Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 6h14. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. E aí, tá tudo bem? Legal ter você junto com a gente por aqui nesta segundona de futebol, Série B do Campeonato Brasileiro, 1º de junho de 2026. Daqui a pouquinho, sequência do Campeonato Brasileiro, Série B, a bola vai rolar. A Ponte Preta entra em campo. Daqui 45 minutos, a bola rola fechando a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Macaca e Botafogo. Botafogo e Ponte Preta no confronto da selva. Macaca contra o Pantera. A bola vai rolar, você vai se ligar conosco aqui no portal Futebol Interior. Com a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação do Carlos Corsato, a coordenação comercial do Roberto Marcondes, sonoplastia na transmissão, vídeo a cargo do Eduardo Rodrigues, o nosso Bolacha. 6h15, boa noite para você que está junto com a gente nesta segunda-feira, nessa transmissão. No intervalo, no fim de jogo, o Carlos Corsato chega por aqui para apresentar o intervalo e o fim de jogo. O Frank Francisco é o nosso comentarista. Muito bom ter você junto com a gente por aqui nesta segunda-feira para a gente falar de Ponte Preta e Botafogo. Bom, eu recebi aqui há alguns minutos, né, as escalações das duas equipes. A Ponte Preta, claro, com esse turbilhão de emoções, né, sem treinador desde a última semana, já recebeu vários nãos, né, no mercado. A Ponte tá parecendo aquele caboclo que vai pra balada e vai tentar chavecar a mulherada e vai recebendo não, é um não atrás do outro. Um não atrás do outro. É isso, né? Acontece, mas no caso da Ponte Preta a gente sabia que isso poderia acontecer. E é o seguinte, ó, antes até de falar do time, se eu sou a Ponte Preta, eu esqueço esse negócio de ir atrás de treinador. Porque não vai fazer, do jeito que tá, não faz mais que 20 pontos. Pode contratar qualquer um. Não vai fazer mais que 20 pontos na Série B. Então, não perde tempo com isso. Se preocupa com outras coisas. O Edson Boaro aceitou o desafio, porque o Remédio, depois que o Rodrigo Santana pediu demissão também, 1 ou 2 dias depois ele também pediu demissão, era um dos auxiliares fixos da Ponte Preta. O Boaro aceitou o desafio, deixa o Edson Boaro. Acho que vai fazer muito melhor do que qualquer outro que a Ponte Preta foi atrás e tomou o não. Apesar de gostar dos nomes, né? Dos nomes aí. E a Ponte toma não de profissional por coisas básicas. A Ponte tomou um não, por exemplo, do Zanardi. Não acertou com o Zanardi, por quê? Porque o Zanardi pediu garantia que ia receber. A Ponte não conseguiu dar garantia para ele que ia receber, sabe? Então, Ponte Preta, não perde tempo com isso não.
Vamos focar no Edson Boara até o fim do campeonato. Perigoso ele fazer até mais pontos que outro que viesse aí. E outra, vai fazer igual fez os outros 2 técnicos. Porque o Marcelo Fernandes foi mandado embora? Não, pediu para sair. O Rodrigo Santana foi mandado embora? Não, pediu para sair também. Então, o outro técnico que vier vai ficar 2, 3 meses, vai pedir para sair também. Então, deixa o Edson Boara mesmo. São 6h10. Hoje eu não tô com muita paciência não, hein? Não tô com muita paciência não. Quem sabe no final do jogo, né? Eu acho difícil, né? Acredito que não vai acontecer, mas a gente não sabe, a gente não prevê o futuro, né? Se a Ponte Preta conseguir os 3 pontos. Ó, gente, é o seguinte. E a Ponte, se ela conseguir os 3 pontos, ela sai da zona do rebaixamento, cara. Ela sai da zona do rebaixamento. Porque o Londrina perdeu de novo, tá? Na rodada. E o Avaí perdeu também. Então, se a Ponte vencer, ela vai a 10 pontos. Para não falar que eu tô falando só de coisa ruim aqui. Ela vai a 10 pontos com 3 vitórias. O Londrina, ele tem 10 pontos e 2 vitórias. Aí a Ponte passaria, o Avaí. A Ponte passaria Londrina, que tem 8, Botafogo, que ficaria com 9, e o Avaí, a Ponte chegaria a 10, mas chegaria no Avaí com uma vitória a mais, estaria na frente. Tá bom? Então é isso pra gente falar aqui no começo dessa transmissão. Vou acionar aqui o Francisco, mas eu quero aqui antes trazer o time da Ponte Preta que vai entrar em campo. Vou acompanhar aqui ao vivo, porque eu tô vendo agora, abrindo agora aqui o que chegou pra gente, ó. Diogo Silva, o Júlio vai no lugar do Thales, que sentiu gripe, tá com gripe. O Lucas Cunha, o Márcio Silva e o Danilo Barcelos. O André Lima, o Tarek e o Elvis. Diego Tavares, David da Hora e olha ele aí, Potker, de volta ao time da Ponte Preta. Ó, e já vou dizendo que tô gostando da escalação. Hoje, diferente do que estava acontecendo com o outro treinador que pegou o boné e vazou. Aliás, acostumou tomar goleada, né? Perdeu de 5-0 ontem. Gostei da escalação do Edson Boara aqui. No banco de reservas, o Guilherme Viana, o Luiz Felipe, que eu tinha informação que o contrato dele terminava no dia 31 de maio, mas tá aqui no banco. O Everton, Léo Gomes, que estava treinando em separado, não estava nem treinando com o elenco. O Miguel, o Jonathan Cafu, Palácios, Daniel Baianinho, Kevson perdeu a posição mesmo, hein? Gustavo Teles e Rodriguinho, jogadores do banco de reservas. Deixa eu ver aqui o Pantera, que não vence também, é uma pancada de jogo, tá? Vitor Souza, Vilar, Leandro Maciel, Patrick Brey, Kelvin, Morelli, Igor, Rafael Gava, o Wallace, Gabriel Inocêncio, Zé Hugo. Aqui tá fora de ordem, né? Tá tudo fora de posição aqui. Vamos lá, Gabriel Inocêncio começou a temporada na Ponte Preta. Ele estava entre aqueles jogadores que a Ponte não conseguiu inscrever por causa do transfer ban. E aí pegou o bonezinho, vazou, foi embora. O Wallace também estava. O Wallace é aquele zagueiro que foi até bem no começo de carreira no Cruzeiro. Se eu não me engano, o Wallace chegou a disputar campeonato de base pela seleção brasileira. Aí depois foi pro futebol do exterior e voltou pro Brasil. A Ponte Preta tinha contratado pro Campeonato Paulista, mas ficou naquele chove não molha, como fez o Gabriel Inocêncio, o Herbert, que foi pro Guarani. O Wallace também saiu da Ponte Preta. Então são 2 jogadores que estavam na Ponte Preta no começo da temporada. Deixa eu ver aqui. Vitor Souza, Leandro Maciel. Por enquanto, o Rafael Gava é um cara que a Ponte já sondou algumas vezes, né? Bom jogador. O time do Botafogo não é ruim, não. Tem o Morelli, que é um bom volante. O Zé Hugo, que é um bom atacante. Esse Leandro Maciel é um bom volante também. Enfim, o Vitor Souza é um goleiro ok. Deixa eu ver no banco aqui. Jordan, Jefferson Nem, Gui Mariano, Arthur Caíque, ex-Guarani, Maranhão, Wesley, Felipe Vieira, Thiago Moraes, Pedrinho, Eric... E tem um outro aqui que eu posso estar errando o nome, mas... Badaró. Cláudio Tencati é o treinador. Aliás, o Tencati renovou o contrato por mais um ano, vai até 2027 no comando do Pantera. Então é isso. Ficha técnica do jogo para você. Daqui a pouco a gente passa durante a transmissão.
Muito bem. E a Ponte Preta tem o Tarek, né? Que já jogou pelo Botafogo. Quem sabe cai uma lei do ex aí para a Ponte Preta com o Tarek. A princípio é o homem que eu lembro aqui que jogou pelo Botafogo. Depois, até no decorrer da transmissão, a gente pode lembrar de outros jogadores. Bom, são 6h23. Nessa abertura curtinha que eu fiz aqui, né, nesse resumo, deixa eu chamar aqui o nosso comentarista. Vamos de carona com ele na transmissão da Ponte Preta, o nosso FF do FI. Frank Francisco. Tudo bem, Frank? Grande abraço, boa noite pra você. Boa noite, Marcelo, Bolacha, torcedor ponte-pretano, a galera que está nos acompanhando aí, né, Marcelo, para essa segunda-feira, 19 horas, Brasil, Zil, não dá para reclamar, né, Marcelo? Televisão, eles pagam, têm o direito e põem o dia e o horário que quer. O torcedor quer ir no estádio? Então o torcedor que se vire. Tô pegando ranço, Marcelo, eu não vou mais ficar alisando, sabe? Eu acho que o mal do nosso país é isso. As pessoas fazem as coisas do jeito que querem e o resultado tá aí com a Ponte Preta, né? A gente vê o que está acontecendo. A opinião da torcida, o que o torcedor quer, aquele que a Ponte Preta, a razão dela ser é a sua torcida. E quem menos é ouvido, quem menos é atendido é o seu torcedor. Então, existe uma frase que eu até não gosto, Carlos, Marcelo, mas de vez em quando a gente lembra dela, né? A casa da mãe Joana, né? Ninguém sabe como é que faz, como é que aconteceu, mas o negócio está lá. Falando de Ponte Preta e Botafogo, o que dizer da Ponte Preta, Marcelo? Você falou, gostou da escalação. Eu diria também que não é uma escalação ruim. A gente só precisa saber como está a condição do elenco, como estão os jogadores motivacionalmente falando, né? Eu acho que é o microfone mesmo, Marcelo. Motivacionalmente, como estão os jogadores para ir para campo e jogar, né? Motivacional de cada um. Porque é duro você trabalhar e não receber, é difícil. Para a gente que está aqui, que tem que comentar a partida, comentar a parte tática, é tudo muito relativo. Eu, há algum tempo, tenho procurado nem dar nota baixa para jogador da Ponte, porque eu acho que os caras já estão fazendo o supra-sumo da laranja, jogando sem receber. Nem relógio hoje trabalha, né? Se é de graça. Mas, enfim, também estou contigo de uma certa maneira. Parece... A impressão que a gente tem aqui é que a Ponte está usando o que tem de melhor. Basicamente, se a gente fizer uma análise aqui, Marcelo, esse aqui das duas últimas partidas da Ponte é um time que a Ponte Preta tem colocado em campo, né? Hoje a gente só não tem o Thales por questão de gripe, vai estar o Júlio. O Júlio é um bom jogador, Marcelo, só que ele é jovem. Ele ainda não está totalmente pronto, mas tem que lançar, né? Oportunidade está aí, tem que entrar e vamos torcer para que ele se ajeite, prata da casa também, e a Ponte possa ganhar mais uma opção aí. No meio-campo, Marcelo, tá interessante, o André, o Tarek e o Elvis. O problema é que fica aquela questão do time um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais lento no meio-campo, vai permanecer, né? Isso aqui permanece. E na peça de frente, torcer para o David da Hora de novo fazer uma partida da hora que nos surpreenda, que a gente vai ficar muito feliz. E o Potker voltando. O Botafogo, a gente já sabe, é uma boa equipe, mas acabaram com o futebol brasileiro, né, Marcelo? A gente olhar aqui, eu estava me lembrando de grandes fases de Ponte Preta, Botafogo, década de 70, Sócrates, pro lado do Botafogo, a Ponte Preta a gente não precisa nem falar, né? Timão de 77, década de 80, e hoje a gente está reduzido ao que a gente vê das duas equipes aí. É triste, certas coisas ainda me revoltam bastante. Mas acredito uma partida que, no fim, Marcelo, vai acabar sendo interessante. Vou falar uma bobagem aqui. A gente vem desanimado, mas eu vou cravar que a Macaquinha hoje ganha de 2-0 do Botafogo. Muito bem, que Deus te ouça. 6h27, boa noite pra você que tá junto com a gente, ó, YouTube Futebol Interior, valeu todo mundo que tá junto com a gente aí, você que tá chegando agora aqui na live, se não tá inscrito no canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você junto com a gente, se você quiser também tocar aí no seu coraçãozinho, né, dá uma compartilhada na transmissão, tá? Dá uma compartilhada na transmissão. Agora eu entendi o vosso recado, amado guru.
Conosco a Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso no Sul. O Thiago Lopes de Farias, o TLF, está retransmitindo o nosso som. Um abraço pro Thiago, que faz um trabalho sensacional por lá. Um abraço, Thiagão. Obrigado aí pela parceria conosco aqui na Rádio Futebol Interior. Bom, são 6h28. 6h28. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o intervalo, Bolacha, e depois eu vou voltar para falar aqui, desmiuçar a Série B e falar mais da Ponte Preta, tá? Falar mais da Macaca, falar mais do Botafogo, trazer mais informações para você que está conectado com a gente aqui no Portal Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. De volta por aqui, agora são 6h31. Boa noite para você que está acompanhando a gente, a transmissão aqui do Portal Futebol Interior, conosco a Rádio Futebol na Canela. Vamos juntos, hein? Pro futebol da Série B, 11ª rodada do campeonato. Eu vou entrar aqui no YouTube, né, para dar o meu like na transmissão do Portal Futebol Interior e já registrar a audiência aqui do nosso internauta, você que está junto com a gente. Deixa eu pular aqui o merchan. Ah, agora sim. Muito bem. Deixa eu ver qual vai ser o meu like. Bom, eu vou apertar o botão aqui, ó. Apertei. 16. 16, like 16. Já vou até colocar o número 16 aqui. E você que está acompanhando a gente pode deixar o seu like, tá? Ó, vamos lá. Alex Júnior, pelo amor de Deus. Seca a pimenteira. Esse coração dele parece coração de mãe. Um abraço, meu querido. Marcelo Borges, boa noite, Marcelo e Franco. Cara, o Marcelo Borges, a Chape ontem por pouco, hein? Por pouco a Chape não consegue tirar um ponto do bravo Palmeiras. O cara lá errou o pênalti no final, né? Bolasse. O Marco João Carvalho, boa noite, amigos. Silvio Seico, like 3. Boa noite, like 10. Vivi
Anne Cristina. Eu estava no jogo Ponte Preta e Botafogo na década de 70. Apagaram a luz, mas teve desculpa que foi falta de energia. Ronaldo Neto. Tô triste, mas vamos Ponte. O Frank Francisco tá aqui também, Frank. Eu não preciso nem perguntar porque você já mandou aqui. Like 35. Bolacha falou que vai ser o like 36, mas ele não vai escrever aqui. E o Elson Mariano, que tá acompanhando a gente também, será o like 37. Vamos forçar aqui, vamos reforçar, dar aquela impulsionada aqui para a empresa, viu, rapaziada? Obrigado você que está junto com a gente também acompanhando no nosso canal de áudio. Bom, eu tive... hoje teve um burburinho aí que a Ponte Preta teria pago pelo menos um pouquinho, né? Um mês aí de salário. A informação que eu tive por volta de meio-dia e meia, e a informação veio do Elias Aredes, que foi na fonte, que a Ponte não conseguiu pagar nada ainda. Tava prometido para o dia 15, depois passou para o dia 25, hoje já é dia 1º, mas a Ponte não conseguiu pagar nenhum vencimento aí, pelo menos essa foi a informação. Outro papo nas redes sociais, isso já está rodando desde a semana passada, a história do público zero, né? Do público zero, pessoal no Hino Majestoso. Algumas pessoas estão fazendo esse movimento, né? Mas é claro que não vai vingar o público zero, mas que a frequência do torcedor tá caindo. 5, 4,5, 4, 3,5, 3. No último jogo tivemos 2.000 e pouco, né? Em casa. Então, assim, vai muito da fase do time também. E, assim, de boa, o torcedor da Ponte Preta já pegou ranço de muita gente que tá lá na Ponte, né, cara? Não consegue digerir, sabe? Tem que tomar aqueles remédios pra digerir quando você escuta o nome de certas pessoas. Isso são culpa deles, né? E acaba refletindo na instituição, infelizmente. A instituição paga. Uma palavrinha tão pequenininha, cara, e vai acabar... Já tá fazendo um estrago grande, né? Derrubando uma instituição que é mais do que centenária. Um clube de tanta tradição no futebol brasileiro. Um clube que por si só, né, já tem milhões, diz a última pesquisa, que é 1 milhão de aficionados, né? 1 milhão de torcedores. Mas uma palavrinha tão pequena de 3 letras está derrubando a Ponte Preta nas últimas 3 décadas. O famoso ego, né? O ego conseguiu ser maior que a Ponte. O ego conseguiu ser maior que a Ponte. E continua até hoje, tá? Continua até hoje. Tem muita gente boa no seio ponte pretano, mas que não consegue se movimentar. É barrado de um jeito ou de outro. Até na diretoria agora, tem gente boa na diretoria. Tem gente que sabe trabalhar. Mas, né? Mais uma vez aqui, eu já falei isso aqui várias vezes. O Dr. Torrano está caminhando para ser o pior presidente da história da Ponte Preta. Que se ele ficar 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses... Tá caminhando para ser o pior presidente da história da Ponte. E olha que a gente já teve presidente ruim, hein, doutor Torrano? A gente já teve presidente ruim, hein? O senhor é um homem muito conceituado, né? Aposentado, juiz, conceito nacional, até internacional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tô falando aqui do Luiz Torrano, presidente da Ponte. Tem tudo para ser o pior presidente da Ponte. E olha que você tá sucedendo um cara que foi muito ruim de serviço. Que foi o Marco Antônio Eberlin. Dentro do campo, ok. Mas ele tem 2 rebaixamentos, mas ele entregou o time na onde ele pegou. Agora, doutor Torrano, se o senhor não se cuidar, vai entrar para a história como o pior presidente do clube, hein? Preste atenção, o Campeonato Paulista está na conta do doutor Torrano. Esse Campeonato Paulista vexatório aí. Vamos lá, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vou passar aqui os resultados, e alguns resultados até curiosos, viu? Curiosos. Por exemplo, o Juventude meteu 3-0 no América e derrubou o Roger Silva, que mais um que recusou a Ponte, disse que não pretende assumir a Ponte Preta nesse momento, parece que ele tem uma proposta do exterior. Mas não sei não se ele não vai aparecer no Ceará, tá? 3-0 pro Juventude. Eu assisti esse jogo aqui e quando a fase não é boa, não é mesmo, né? O Atlético Goianiense no clássico lá contra o Goiás empatou em 1-1. O Avaí perdeu mais uma, hein? O Avaí depois que perdeu da Ponte, desandou, hein? 2-1 pro Criciúma. E o Atlético, hein? Ganhou do Fortaleza por 1-0. O Sport bateu o Náutico pelo placar de 2-0. O São Bernardo empatou com o Novo Horizontino 1-1. Resultado que dá liderança pro Sport no campeonato, né? O que mais temos aqui? O Londrina, poderoso. Londrina.
o nosso Bolacha é sensacional, colocou na tela. Tá na tela. Então vamos lá. Descendo a tela, Londrina. Poderoso Londrina. Enfiou 4 na ponte aqui, só não fez mais porque eles tiraram o pé. Perdeu mais uma. 1 pro Vila, 0 pro Londrina. Eu vou acompanhar você lá. Ceará perdeu em casa pro Operário 2-1. E aí teve demissão lá do Mozart, que já estava sendo cornetado há um tempão. O Cuiabá venceu o CRB, que havia vencido a Ponte na última rodada de virada 4-2. O Cuiabá que estava ali, coladinho com a macaquinha, né? O Cuiabá com essa vitória foi a 13. Tinha 10, né? 2 vitórias tem o Cuiabá. Por exemplo, se o Cuiabá não ganha esse jogo, se a Ponte ganhasse hoje, a Ponte ia passar o Cuiabá no número de vitórias. Faltou algum jogo lá embaixo, ô Bolacha? Não, né? Então hoje tem a Ponte Preta contra a equipe do Botafogo. Então, repetindo, Juventude 3, América 0, Atlético Goianiense 1, Goiás 1, Avaí 1, Criciúma 2, Atlético 1, Fortaleza 0, Sport 2, Náutico 0, São Bernardo e Novo Horizontino 1-1, Londrina 0, Vila Nova 1, o Ceará perdeu de 2-1 para o Operário que dizem pode ser o novo time aí do William Potker, né? Cuiabá 2, CRB 0. Você, no aplicativo do Portal Futebol Interior, tem lá também do ladinho a classificação e a gente vê nesse momento o Sport, 22 pontos na primeira colocação. Vila Nova chegou a 22 com a vitória também em cima do Londrina, é o segundo colocado. E esses dois estariam já com acesso garantido, né? Para a Série A na próxima temporada. Aí naquele playoff, São Bernardo é o terceiro, 21, Náutico é o quarto, 19, 2 equipes que subiram da C-Zona para B na última temporada, né? E a Ponte foi a campeã da Série C. Fortaleza, 18, é o quinto, Goiás, 17, o sexto. Então só para registrar aqui no playoff, São Bernardo, Goiás, Náutico, Fortaleza. Ó, que clássico, hein? O Novo Horizontino, de novo, beirando ali a classificação, 17 pontos, o Criciúma também com 17 pontos, o Atlético tem 17, é o nono, Juventude 16 é o 10º, Operário 16, 11º, CRB 12, 12º, Ceará 13, 13º, Atlético Goianiense 13, 14º, Cuiabá 13, 15º. Avaí é o primeiro fora da zona, 10 pontos. Na zona nervosa ali, o Botafogo, se ele empatar com a Ponte, ele sai da zona do rebaixamento. Porque ele vai a 10 pontos e tem um saldo melhor do que o Avaí. Então o Botafogo com empate já sai da zona do rebaixamento, tá? Se vencer, então, ele vai a 12 pontos e aí vai abrir 2 pontos do Avaí, que seria o primeiro na zona. Bom, o Londrina tem 8, a Ponte Preta tem 7 e o América 3 pontos ganhos. Humberto Louser, que recusou a Ponte, tá? Foi o primeiro nome tentado. Também disse, não, Ponte Preta. Não, Ponte Preta. E aí, Frank, alguma surpresa nesses jogos que o Bolacha colocou na tela pra gente aí da Série B do Campeonato Brasileiro? Marcelo, surpresa não, né? A Série B, né? O futebol brasileiro tá muito nivelado e a Série B não ficou para trás. Você vê aí, você estava falando, né? Que surpresa, o Náutico e o São Bernardo estão lá. Se acabasse agora, estariam no playoff. Tá muito nivelado, Marcelo, e infelizmente por baixo, né? Isso é terrível. Nós estamos aqui falando de Ponte Preta e Botafogo. Botafogo, se empatar, já sai da zona. E a Ponte, se vencer, sai da zona. Quantas vezes só em relação à Ponte Preta, Marcelo, quantas partidas nós fizemos aqui até essa 11ª rodada, que nós falamos, esse é o jogo para a Ponte vencer, abrir 3 pontos do seu concorrente aqui embaixo e já ir para o meio da tabela. Com todas essas oportunidades que se passaram, esses jogos que nós fizemos, nós nos encontramos agora na 11ª rodada, com a Ponte Preta na mesma situação, Marcelo. Se ela vencer o Botafogo hoje, ela já sai da zona do rebaixamento. Falar o quê, né? A gente só tem a lamentar o que está sendo feito na Ponte Preta. É lamentável. Não tem outra palavra. A Ponte já entra derrotada, né? Claro que pode dentro do campo mudar, como a Ponte fez um bom primeiro tempo contra o CRB, gente. Contra o CRB a Ponte fez um bom jogo.
A Ponte não foi mal contra o CRB no primeiro tempo. Tanto que venceu por 2-1 no primeiro tempo, né? Aí depois tomou a virada. Agora, a situação realmente, ela fora do campo, ela repercute no campo. Não tem jeito. Ela vai repercutir no campo. E eu não sei, se não saiu nada na imprensa, né? Não tem essa informação, se eles concentraram também. Né? Porque quando os jogos estão acontecendo em Campinas, eles não estão concentrando. Enfim, eu não tenho essa informação, mas querendo ou não, isso aí vai também ajudando aí, é claro, a Ponte Preta a não fazer um bom campeonato. Mas é aquilo, tem um lado bom da coisa. Se a Ponte vence, ela sai da zona do rebaixamento. Ela sai da zona do rebaixamento. Então, a Ponte é favorita para o jogo de hoje, Frank? Eu acho que não. Eu também acho que não. Aliás, a Ponte é favorita contra ninguém na Série B. Fato. Se pegar o América, não é favorita. Não é favorita pelo momento fora do campo, né? Agora, dentro do campo, diferente até de muitos coleguinhas, e eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que o elenco da Ponte não é ruim. Não é um elenco para subir. Não é um elenco para subir. Mas era um elenco para disputar a permanência com até uma certa tranquilidade, Frank. Também concordo, em gênero, número e grau, Marcelo. Mas só que do jeito que tá, se a gente, no final do campeonato, tiver 20 pontos, vamos levantar a mão pro céu. E o mínimo que precisa ser feito é 45 para se manter. Mas do jeito que tá aí, né? Claro, tem muito jogo, tem muito campeonato. Eu quero aqui no final do campeonato, no último jogo do campeonato, não sei se eu vou aguentar, porque a minha voz já tá sumindo já com 11 rodadas, né? Quero estar aqui falando que a Ponte Preta no ano que vem vai disputar a Série B de novo. Já falei aqui outro dia, falei na Hora da Macaca, que é na segunda-feira às 9 da noite, mas quando a Ponte joga na segunda-feira a gente passa para quarta, e quarta-feira vai ter às 9 horas da noite, que eu queria abrir o microfone toda a transmissão e falar que o presidente é o melhor presidente de todos os clubes do futebol brasileiro, a gestão da Ponte é a melhor de todas, que o diretor de futebol é espetacular, é fantástico, né? Mas não dá. Infelizmente não dá. Eu tenho mais um comercial, senhor Bolacha? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais um comercial aí. Você fica com a gente, o comercial aqui é curtinho. A gente volta já já e aí já vou trazer a ficha técnica do jogo, hein? Ficha técnica de Ponte Preta e Botafogo pra você. Segura a onda, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsa. Muito bem, a macaca escalada pronta, definida para mais um confronto da Série B do Campeonato Brasileiro. E você confere na pedra, tá na tela. O time da Ponte com o Diogo Silva, número 12. Júlio é o lateral direito, número 2. Lucas Cunha, zagueiro central 3. Márcio Silva, o quarto back, número 4. Danilo Barcelos é o lateral esquerdo, número 14. André Lima é o primeiro volante, número 8. Tarik, ex-Botafogo, veste a número 38, é o segundo volante. Olha ele aí, hein? É isso que eu tô vendo, capitão da Ponte novamente, Elvis. Olha só, o Elvis, capitão da Ponte com a número 10. Diego Tavares é o primeiro atacante, 7. David da Hora joga na outra ponta com a número 18. E o William Potker veste a número 9, time do Edson Boaro, hein? Escalado pronto definido. Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Márcio Silva, Danilo Barcelos. 12, 2, 3, 44, 14. André Lima, Tarik, Elvis. 8, 38, 10, capitão do time, o 10. Diego Tavares, David da Hora e Potker. 7, 18 e 9. No banco, à disposição do Edson Boaro. Guilherme Viana, Luiz Felipe, o Everton, Léo Gomes, Miguel, Jonathan Cafu, Palácios, Daniel Baianinho, Kevson, Gustavo Teles e Rodriguinho. Macaca, Ponte Preta, que está lá afundada na zona do rebaixamento, mas se vencer, como eu disse, sai da zona, hein? Penúltima colocada, 7 pontos em 10 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Marcou 9, sofreu 20. Saldo negativo de 11. Macaca que volta a campo, 12ª rodada, terça-feira, dia 9 de junho, 7 da noite, aqui mesmo em Campinas, hein, no Majestoso. A Macaca pega o Cuiabá. Futebol interior. Eu curto esse hino do Botafogo, eu acho muito bonito. Victor Souza é o goleiro número 1. Aí agora eu vou colocar do jeito que eles mandaram a relação pra gente, tá? Vilar é o número 4. Leandro Maciel vai com a 5. Patrick Bray é o capitão do time, meia dúzia. Kelvin é o número 7. Morelli é bom jogador, vai com a número 8. Igor com HY é o número 9. Rafael Gava vai com a número 10. O Wallace, ex-Ponte Preta. Pode chamar assim, não? Sim ou não? Estava no elenco do Campeonato Paulista, mas não entrou em campo, vazou antes do final do Transfer Ban. Gabriel Inocência, também ex-Ponte Preta. Gabriel Inocêncio, número 22. Zé Hugo, número 30. Eu confirmo o Botafogo de Vitor Souza, Vilar, Leandro Maciel, Patrick Bray, Kelvin, Morelli, Igor, Rafael Gava, Wallace, Gabriel Inocêncio e Zé Hugo. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 22, 30. Cláudio Tencati, tá com moral lá, contrato renovado, hein? Tem no banco de reservas Jordan, Jefferson Ney, Gui Mariano, Arthur Kaique, Maranhão, Wesley, Felipe Vieira, o Thiago Moraes, o Pedrinho, o Eric e o Badaró. Vamos falar aqui a campanha do Pantera, tá também na zona do rebaixamento. 17º colocado com 9 pontos. 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Marcou 11, sofreu 11. Saldo negativo
de 0. 11 menos 11, 0. 30% de aproveitamento tem o Pantera, que enfrenta na próxima segunda-feira, 8 da noite, no Oba, em Goiás, o Vila Nova pela 12ª rodada. Arbitragem. Vamos lá, vai apitar o jogo, vai babar no apito a Edna Alves Batista, paulista. Assistente número 1, Neuza Inês Bach, também de São Paulo. Assistente 2, Fabrini Bevilacqua Acosta. Quarto árbitro é o Guilherme Nunes de Santana. Aí o cara das tretas, hein? O Douglas Marques das Flores vai inovar. Ficha técnica do jogo. Bolacha, eu sei que pode ser que você não consiga, mas eu vi que o Edson Boaro, quando a gente estava fazendo a ficha técnica, falou ali com a detentora da transmissão. Se você puder depois pegar aí pra gente replicar, vai ser legal. Bom, 7 minutinhos para 7 horas da noite. Frank, tá aí a ficha técnica do jogo. Como eu disse no começo da transmissão, gostei da escalação, né? Mas vamos pegar um time que tá junto com a gente ali naquele bolo da zona do rebaixamento, mas não podemos esquecer que na primeira rodada enfiou uma goleada no Fortaleza. Antes até do Frank, vamos colocar a palavra do técnico interino da Ponte Preta que, se fosse eu, efetivava. Edson Boaro. Fala, Boaro. Boa noite, prazer falar com vocês. A gente assumiu há uns 3 dias atrás, né, 4 dias atrás. Logicamente a gente não fez muitas alterações para que a gente pudesse dar continuidade aos jogadores que estavam jogando mais. A gente só mudou, na verdade, o posicionamento que a gente mudou para esse jogo, mas não muda muito em termos de jogadores. Esperamos que a atitude também seja melhor aqui dentro da nossa casa. Nós temos condições, eles estão muito concentrados em mudar essa situação dentro do campo. Eu acho que a gente começa a mudar a partir da nossa vitória dentro do campo, para que a gente possa ter sequência. Uma semana, agora eu estou assumindo interinamente para esse jogo, não tem nada de futuro. Nós assumimos exclusivamente para esse jogo de hoje, que é o mais importante para a nossa caminhada nesse campeonato. Tá, então, Edson Boaro não tem muito o que fazer, né? Se bem que ele conhece todo mundo ali. De boa mesmo, eu manteria o Edson Boaro até o fim do campeonato. Frank Francisco, fala aí da ficha técnica, das possibilidades do jogo e dessa palavra também do nosso treinador, o Edson Boaro, que foi um brilhante lateral direito. Rapaz, e fera, vi jogar, acompanhei a carreira, craque. Mas que abacaxi que jogaram na mão dele, né? A resposta dele foi muito clara, né? Eu peguei o abacaxi porque eu estava na reta aqui, não deu para me escapar. Então vou ter que assumir nessa daqui. Mais ou menos como se ele tivesse dito isso. Mas aí tá pesando, Marcelo, o respeito à camisa, o amor à instituição. O Edson começou aqui na Macaca, despontou para o Brasil e para o mundo na Macaca. Então, o coração falou mais alto com toda certeza. É aquilo que eu tinha te falado, Marcelo, a respeito do time. Ele praticamente manteve, né, o que a Ponte vinha colocando em campo aí nas últimas partidas, a não ser a entrada do Júlio hoje na lateral direita, por causa da gripe do Thales. E o Abobrão pode muito bem orientar bem o menino aí, porque era a posição dele, né? Então ele tem como dar umas dicas boas pro Júlio aí. Acredito numa partida que vai ser difícil, Marcelo, pela posição das duas equipes, né? Que tristeza, tem que falar que a gente vai assistir um jogo difícil, um jogo que pode ser muito pegado pelo péssimo momento que as duas equipes tão tradicionais no futebol de São Paulo, até no futebol brasileiro, passam hoje. Mas Ponte Pretano, que a Ponte Pretano acredita até o fim, né? Independente de quem tá lá fazendo bobagem há tanto tempo e se acha o dono de tudo e não sai, mesmo sabendo que ninguém te quer, você só tá fazendo bobagem, a gente não tem como. Quando a camisa entra em campo, quando a instituição tem campo, a gente vai torcer. Mesmo com todos os aspectos, Marcelo, tô com o Edson. O negócio hoje é a Ponte pensar na vitória, entrar, fazer o simples, vencer o jogo. E eu vou torcer para isso. Muito bem, tá aí. Teve a execução do hino nacional brasileiro, né? Falar hino nacional brasileiro, hein? E ontem, olha, eu sou fã da Alcione. Brasil! Eu sou fãzaço da Alcione e gosto muito do Belo, principalmente na época do Soweto. Mas que horror, cara! Conseguiram superar a Ludmilla. Não, olha,
Lamentável. A Vanusa. Lamentável, Cara, gente. que horror. E Terrível. eu tava dando uma pesquisada aí pra cantarem. Ficou mais ou menos pra CBF R$1.100.000, tá? Parece que 800 pro Belo, 800 mil pro Belo, 300 mil pra Alcione. Meu Jesus. Mas que horror, cara, que horror. Gente, ó, eu repito, sou fãzaço da Alcione. Adoro as músicas da Alcione. Aquela, lá vem o negão. Cara, é boa demais. Não, é a do... Você é o negão, tá? Lá vem o negão é da banda... Clave Canela. E o Belo, então, na época do Soweto, cara... Mas, velho, eu não sei o que aconteceu ontem. Alguma coisa não tava certa lá ontem. Não tava certo porque, olha, eu vou te falar. Bom, ó, deixa eu passar aqui, a gente pôs a ficha técnica do jogo, né? Passar aqui os jogadores nas posições do Botafogo. O Gabriel Inocêncio na lateral direita, o Wallace é aquele mesmo ex-Ponte Preta. Esse Ponte Preta estava na Ponte Preta, mas não jogou nenhum jogo com a Ponte Preta, tá? Eu acho que ele fez amistoso, acho. Vilar e Patrick Bray, que é o capitão do time, na lateral esquerda. Morelli é um dos volantes, o Leandro Maciel é outro, de olho nesse Morelli. Ele era do Maringá, é bom jogador. O ano passado, o Morelli estava no Criciúma. E o Rafael Gava, que é um bom jogador também, Avaí, Goiás. Né? O Zé Hugo é um ponta que estava no Vitória, é bom jogador também. O time do Botafogo, o elenco do Botafogo não é ruim, não. O Igor, centroavante, que era da Ferroviária. Se eu não estou enganado, estava no Criciúma também o ano passado. O Cláudio Tencati trouxe ele para o Botafogo. E o Kelvin é o ponta. Esse Kelvin jogou no Palmeiras, jogou no Santos... jogou em várias... no Porto. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza que é esse aí o jogador. Se não for, depois eu peço desculpa, porque a gente às vezes também erra, como eles erraram lá no hino nacional e tá tudo bem. Bom, os pendurados do Botafogo: Morelli, Patrick Bray, Márcio Maranhão, Kelvin, Luizão, Wallace e Leandro Maciel. O Matheus Soares está suspenso, o Carlos Eduardo, ligamento do joelho, fora da temporada. Jonathan Lemos, cirurgia no menisco. Marco Antônio, lesionado. Guilherme Queiroz, lesionado. E o Darlan está em transição. São os desfalques aí do Pantera. Bom, na Ponte Preta, David Braz, Lucas Cunha, Miguel, Márcio Silva, Danilo Barcelos e Tarek são jogadores pendurados. Né? A Ponte... A gente vai falar de desfalque aqui, são vários, né? Mas, por exemplo, o Brian Borges e o David Braz, eles ainda estão no elenco, né? Mas estão treinando separado e não estão mais, não querem mais jogar com a camisa da Ponte Preta. Vai ter um minuto de silêncio no estádio Moisés Lucarelli. A árbitra da partida, a Edna Alves Batista, apontou ali um minuto de silêncio. O posse de bola vai ser da Macaca. O Potker de volta com o uniforme da Macaca. Frank, posso estar enganado, mas pelo que eu tô vendo, não vamos ter 1.000 torcedores no estádio hoje, hein? Muito provável, realmente, muito pequeno público. O torcedor está fazendo a parte dele, ele está dando o recado, Marcelo. As pessoas que precisam deixar de ser demagogos e achar que todo mundo é trouxa. Pessoal que dirige a Ponte Preta, observe o público no estádio, faz o que o povo está pedindo. É isso, vai rolar a bola, você vai se ligar aqui no Portal Futebol Interior conosco, a Rádio Futebol na Canela, apita, arbitrar. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior comigo, Frank Francisco, o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, Carlos Corsato, todo o nosso timaço, vamos juntos. É Série B, Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. A Ponte precisa da vitória, o Botafogo com um empatezinho já sai da zona do rebaixamento. Posse de bola pro time do Botafogo com ele, o Wallace, toca para o Bray dominou, capitão do time, solta a bola ali no campo ofensivo, procurava o Igor. Chega a zaga da Ponte, mete a cabeça na bola, tira dali o Lucas Cunha, a bola sobrou no meio, já tem uma dividida ali. Jogador do Botafogo tá caído, se eu não tô enganado é o Gava, né? E o jogo tá parado. Eu falei do Kelvin, não é aquele Kelvin não, é outro, tá? Não é aquele Kelvin não que eu falei. E foi o Tarek, né? É o Tarek. Jogada do Tarek com ele, com o Kelvin, que já está ali sentindo uma mão no rosto. E ela marcou a falta, hein? E na verdade, Marcelo, desculpa te interromper, observando o lance aqui, foi mão no ombro.
É que hoje em dia encostou, tá desmanchando, né? São os atores. E o Kelvin pediu pra ela ir no VAR. Fez o sinal do VAR lá, ela falou que não. Mas é uma falta, a falta tá marcada, a primeira falta do jogo. Favorece o Pantera. Brey pega com a perna esquerda. O Rafael Gava é bom nas bolas paradas com a perna direita. O Morelli é grandão, tá conversando com a Edna. O Elvis, capitão da Ponte, é o único homem na barreira. Diogo Silva hoje todo de azul, a Ponte nesse primeiro tempo, defendendo o gol do portão de entrada. À esquerda do seu aparelho, atacando consequentemente pro gol de fundo. O gol da linha do trem. Vamos, Macaca. Vamos, Macaca. Vamos tentar essa recuperação. Essa vitória vai pra bola, Brey. Autorizado, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, caiu no gol, pegou o goleiro Diogo Silva. E tem jogador da Ponte caído ali no gramado. Você tá ligado conosco aqui no Portal Futebol Interior, conosco a Rádio Futebol na Canela. O número 3, Lucas Cunha, tá colocando a mão aqui na parte de trás da cabeça. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 7 da noite, mais 3 minutos. 7 da noite, mais 3 minutos. Simbora juntos com a emoção do Portal Futebol Interior na transmissão do jogo da Ponte Preta. Potker tentou jogar a bola ali pro David da hora. Chega a recuperação da equipe do Botafogo. Sai jogando com o Inocêncio. Pelo lado direito, tocou a bola para Morelli. Morelli deixa essa bola passar. Ela sobra ali do outro lado pro Zé Hugo. Caiu no gramado, pediu a falta. A Edna deu a falta, ele bateu rapidinho. Tocou pro Morelli. Aí chega, bate na bola por ali o jogador da Ponte, o André Lima. A bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola para a equipe do Botafogo no campo de defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha o Júlio, hein? 2 jogadores na marcação aqui do campo de defesa. Saiu bem o Júlio. Hoje titular do time da Ponte Preta, tocou pro Potker. Por baixo chegou a zaga do Botafogo aqui no campo de defesa da Ponte. Fez a falta, tá parado o jogo. O Wallace, posse de bola. É pro time da Ponte Preta. Você tá ligado conosco, seja bem-vindo. Acompanhando a nossa transmissão. Manda sua mensagem pra cá já. Vou lá registrar você que tá junto com a gente aqui no YouTube do Futebol Interior. Obrigado, viu? Todo mundo que tá acompanhando a nossa transmissão. Vamos juntos. Vamos juntos. 1 minuto de silêncio. Obrigado, Elson Mariano, pela informação aqui, pelo falecimento do torcedor Valmir Paulino. Esse 1 minuto de silêncio no estádio Moisés Lucarelli. 7 da noite, mais 5 minutos. Lembrando que hoje, segunda-feira, a gente sempre faz a Hora da Macaca lá no YouTube, Hora da Macaca. Então, quando a Ponte joga na segunda, o programa vai às quartas-feiras no ar. Então, quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. Posse de bola pro Botafogo, por Pantera, com o Rafael Gava. Solta a bola, toca lá do outro lado pro jogador que é o Vitor. Vitor dominou, tocou a bola pela direita para Gabriel Inocêncio no campo de defesa. Se bem que tá chegando gente no estádio. O horário realmente é muito complicado, um trânsito infernal na metrópole. Em Campinas, posse de bola aqui pelo lado esquerdo, Wallace, tocou pro Kelvin, bola muito forte, se perdeu, foi embora, tiro de meta, ó, tiro de lado, lateral pro time da Ponte, pelo lado direito, vai pra bola Ponte, rapidinho, bateu ali o Júlio, tocou a bola pro Lucas Cunha pôs no peito do Elvis, perdeu, o Tarek vai pra cima da marcação, fez a falta em cima do Morelli, tá parado o jogo, o Tarek tá ligadaço, hein, fez a falta, tá parado o jogo, falta, posse de bola em cima do Patrick Brey, favorece a equipe do Botafogo no campo de ataque pelo lado esquerdo. Bom ter você junto com a gente por aqui, bem-vindo, bem-vinda à nossa transmissão. Vamos juntos, posse de bola no campo de defesa pro Pantera. Trabalhando bola aqui com o Gabriel Inocêncio. Gabriel Inocêncio para Vilar. Vilar pela zaga central, jogou na frente pro Igor. Falha a zaga, passa, pega o goleiro. Subiu de cabeça ali o Márcio Silva. Rapaz, me deu frio na barriga agora. O Igor não acreditou, porque senão ele chegava nessa bola. Aí o Diogo Silva foi mais esperto, chegou. Já jogou a bola lá no campo de ataque. A zaga rechaçou. A bola voltou, sobrou no meio, caiu no peito do Elvis. Dominou, tocou a bola pro David da hora, pro Elvis. Aí foi fazer o toque, perdeu. Recupera o time do Botafogo. Bola pro Igor. Márcio Silva, falta. Chegou chegando o Márcio Silva, hein? Parecia um caminhão sem freio. Fez a falta para cima do Igor, tá parado o jogo, falta, posse de bola, campo de ataque. Meia direita favorece o Pantera. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bem-vindo, você que está acompanhando a gente. Vamos juntos. Fique à vontade aí para participar com a gente aqui pelo nosso chat no YouTube. A Ponte saiu jogando, perdeu a posse de bola, recupera o time do Botafogo pro Igor, vai pintar o gol, bateu, desviou na zaga. Tira Diogo, deu rebote, sobrou, afasta a zaga da Ponte.
Muvuca, hein? Muvuca, primeiro o Diogo, depois a zaga da Ponte tirou quase o primeiro gol da equipe do Botafogo, quase o Botafogo vai para a rede. 6 minutos passados deste primeiro tempo, a Ponte veio para o campo de ataque para tentar a resposta. A bola foi para a linha de lado, lateral, posse de bola, campo de ataque, favorece a Macaca. Tavares deixou ali a cobrança do manual para o Júlio. Júlio solta a bola um pouco mais atrás para o Lucas Cunha. Lucas Cunha soltou essa bola no meio para o André Lima. André Lima deu para Elvis. Elvis domina, levanta a cabeça, solta a bola lá do lado esquerdo. Ele procurava o Danilo Barcelos, que estava espetado. Danilo Barcelos, que foi o capitão do time no jogo contra o CRB, estava lá como se fosse um atacante, mas chegou ali o Gabriel Inocêncio, fez o corte, lateral, posse de bola, é pro time da Ponte, bateu rapidinho, esse lateral tocou a bola pro Potker, aí chega, bate na bola por ali, o Vilar, na sequência Gabriel Inocência, chegou o Danilo Barcelos, derrubou, fez a falta, tá parado o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ó, naquele lance do Igor dentro da grande área, o Márcio Silva foi bem demais no carrinho, fez o corte antes de chegar no goleiro, porque se passa dele eu acho que seria gol, e depois o Diogo Silva, corajoso, deu um tapa na bola no meio de 3 jogadores lá e tirando a bola dentro da grande área. Zé Hugo vem pro campo de ataque lá do direito, tocou para Morelli, deu para Gabriel Inocêncio, levantou dentro da grande área, pro Igor, vai pintar o gol, sobrou pro Brei, bateu, bate na zaga da Ponte. Estão pedindo pênalti, hein? Estão pedindo pênalti. A bola voltou, sobrou pro Gava, meia direita, domina pro time do Botafogo, solta a bola pro Zé Hugo com a camisa por dentro do calção, toca essa bola pro Gava, vem cruzamento dentro da grande área, vai pintar o gol, Morelli bateu, furou, sobrou para ele ainda, jogou de novo dentro da grande área, chega a zaga da Ponte. Na verdade foi o Morelli que jogou essa bola errada do lado esquerdo, aí o Danilo Barcelos chega, mete o pé na bola, tira dali, manda a bola pro campo ofensivo. A Ponte jogando atrás, a Ponte jogando no contra-ataque contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que também está na zona do rebaixamento, no Moisés do Carelli. Que fase, Gava dominou o círculo central do gramado, solta essa bola, toca para Vilar, Vilar domina, deixa a bola aqui no campo intermediário pro jogador que é o Morelli. Morelli trabalha, tem gols no campeonato, hein? Levantou essa bola dentro da grande área, sobe, a zaga da Ponte tira. Aí cai ali pro Diego Tavares, jogou pro alto, não teve distância. Ela só subiu, sobrou pelo lado direito pra Ponte, deu sorte. O Júlio, mas perdeu, tocou errado pro Potker. O Wallace ganhou, tocou pro Kelvin, lado esquerdo, e escorregou o Júlio, da ponta pro meio, jogou dentro da grande área pro Morelli, bateu pro gol, trava a zaga da Ponte. Trava a zaga da Ponte, manda pra escanteio. Frank, só dá Botafogo, hein, Frank? Marcelo, quase 9 minutos e vamos dizer a real. Gol do Botafogo tá madurinho. A Ponte não tem meio campo, a Ponte não consegue fazer uma jogada no ataque, não consegue prender bola e quando tenta sair, tragédia, hein? Brei, vai pra bola, escanteio, 9 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, Série B, 11ª rodada no Majestoso nessa segunda, começando mais uma semana, começando mais um mês, segundo semestre do ano. Olha o cruzamento, bola pra dentro da grande área, o chute pro gol, ela passa, vai embora, e era o Wallace, hein? O Wallace, moreno, alto, barbudo, de primeira, perna direita, a bola subiu, foi embora, tiro de meta pro Diogo Silva fazer a batida. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Resolvi dar uma observada nas notícias da Ponte Preta e eu bati aqui. Tá nos sites, no futebol interior também. Justiça condena a Ponte a pagar atacante por dívidas. O Frank Francisco, discorra sobre Matheus Regis. Que seja feliz na carreira, bem longe do Moisés e do Lucarelli. Cara, a Edna tá colocando a mão no ouvido lá. Será que deu algum BO, Tá pedindo pra esperar, hein? Douglas Marques das Flores é o árbitro de vídeo. Futebol interior. O Elvis tira lá o Tarek. Ela tá conversando alguma coisa. Quando a fase é ruim, a gente pode esperar tudo, viu? Ela tá conversando ali. Cara, confesso que eu não vi nada de diferente. Tô falando, essa rapaziada que trabalha no VAR, velho. Meu pai amado. Bom, tá tudo certo então. Ponte Preta tem posse de bola. Tinha, perdeu. Diego Tavares deu de presente pro time do Botafogo. Sobrou pro Brei, tocou na esquerda, tinha ninguém. A sorte é que ele não viu o Igor indo no comando. Pertinho ali da marca do pênalti. Ele tocou pro lado esquerdo, tinha ninguém. Melhor pra Ponte. Só que a bola é pro time do Botafogo. Botafogo tem a bola, tem
o domínio sobre a Ponte Preta. Inocêncio soltou bola aqui no campo de defesa. Wallace para Kelvin. 3 na marcação, ele ganhou dos 3. Tocou a bola para Gava, passa a metade do gramado pelo lado esquerdo, veio para o campo de ataque. Já foi em desabalada a carreira, o Kelvin, ninguém marca. Invadiu a grande área, linha de fundo, cruzamento rasteiro para trás. O chute para o gol, passa, vai embora. Sobrou, Zé Hugo tocou para o Morelli dentro da grande área. Solta a bola para quem vem de trás. Lado direito, vem a batida para o gol do Gabriel Inocência para fora. Gabriel Inocêncio bateu para o gol, perna canhota. A bola subiu, foi embora. Tiro de meta para o Diogo Silva fazer a batida. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital do Portal Futebol Interior marcando para você 12 minutos. 12 minutos é primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 11ª rodada. Majestoso. Placar FI aponta. Ponte Preta. Botafogo, Ponte Preta 0-0. Ontem o Portal Futebol Interior transmitiu Guarani 5. Amazonas 0. Informação para a Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E agora teve uma falta ali. Esse caboclo sou eu. Não foi falta, foi na bola, né? O Júlio chegou na bola, perna esquerda na bola primeiro, mas acabou ali depois acertando. O Kelvin ficou sentindo, mas não foi falta não. Ele pega na bola, mas a posse de bola é para o time do Botafogo aqui pelo lado esquerdo. Patrick Bray, com o advento do VAR, agora qualquer coisinha os caras reclamam, né? Patrick Bray, já o Franco vai falar do jogo, hein? Toca pro Gava. Gava solta a bola um pouco mais atrás para o Wallace. Vamos lá, é agora, esse é o momento. Fala do jogo. Qual é a da peleja? Conta pra gente, FF. 13 minutos, uma partida sofrível, hein? Se o Botafogo tivesse um pouquinho de tranquilidade, carinho com a bola, já estava ganhando, Marcelo. E olha a jogada, Bray invadiu a grande área, caneta pra cima da marcação, cruzamento, bate na zaga, vai embora. Júlio, não vai de garfo, querido, hoje é dia de sopa. Tomou essa, hein? Tomou essa. E aí chegou o Lucas Cunha, mandou para escanteio. Escanteio, Botafogo pressiona. Botafogo que não vence há um tantão de jogo, hein? Daqui a pouco até vou trazer essa informação. Um tantão de jogo. O Botafogo não vence, se eu não me engano, há 7 jogos. Escanteio para o Botafogo pelo lado esquerdo. Gava na bola com a perna direita. Patrick Bray, capitão do time, com a perna esquerda. Todo mundo ali dentro da grande área. Hoje eu não vou dizer que está parecendo casa de swing, porque eles não estão se pegando. Tá um ali, até meio longe do outro. Bola para dentro da grande área. Sobe a zaga, tira. Deu rebote, sobrou. Gabriel Inocência. Ajeitou, perna esquerda. Inocêncio pro gol. Ela passa. Vai embora. Não sei se a gente vai poder chamar de lei do ex, né? Porque ele não chegou a vestir a camisa da Ponte em jogo oficial. O Gabriel Inocêncio. Teve desvio essa bola aí. Não foi escanteio, não? Tocou no Potker. Escanteio Botafogo. Escanteio confirmado, então. 14 minutos e 40. 14 e 40. Mais um escanteio para o Botafogo. Tá na tela aí o tantão de escanteios. O Gava já saiu. O Bray vai para a bola. Perna canhota. Fechado na boca do gol. Toque de cabeça fora. Vilar golpeou de cabeça. Foi aplaudido pelo comandante, pelo professor. Pelo Tencate, bom treinador. A Ponte já tentou o Tencate também, tomou não já, do Tencate, quando ele estava no Criciúma. Posse de bola e agora o Diogo Silva está sentindo alguma coisa ali, alguma indisposição, o goleirão da Ponte Preta. Então, Frank, é isso, o Botafogo manda no jogo, né? Sim, Marcelo, e a Ponte não tem meia cancha, a bola não consegue sair trabalhada, né? Chegar no pé do Elvis para que ele faça o passe. Em 3 oportunidades que ele teve, ele errou o passe. O ataque da Ponte está interessante, parecendo aquele joguinho que eu jogava quando era garoto, que era uma madeirinha, você batia na madeira a bola assim, aí ela voltava para você, sabe? Então o atacante da Ponte tá assim, você chuta nele a bola, ela bate e volta para o Botafogo. Incrível, tá queimando a bola no pé da rapaziada. Eu sei o jogo, mas não lembro o nome, cara, mas eu sei que jogo que é. Você lembrou agora, você tá falando. O Botafogo na primeira rodada ele venceu o Fortaleza por 4-0, tá? Na segunda rodada ele venceu o América 2-1, fora de casa. Então, na primeira rodada,
Em 2 rodadas ele fez 6 pontos. Depois, no restante, só fez 3. Na terceira rodada, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantas vitórias o Botafogo tem. 2? Então tá. Desde a terceira rodada ele não vem. 7 rodadas, portanto, sem vencer aí o time do Botafogo. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. 8 rodadas. Estamos na 11ª. São 8 rodadas sem vencer do Pantera na competição. E a Ponte vem tomando trauletada de todo mundo, né? Perdendo, mas perdendo assim, com requintes de crueldade, né? Para o torcedor da Ponte. São 14 jogos nos últimos... 14 gols nos últimos 4 jogos. Quem sabe hoje, né? Quem sabe Nossa Senhora do Majestoso hoje, com todo o seu poder, traz uma vitória para a Ponte. Vamos ver esse lance. David da hora dominou, invadiu a grande área, lado esquerdo, cruzou na boca do gol, era pro Potker. Sobe, a zaga tira, deu rebote, sobrou, caiu pro Elvis dentro da grande área, tocou pro Potker, pro Diego Tavares, queimou pro gol, bateu, bate na zaga, vai embora. Chegamos. Vilar tirou. Chegamos, escanteio para a Ponte, se eu não estou enganado, o primeiro da Ponte no jogo, Frank. É uma boa jogada, boa tentativa, mas quando o momento é ruim, né, falta tudo, né, Marcelo? Essa bola ficou a caráter pro Potker chutar, ele acabou rolando de novo aqui pro Tavares, escanteio. E futebol tem dessas, né? Quem não faz acaba tomando, né? Vamos lá, Elvis. Coloca na cabeça de alguém aí para mandar essa bola pro fundo da rede, no ombro, no peito, sei lá, no joelho. Vai Elvis pra bola, boca do gol, toque de cabeça dentro da grande área, afasta. A zaga tira, deu rebote, sobrou. É da Ponte. Vai sobrar ali, mas a Edna marcou alguma coisa. O famoso perigo de gol, diria o outro. Então é posse de bola para a defesa. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Mano, o que ela marcou, hein? Ela marcou uma falta de alguém da Ponte dentro da grande área. De boa mesmo, eu não vi falta nenhuma. Mas é ela que manda. É o perigo de gol, Marcelo. E olha que a TV repetiu aqui umas 2 vezes, hein? Olha o Botafogo, campo de ataque pelo lado esquerdo, trabalhando posse de bola com o Igor, dominou, soltou pro Brei, escorregou, mas deu certo pro Igor ainda, tocou pro Kelvin, aí por baixo o menino Júlio, mete o pé na bola, tira dali, manda a bola pra lateral, posse de bola, campo de ataque lado esquerdo, favorece ao Pantera, vai o Capita, o Brei pra bola, tocou ela pro jogador que é o Wallace, jogando aqui no campo de ataque, trabalha a posse de bola pra equipe do Botafogo, pro atleta número 5 do Botafogo, Leandro Maciel dominou, tocou pro Wallace, jogou na frente, o Kelvin deixou passar, ela sobrou aqui no campo ofensivo, é pro Gava, vai com ele o Lucas Cunha, vai explodir contra a marcação do Gava, o Gava foi inteligente, pulou, né? Aí a bola acabou não batendo no jogador da equipe do Botafogo, então é lateral, posse de bola, campo de ataque, favorece o Pantera. Sérgio Carvalho também é futebol interior. Acesse o portal futebolinterior.com.br e confira a coluna de Sérgio Carvalho. 19 minutos e meio, o Botafogo recua essa bola. Olha, o Botafogo tem goleiro no jogo hoje. Vitor Souza trabalha só quando vai bola recuada, pelo menos por enquanto, ou quando tem que bater tiro de meta, que ele bateu um só. Posse de bola para o Inocêncio, soltou a bola na frente para o Zé Hugo, aí o Danilo Barcelos chegou para cima dele, a Edna deu vantagem ou deu a falta? Deu a falta, parou o jogo, então é falta, posse de bola para a equipe do Botafogo. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Bom ter você junto com a gente acompanhando a nossa transmissão. Mais de 127 aparelhos conectados. Obrigado, viu? Todo mundo que está junto com a gente aí. Você que está mandando mensagem, compartilha a nossa transmissão. Fique à vontade. Fique à vontade para mandar a sua mensagem para a gente. Cara, tem uma mensagem aqui que eu vou ler. Gostei dessa. Verônica. Ponte vai terminar entre os 10 melhores. Verônica, minha querida, que Deus te ouça. Que Deus te ouça. Posse de bola aqui para o time do Botafogo, trabalhando pelo lado esquerdo. Bola para o Botafogo, campo de ataque com Wallace. Wallace trabalha com Kelvin. Leandro Maciel deu para o Kelvin. Kelvin vai para cima na marcação do Diego Tavares. Ganhou os trancos e barrancos, vai levando. Aí chega por baixo. Quem estava aqui? O Potker, cara, ajudando na marcação. Aí deu essa bola lá pro David da hora. O Elvis está no círculo central do gramado, mas são 1, 2, 3, 4, 5 jogadores de uniforme tricolor do time do Botafogo na marcação. O Botafogo jogando com aquela camisa listrada, né?
listrada nas cores preta, vermelha e branca. Olha a ponte, campo de ataque pelo lado esquerdo, para cima da marcação. É o Danilo Barcelos para lá, para cá, descolou o cruzamento na boca do gol, vai embora com desvio. Se teve desvio, escanteio para a ponte, Frank. É, uma boa chegada de novo, Marcelo. A ponte tentando chegar pelo lado aí. Barcelos agora explorou bem a marcação, né? Só relembrando aqui, Marcelo, que mau gosto do Botafogo nessa camisa número 2. Eu não gostei. Não gostou, não? Não. Tá uma camisa tão bonita o Botafogo. Essa aí ficou horrível, hein? Posse de bola para o time da Ponte Preta. Elvis vai para a bola na cobrança do escanteio. O Luiz Felipe é o PH, que está no banco de reservas. É ele mesmo, é o PH que o Rodrigo Santana chamava de PH. É ele mesmo. Vai para a bola o Elvis. Tá perto dele ali o David da hora. Não sei porque que não vai dentro da grande área. Recebeu. Quer ver que saiu o gol? Ó, cruzamento na boca do gol no primeiro pau. Morelli meteu a cabeça na bola, tirou. O narrador corneta e a jogada, quem sabe, poderia até sair o gol. Jogada ensaiada. O David da hora jogou essa bola dentro da grande área. Mas é assim, só para explicar, eu acho, toda vez que eles fazem isso, falta um jogador dentro da grande área. Põe lá na grande área no rebote. Enfim, porque vai ser um cara que vai bater o escanteio, né? Mas essa jogada foi curta, foi jogada ensaiada, tá? A Ponte tem posse de bola aqui no campo de ataque com o Potker, jogando para trás. Deu a bola para o Danilo Barcelos, também indo para trás. A Ponte vai se recompondo aqui com a bola, mas no campo de defesa jogando para trás. A bola sobrou ali, o jogador da Ponte escorregou, o André Lima. Pediu a falta, a Edna não deu não. Bateu a falta rapidinho ali o Morelli. 2 bolas no campo, no pódio. Uma tem que sair, falta para cima do Zé Hugo. O Zé Hugo não para em pé, hein? É um ponta rápido. Esse Zé Hugo. O Ger Produção tá falando, coloca um zagueiro no lugar desse Júlio. Por quê? Do banco de reservas tem o Everton e o Palácios. Enfim. Marcelo Parreira, valeu Marcelo. Obrigado aqui pela sua mensagem, tá? O Abimael Corsatos, o outro Corsatos não chegou ainda, mas daqui a pouco ele chega. IFF, tamo junto, like 43. Obrigado. Todo mundo que tá mandando mensagem pra gente aqui. Ponte Preta se segura aqui no campo de defesa, mas é o Pantera que manda no jogo. Já passamos a metade deste primeiro tempo, 0-0, 23 minutos e meio. 23 minutos e meio passados do primeiro tempo, é posse de bola para a defesa. Pertinho ali da Fabrini Bevilacqua. Lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece a Ponte com o Barcelos. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E agora a Edna vai marcar uma falta e a Ponte levava vantagem aqui no campo de defesa, mas ela parou para marcar a falta do Morelli. Baixe o placar ao vivo do futebol interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo futebol interior, ó. O mais completo. Macaquinha jogando, pegando o Pantera, 0-0. A Ponte precisa da vitória para sair da zona. O Botafogo com um empate. Esse empate está tirando o Botafogo da zona, porque ele tem um saldo de gols melhor ou menos pior do que a equipe do Avaí. Vai chegando a 10 pontos. A Ponte vai indo a 8 pontos. Deixa eu ver se esse resultado coloca a Ponte Preta na frente do Londrina. Ponte iria a 8 pontos, Londrina 8. Não, por causa do saldo de gols. Olha a bola, campo de ataque para ninguém. Vai ficar fácil para o goleiro, o Vitor Souza. Então o empate vai manter a Macaquinha ainda na penúltima colocação com os mesmo número de pontos do time do Londrina. Seja bem-vindo e atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Toque eletrônico marcou para você 25 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona 2026, 11ª rodada, majestoso. Ponte, Botafogo e Ponte 0-0. Lembrando que tivemos já por essa rodada Fortaleza vencendo o Juventude pelo placar de 2-1. Já eu falo da Rivalo, porque aqui vem Botafogo, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, era pro Igor. Sobe, a zaga da Ponte tira, deu rebote, sobrou pro Gava, soltou dentro da grande área pro Hugo, bateu pro gol, pega o goleiro Diogo Silva. Defesaça do goleiro da Ponte, na batida que veio dentro da grande área ali do Hugo, quase o gol do Botafogo. E eu quero falar para você da Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal
de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. Hoje eu tô com a Macaca e o Pantera no Futebol FI. Cara, tem jogador da Ponte caído dentro da grande área ali. Eu acho que é o Márcio Silva, hein? É isso mesmo, Marcelão. Na jogada que passou agora, ele, no replay aqui que eu percebi, ele girou, no girar o corpo, a perna ficou presa, ele girou. Eu não sei se foi tornozelo. Ah lá, ele tá mostrando a parte de trás da coxa. É muscular, hein? É muscular aí, ó. Repara que ele fica com a perna travada, ó. Olha lá. É. Já falou pro Diogo que tava sentindo ali. É o Everton, né, que tá fazendo trabalho de aquecimento. O Everton, portanto, trabalho de aquecimento. Ó, a TV foca aqui o Edson Boaro, mas tá com um agasalho bonito da Ponte Preta, né? Um agasalho bonito, cara. Uma blusa bonita. Olha. Rapaz. Vamos lá. Abraçando você que tá junto com a gente. O Roberto César Santos tá aqui. Valeu, Roberto. Ronaldo Neto também tá aqui. Abraço para você. Obrigado, abraço para você que está junto com a gente acompanhando aqui a nossa transmissão. Vamos juntos, ó, mais de 150 aparelhos conectados. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Bem-vindo, bem-vinda. Lembrando que daqui a pouquinho tem um intervalo FI. 27 minutos e meio passados deste primeiro tempo, vai recomeçar o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Cleiton Rogério tá com a gente. Boa, Cleiton. Um abraço para você, meu rapaz. Thiago Barba também tá aqui. Valeu, Thiagão. Todo mundo que tá mandando uma mensagem pra gente. Valeu. O Andrei Assunção tá falando que apostou 3 mil no Botafogo. Rapaz, tá com a bala, hein? Tá com a bala, hein? Tá virando quanto se o Botafogo vencer? Eu nem sei, nem acompanhei aqui. Lá na Rivalo, lá tem todas as odds também. E agora tem o Patrick Bray colocando a mão no rosto e a Edna vai tirar o cartão. A Edna vai tirar o cartão. Alguém vai levar um cartão amarelo ali. Vamos ver se é o Diego Tavares, se é o Potker. É o Diego Tavares. É o Diego Tavares tomando um cartão amarelo depois de uma jogada para cima do Patrick Bray. Vamos ver. O Kevin deixa de cabeça. E aí o Diego Tavares estava com o cotovelo com a asa aberta. Acerta o rosto e acertou mesmo do Patrick Bray. Vamos ver se o Douglas Marques das Flores não vai entender que tem ali o famoso gatilho e vai chamar a Edna, né? Eu tava para falar isso, Marcelo. Vamos torcer para ficar no amarelinho que tá de bom tamanho, hein? Se for no VAR, pode dar BO. Eu abaixei aqui para pegar o cartão amarelo, mas já peguei o vermelho. Aliás, o cartão amarelo que me deu foi Elson Mariano, esses dois cartões aqui, né? Por enquanto eu vou mostrar esse na tela, ó. Tô mostrando esse. Mas não sei não, hein? Olha, foi bem no limite. Tem que tomar cuidado, né, cara, com o advento do VAR, cara. Tá certo, vocês estão pilhados, vocês não recebem uma pancada de mês, sabe? A torcida critica, a imprensa critica. Eu sei de tudo isso, mas dentro do campo, olha lá, vai expulsar. Vai expulsar. Ela vai expulsar o Diego Tavares. Eu queria estar errado, mas vai ser vermelho pro Tavares. Tem jeito, né, cara? Ela vai expulsar. Diego Tavares, olha que eu gosto do Diego Tavares. Mas pra quê? Pra quê ir com o cotovelo desse jeito, Diego Tavares? Pra quê? Né? Tá certo que a gente pode entender que ele estava tentando proteger, mas ele faz um movimento de levar o cotovelo ali no rosto do jogador, né? Chega a pegar no pescoço pro rosto. Você imagina, a situação, o jeito que tá, a Ponte com 1 a menos, com menos de 30 minutos do primeiro tempo. E aí, Franqui, não tem jeito, eu acho que com o VAR vai expulsar. Sinceramente, Marcelo, é lamentável que a gente vê em campo. O futebol já não tinha, né? Agora uma atitude dessa daí é difícil até pra gente fazer um comentário tranquilo. Esse tipo de jogada você tá assumindo o risco de tomar um cartão vermelho. Os caras só fazem isso na vida, estão acostumados. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. A gente é obrigado a ver isso. Tudo bem, você não está recebendo, você quer jogar, joga, a gente vai bater palma, vai achar legal. Mas, pô, olha que bobagem, né? Você acabou de falar aí, já tá ruim pra Ponte com 11. Você imagina a Ponte com 10 em campo, o que vai virar agora? O cara vai trocar o cartão e eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou trocar o cartão, ó. Esse aqui já
E ela vai dar cartão vermelho pro Diego Tavares. Ó, cartão vermelho, expulso o Diego Tavares. Diego Tavares, aqui tem um cara que gosta muito de você. O Potker também tomou cartão amarelo. Então vamos lá, Potker toma cartão amarelo por reclamação. Aqui tem um cara que gosta muito de você, que não esconde ninguém, que é Ponte Pretano. Mas você mereceu ser expulso, meu querido. Você mereceu ser expulso. E o Potker que fica quieto também, que vai ser outro que vai ser expulso. Não tem jeito, com o advento do VAR, é expulsão. A expulsão vai fazer o quê, Diego Tavares? Expulsão justa, ô Frank. Ah, não tenho o que falar. Sem sombra de dúvida, é lamentável. O jogador com a experiência, a capacidade, o quilate do Diego Tavares tomar um cartão desse foi juvenil, né? Foi juvenil. Eu acho que nenhum jogador de base faz uma bobagem dessa. É um absurdo deixar a Ponte com 10 jogadores numa partida dessa sofrível, que já está terrível, do time jogar. Ah, é muita irresponsabilidade pro meu gosto, viu? Deixa eu olhar aqui, eu passei os pendurados da Ponte Preta e eu acho que o Potker estava pendurado. Tá tendo um outro BO lá, hein? Eu não sei qual é, não sei se vai ter alteração, mas tá tendo um outro BO lá, hein? Será que é para expulsar mais alguém? Ou para ver alguma coisa no VAR? Deixa eu ver, David Braz não vai jogar mais pela Ponte Preta. Lucas Cunha, Miguel, Márcio Silva, Danilo Barcelos e Tarek. Não, o Potker não estava pendurado, só se estiver agora. Falta para o Botafogo, que com 32 minutos tem um jogador a mais, porque o Diego Tavares foi expulso. Posse de bola para o Botafogo, bola enfiada aqui na boca do gol, lado esquerdo, chega a zaga da Ponte, tira. Cai com o Barcelos, tocou bola para o time da Ponte, perdeu, recupera o Botafogo, cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo. Aí o Júlio chega, tira, Potker, tomou cartão amarelo, bateu contra a marcação do Brei, foi embora. Posse de bola para a equipe da Ponte Preta. Lembrando que no jogo anterior, né, a Ponte Preta teve também a oportunidade de jogar 20 minutos com um jogador a mais e tomou 2 gols, né? Mas fazer o quê? Enfim, vamos lá, 33, já não, a situação já não é boa. E os caras dentro do campo também não se ajudam, né? Vamos lá, o Potker nessa bola recuada correu, fez a pressão, David da hora vai, aí o Morelli tem que jogar a bola para fora. Na verdade era o Vilar, jogou a bola para fora porque foi pressionado pelo David da hora. Como o Diego Tavares é atacante, né, o Frank, não tem muita coisa para mexer, o Edson Boara pode deixar o time assim mesmo, né? Sim, não precisa nem mexer por enquanto não, né? Vamos ver aí no intervalo. E eu nem falo mais de mudança, Marcelo. Você olha para o banco e os jogadores que têm jogado aí, eu sinceramente, eu pediria para trocar todo mundo, né? Mas não tem como. Vamos ver esse lance, bola enfiada para dentro da grande área, David da hora invadiu a grande área, soltou essa bola do lado esquerdo, é pro Danilo Barcelos, tem ninguém na grande área, chegou o Potker agora, ele tocou pro Elvis deu a bola, soltou no meio, trabalhando com o Tarek, passagem ali do André Lima, a bola voltou, sobrou pelo lado direito para Júlio toca para Lucas Cunha, parece que o Márcio Silva tá recuperado, tá lá no jogo, tá lá atento o Márcio Silva, bola enfiada aqui do lado esquerdo, sobe Kelvin, mete a cabeça na bola, tira, é lateral, posse de bola pro time da Ponte, Júlio vai para cobrança no manual, solta a bola, trabalhou pro time da Macaca, tocou a bola para Potker joga lá atrás pro time da Ponte, trabalhando a bola pro Márcio Silva, o Lucas Cunha tá aqui, vai receber do Diogo Silva pro Lucas Cunha, barbudo Lucas Cunha, toca a bola pro Potker devolve pro Lucas que vai dar um bico na bola pelo lado direito, aí sobra o Morelli, mete a cabeça na bola, cai aqui no campo de ataque, mais no peito do Márcio Silva, recupera pro time da Ponte, pro Tarek, errou o passe, tocou pro Júlio, aí chegou empurrando o Brei, posse de bola para Ponte, vai marcar a falta a Edna. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Anota aí, 35 minutos passados. É primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 11ª rodada no Majestoso. O placar tá assim, ó. Ponte, Botafogo e Ponte, 0-0. Lembrando que o Diego Tavares foi expulso a 30 minutos deste primeiro tempo. Tivemos pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Atlético Goianiense empatando com o Goiás pelo placar de 1-1. Informação para Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite os 25% de cashback. Até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsa. Site para maiores de idade.
Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Sou eu com você aqui no Portal Futebol Interior. A Ponte bateu a falta. A zaga da equipe do Botafogo tirou. A bola voltou, sobrou no contragolpe pro Botafogo. Kelvin chega. O Júlio recupera. Evita o problema para a Ponte. Solta a bola para Elvis. Elvis aqui do lado direito alongou o passo, tocou na frente. É pro David da hora e chega por ali o Vilar. Meteu o pé direito na bola, tirou, mandou essa bola para lateral. É lateral, posse de bola pro time da Ponte no campo de ataque. Parece que melhorou com um a menos. Parece que melhorou com um a menos. Eu ia te falar isso, Marcelo. Pelo menos a Ponte agora tá sabendo o que fazer com a bola no pé, né? E que faz, hein? Vai Elvis pra bola. Opa! Foi falta no 10, hein? No Capita. Voltou a ser capitão. De Capita pra Capita. Falta pra Ponte Preta. Deu uma melhorada jogando com um a menos. Ê, Ponte Preta, hein? Quer saber tudo o que acontece com o seu time do futebol? Acesse futebolinterior.com.br. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bem-vindo, bem-vinda você que está junto com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Mais de 223 aparelhos conectados junto com a gente, a Rádio Futebol na Canela. Tiago Lopes de Faria, grande abraço para você, queridaço. Falta para Macaca, 37. Vamos, Ponte, vamos, Elvis. Quem sabe o primeiro gol com um jogador a menos. Elvis vai para a bola, Edna conversa com todo mundo ali. Todo mundo se pegando na grande área, não é na pequena área. Chuveirou na boca do gol, sobe a zaga, mete a cabeça na bola, tira rebote, é para Ponte. Marcelo ganhou de cabeça, mas aí subiu por ali o Vilar. Ganhou, Botafogo tenta puxar o contragolpe, não consegue. A bola volta, sobra para Ponte. Lá do canhoto, Potker olhou para dentro da grande área, ameaçou fazer o cruzamento para lá, para cá. Linha de fundo, linda jogada, Potker. Cruza, Potker. Cruza, meu filho. Jogada foi bonita. A cruza, tava sem ângulo. Vai fazer o quê? Furar a rede. Não ia valer o gol, né, o Frank? Não. Tem coisa que chega a ser cômico, né? Ele desce pela ponta, faz a jogada. Acho que a hora que ele ergueu a cabeça, ele falou assim: não tem centroavante, deixa eu me livrar da bola. E aí foi isso que ele fez. Bem-vindo, você que está acompanhando a nossa transmissão. Vamos juntos. Olha o Botafogo. Kelvin dominou, soltou essa bola para Leandro Maciel de primeira. Vira o jogo, toca na canhota, vai pintar o gol do Botafogo. Cruzamento passa por todo mundo. Danilo tira. Cruzamento do Brei. Na pequena área não tinha ninguém. A Ponte está se safando. Escanteio para o Botafogo. Escanteio para o Botafogo. Botafogo chega com muito perigo. Frank Francisco, vai ser difícil segurar, hein, Frank? Ah, se a Ponte voltar jogando, ou melhor, não jogando, que ela não joga, vai ser um BO bravo, hein? Escanteio para o time do Botafogo. Escanteio para o Botafogo, vai para a bola. Gava. Rafael Gava. Toque de cabeça, Diogo! Diogo! Aquela manchete na bola para tirar da pequena área. Serviu e agora a Edna parou o lance. Eu não sei porque que ela parou, mas ela parou. Ela parou o lance. Marcar impedimento não pode, porque não tinha impedimento, né? Não tinha impedimento. Ou a bola fez a curva por fora ali. Acho que foi isso, viu, Frank? Não deu. Ela é confusa pra caramba, viu? Não deu pra entender, tá? O jogo, além de ser ruim, a arbitragem tá favorecendo a bagunça. Muito bem. Bagunça. E teve troca na Ponte Preta, então. Nossa produção com o Bolacha, que tá atento. O Everton tá no jogo no lugar do Márcio Silva. Teve a troca, então. Eu confesso que não vi. Agora tem uma falta boa pra Ponte, hein? Em cima do Elvis. Ali pelo lado esquerdo. Ali pelo lado esquerdo, falta perigosa. E ele sofreu a falta e ele é o cara, hein, ô Frank? Marcelo, é engraçado, né? A gente não quer pegar no pé de arbitragem, mas vamos lá, ó. Por que agora não teve cartão? O jogador da Ponte faz falta, é cartão. O outro faz falta e não tem cartão. Eu honestamente, isso é o critério que eu não gosto. Já tá lá no banco de reservas o Márcio Silva, portanto o Everton tá no jogo. O zagueiro da Ponte Preta, daqui a pouco eu vou confirmar o número do Everton, mas ele tá no jogo. O número 15, né? 15, muito bem. E tem uma faixa na torcida lá, fora Eberlin. Falta pra Ponte, vamos ver. O Elvis é o cara. Vamos, Elvis. Joga essa bola no gol, Elvis. 40 minutos passados do primeiro tempo. 40 passados. O Danilo Barcelos está lá também. O Vitor tá esperto, o Souza. Porque ele tá aqui no poste direito. São 4 na barreira. Demora também para cobrança de falta, hein? Pelo amor, hein?
Ai, que saudade do Dicá. Elvis, encarna o mestre aí, manda lá dentro. Vai Elvis, passa na bola, Danilo Barcelos. Elvis bateu pro gol, desviou, vai embora. Escanteio, jogada ensaiada. O Danilo Barcelos deu um topazinho na bola com a perna esquerda. O Elvis chutou, a bola se perdeu, foi embora. É escanteio para Ponte, mais um no jogo para Macaca. Vamos, Macaca, finalzinho de primeiro tempo. 41 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0. Você tá na FI Play, também na Rádio Futebol na Canela, Portal Futebol Interior, no nosso canal de áudio. Obrigado pela audiência. Danilo Barcelos, 41 minutos e meio, vai para a cobrança do escanteio lá pelo lado esquerdo. Vai, Danilo. Ô, Edna, para de falar, minha filha. Para de falar, autoriza aí, Edna. 41 minutos e 40. É primeiro tempo de jogo, bola para dentro da grande área. Sobe a zaga. Sobe a zaga, tira. E agora tem que tomar cuidado com o contragolpe dos caras, hein? E ainda bem que o Kelvin errou. A bola sobrou pro Elvis, tentou um tapa na frente, perde a bola. Recupera o time do Botafogo, aí vai subir por ali o Everton. Mete o cabeção na bola, tira. Só que errou no bote. Sobrou pro time do Botafogo. Essa bola tá alongada pro Hugo. Ele é rápido, correu, vai pra cima da marcação, vem cruzamento, vai marcar a falta. Fabrini vai marcar a falta. Cara, Lucas Cunha também é outro, hein? Lucas Cunha também é outro. Aí você tira a minha paciência, Lucas Cunha. O cara tava chegando desequilibrado. A bola tava quase saindo, ele chega e empurra o cara, ô Frank. É falta isso aí. Na frente da bandeira. Marcelo, falar às vezes que certas coisas é falta de inteligência seria falta de educação da minha parte. Então eu vou dizer assim, como o momento é ruim e o pessoal não recebe, eu acho que tá tendo um probleminha de neurônios aí. Essa jogada era só tirar o corpo, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Valeu todo mundo que está participando com a gente, obrigado pela audiência, quase 43, 42 e 50, é falta perigosíssima, favorece a equipe do Botafogo, é aquele escanteio de mangas curtas, Gava, vai para a bola, Elvis está na barreira, Fabrini pede para esperar ali um pouquinho, porque a Edna pediu alguma coisa diferente, eu acho que vai, aquela faixa lá na torcida, sinalizadores ali, onde tem uma faixa falando também, Abdala omisso. Não pode, né? Vai pra bola, vai pra falta. Autorizado, boca do gol, toque de cabeça, sobe a zaga, tira, deu rebote, caiu, entrada da grande área, vem o chute pro gol, fora. Gabriel Inocêncio. Manda a bola pra linha de fundo, tiro de meta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Os homens, a PM chegou lá pra acabar com a festa, com a farra da torcida, com os sinalizadores, enfim. 43 e 50 passados o primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2026, Estádio Moisés do Canélio, placar FI aponta para você. Ponte Preta, Botafogo, Ponte Preta, tudo igual, 0-0. Pela Série B, 11ª rodada, tivemos no sábado, no clássico pernambucano, o Sport batendo o Náutico pelo placar de 2-0. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Cara, posso estar enganado. A faixa tá ali no meio do pessoal da Jovem, tá? Onde estavam os sinalizadores ali. Falta pra Ponte, bola pra dentro da grande área, toque de cabeça, sobrou de novo na grande área pro David Daura, cruzou na boca do gol, bate na zaga do Botafogo, bate na zaga do Pantera, bateu no Gabriel Inocêncio, e eu vi o jogador da Ponte Preta olhando pra Edna ali, querendo um pênalti, mas o jogador tava com a mão colada no corpo, né? Tava com a mão colada no corpo, toque eletrônico marcando 45, vamos ver quanto vamos ter de acréscimo, o quarto árbitro ainda não subiu, acho que a Edna não apontou pra ele quantos minutos de acréscimo, hein? Quarto árbitro é o Guilherme Nunes de Santana. É lateral pra Ponte. Cara, eu tô pra te dizer que a Ponte melhorou com um jogador a menos. É lateral pra Ponte, lado esquerdo. 45 minutos e meio. Estão revisando o lance pra ver se foi toque de mão ou não. Não foi. Segue o jogo. Danilo Barcelos. Tocou pro Elvis, pro Danilo, pro Elvis. Olhou dentro da grande área. Vai cruzar na boca do gol. Sobe, a zaga tira. Deu rebote, sobrou pra Macaca, pra Tarek. Tarek domina, meia direita, ponta direita agora pro Júlio. Fez a finta pra cima da marcação do Gava.
ganhou a falta. Falta, posse de bola para o time da Ponte. É mais uma chance de jogar essa bola lá dentro da grande área. E a Edna tá brava ali com o banco de reservas da Ponte Preta também, que estão reclamando alguma coisinha com ela ali. Falta já cobrada, cruzamento na boca do gol, primeiro pau. A zaga afasta no peixinho. O Wallace, mandando a bola para escanteio. A Ponte deu uma melhorada no jogo, viu, Frank? Marcelo, nós estamos com 46 minutos acabando o primeiro tempo. E por incrível que pareça, a Ponte com 10, a Ponte parece que se achou, né? Se achou aí, consegue conter o Botafogo e a Ponte tá chegando. Por incrível que pareça, acredite se quiser, torcedor. Falta para Ponte, Elvis de Trivela, meia altura na boca do gol, afasta, a zaga tira, vai cair para ele vai deixar sair, 4 de acréscimo. Vamos até 49, 46 minutos e meio, Elvis bateu o lateral rapidinho, tocou a bola pro David da hora, faz o pivô, faz o giro para cima na marcação, tocou pro Elvis, fez a finta, enganou a marcação, tocou para trás, muito forte pro Júlio, mas ainda no campo de ataque, só que ele vai recuar lá pro goleiro, Diogo Silva, fazendo um líbero, pé na direita, dá um bico na bola todo de azul, o Diogo Silva vai jogar essa bola aqui no campo de ataque, o Elvis vai subir com o Wallace, aí o Wallace dá um bico na bola. O Elvis foi no corpo dele, ele ficou bravo. Deu um bico na bola, tirou dali. Mas tava sozinho o Wallace também. Agora faltou inteligência, hein? Ele podia ter dominado, né? Que ele tava sozinho. É lateral pra Ponte. Melhor pra Ponte. Vai tocando bola. Campo de ataque. Potker. Vira o jogo. Outro lado esquerdo. Pro Danilo Barcelos. É bom de cabeça. Sobe. Inocêncio tira. E agora tem que tomar cuidado com o contragolpe do Pantera. É do Botafogo. A bola com o Morelli. Dominou. Passa a metade do gramado pelo lado direito. Solta essa bola. Trabalhou pro Inocêncio. Pela meia direita. Por baixo. Chega por ali. André Lima tira. Rebote. Sobrou ainda pro Morelli. Pega a bola. Solta do lado direito. É pro Hugo. Hugo, o ponta. Zé Hugo. Da equipe do Botafogo. Cruzamento na boca do gol. Sobe. Lucas Cunha tira. Cai aqui do lado esquerdo pro Pantera, pressiona, quer o primeiro gol do jogo, posse de bola pro Brei, Brei dominou esse empate, vai tirando o Botafogo da zona do rebaixamento pro Kelvin, Kelvin pra Gava, Gava soltou na canhota pro Brei, cruzou na boca do gol, fechado, dá um tapa, Diogo tira, chega na sequência, David da hora, joga pro alto, Diogo Silva, David da hora ajudando na marcação, e agora tem uma treta ali do Diogo com o Danilo. Ficou boa a situação não, hein? Ficou bom a situação não, hein? Diogo Silva dá um bico na bola, não tem ninguém no campo de ataque. FI Play, som e imagem, no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Botafogo tem posse de bola aqui no campo de defesa. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Pantera no campo de ataque. FI Play, som e imagem. No melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já era. Ponto final no primeiro tempo. Fim de jogo no primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. Ninguém é de ninguém. Ponte Preta e Botafogo vão empatando pelo placar de 0-0. Lembrando que o nosso Diego Tavares foi expulso por uma cotovelada no Patrick Brei. Ainda com 30 minutos do primeiro tempo, a Ponte tem um jogador a menos. O Botafogo vai empatando com a Ponte vai empatando com o Botafogo. Resultado que tira o Pantera da zona do rebaixamento, vai indo a 10 pontos pelo saldo de gols, vai ficando fora da zona. E a Ponte Preta continua na zona do rebaixamento na penúltima colocação com esse resultado. Vai indo a 8 pontos. Bom, até a expulsão, o Botafogo era melhor, depois a Ponte melhorou. O Wallace vai falar conosco, barbudo, moreno, alto, já jogou na Ponte. Pelo menos estava na Ponte. E aí, Wallace, o que você tem para dizer, querido? Fala. Então, boa noite. Nosso time começou bem, né? Com a proposta que nós tínhamos de ser agressivo, de buscar sempre o gol, marcar pressão. Mas funcionou durante 20 minutos. Depois eles tiveram um jogador a menos. Nós perdemos um pouco na marcação porque eles se lançaram um pouco mais, estão arriscando um pouco mais, mas agora a gente tem que trabalhar um pouco melhor a bola e poder aproveitar melhor as oportunidades de concluir tudo em gol. É isso, o Wallace falando então no microfone aqui do Portal Futebol Interior. FI Play. Eu acho que ninguém da Ponte vai falar, tá? Eu acho que ninguém da Ponte Preta vai falar devido a toda a situação. Mas, ô Frank, já tem um intervalo FI, mas até a expulsão o Botafogo era melhor. Depois a Ponte equilibrou o jogo com 1 a menos, cara. Eu vou falar um negócio pra você. O futebol é um negócio interessante por isso, né, Frank? O futebol ele é apaixonante, ele é
Gostoso demais, Marcelo. A gente poderia aqui estar falando da Ponte estar perdendo por Botafogo. E por incrível que pareça, a grande realidade está aí, né? O Wallace acabou agora no comentário dele de falar. O Botafogo teve um domínio até os 20 minutos da partida. E a Ponte, Marcelo, dos 20 para frente, agora até os 46, né, que foi o jogo, a Ponte teve melhor que o Botafogo. O problema da Ponte é falta de confiança, falta de qualidade mesmo, vamos falar a verdade, né? Porque senão a Ponte poderia até já estar vencendo o Botafogo, por incrível que possa parecer, Marcelo. Os meus olhos às vezes não acreditam no que estão vendo. Mas assim, é muita judiação, né, Marcelo, que fizeram com a macaca, né? O pessoal podia pegar o boné e ir embora, né? A gente não precisa ficar falando toda hora, né? Pede pra sair e sai. Sai logo. Dá uma olhada no que tá acontecendo aí. Sai. Pelo amor de Deus. Uma luzinha no fim do túnel, aquelas faixas lá na arquibancada, viu? Até que enfim, hein, do Marcelo? Sinalizador eu até não curti não, porque pode dar punição pra Ponte. Agora as faixas, que também eu acho que pode dar punição também, tá? Não, mas olha, é uma manifestação de você... luzinha no fim do túnel. Marcelo, mas não falou nada pejorativo, então não tem por que ter problema. Não. E é um direito de manifestação. Ou será que não estamos numa democracia? É isso, tem um internauta que tá falando aqui, o Crodi. Ponte Preta é melhor. Depois da expulsão, sim. Tô contigo. Mas ainda pode se ganhar com uma pessoa a menos. Pode se ganhar, pode se perder. A Ponte no último jogo, com um a mais, tomou 2 gols. Tomou 2 gols. Muito bem. São 7 da noite, mais 53 minutos. Tava boa a transmissão, né? Mas o cara chegou para tumultuar. Então daqui a pouco vem aí o intervalo FI no comando do nosso CC aqui do Futebol Interior. Carlos Corsato vem aí já e eu volto para todo o segundo tempo de Ponte Preta 0, Botafogo também 0, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. É hora de pintar a tela. Carlos Corsato.
7 da noite, mais 57 minutos. Olá, torcedor. Grande abraço para você. Tá no ar o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. 11ª rodada. É Série B do Campeonato Brasileiro. Gloriosa Macaca, com toda a sua história em campo, contra o glorioso Botafogo de Ribeirão Preto. O Pantera contra a Macaca. Macaca contra o Pantera. E a Ponte tá empatando com o Botafogo pelo placar de 0-0. Bom, o intervalo de jogo para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá, aberto até 2 da madrugada, hein, meu amigo? Até 2 da madrugada. Peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. Pizza é do Dadá. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano, 2514 1171, Hora da Macaca. Toda segunda-feira no YouTube, Hora da Macaca. Obviamente que hoje estamos por aqui transmitir o jogo da Ponte Preta, então, Hora da Macaca na quarta-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, Frank Francisco comenta, Marcelo Corsato tá transmitindo, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, mesa de áudio e vídeo dos canais de futebol interior. Aliás, contar uma aqui de bastidores do rádio, né? Fui passar a ficha técnica lá pro pessoal da Rádio Futebol na Canela, pro meu amigo Tiago Lopes de Faria, o TLF, e o TLF veio com essa. Ô Corsato, cada uma, hein? Eduardo Bolacha, eu falei, chama ele de Eduardo Rodrigues pra você ver se ele não fica bravo. É o famoso Eduardo Bolacha, o Bolacha, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Um abraço pro TLF. Ontem tinha um rapaz transmitindo um jogo do futebol amador e o comentarista dele era o Menino Maluco. Menino doido, sei lá, eu não sei o nome do cara até agora. Moleque chato. Moleque chato. Então, Eduardo Bolacha, velho, tá sensacional. Gente boa demais o menino lá. Não. É influencer. Percebi, pô, mas moleque chato. Eu poderia colocar pra você, né, a sua narração no primeiro tempo, né? Narrador chato. Velho chato. É. Pô, tá louco, cara. Você quer que eu leia a nota oficial? Então, eu mandei pra você, né, quando você falou... Não, isso eu não li. Isso você não fala que eu não li. Você não... falou que o torcedor da Ponte Preta ouvindo a minha narração ia ter depressão. Isso aqui eu não quis ler, ó. Isso é informação. Tudo que eu falei pra ele fora do ar, agora ele vai passar no ar, viu, minha gente? Bom, ó, só pra você ter uma ideia, isso é porque eu não quero que o torcedor da Ponte fique triste. A Ponte deu um chute no gol contra 11 do Botafogo. 40% de posse de bola da Ponte, 60% posse de bola da equipe do Botafogo. Escanteios foram 8, pelo menos na minha marcação aqui, 4 para cada lado, 4 para a Ponte e 4 para a equipe do Botafogo. O Frank Francisco, bom, ouvindo a transmissão do Marcelo e os seus comentários, a Ponte não jogou bem no primeiro tempo, mas depois que o Diego Tavares foi expulso justamente, né, segundo vocês, a Ponte parece que deu uma melhoradinha, não é mesmo, Frank? Boa noite pra você. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Tamo na área. Carlos, a gente tem que falar o que é real, né? A Ponte vinha fazendo uma partida lamentável. Aí o Diego Tavares fez um negócio que, assim, de assustar a gente, porque é um jogador experiente, jogador já vivido no futebol, e ele tem dado de tudo na Ponte o seu melhor. Mas ele fez uma bobagem na disputa de bola com o Patrick Bray que não tem nem como querer justificar. É a instabilidade emocional desse elenco, são coisas que a gente observa com tristeza. Mas essa atitude dele acabou colocando a Ponte, obrigando a Ponte a se doar um pouco mais. A Ponte precisou ir para cima. O Wallace fala isso na entrevista na saída de campo. A justificativa que ele deu para a Ponte se sobressair sobre o Botafogo foi que a Ponte passou a descer mais para o ataque. A Ponte passou a incomodar o Botafogo, né? Então é isso. Tem coisa que o futebol ele é apaixonante, ele é maravilhoso, ele é delicioso por causa disso. Mas a partida é sofrível, viu, Carlos? O Botafogo também...
Por mais que teve melhor aí no início, o torcedor do Botafogo me perdoe também, falta qualidade para o Botafogo, chegaram várias vezes, não conseguiram concluir bem, e a Ponte já não é novidade esse tipo de coisa, né? E infelizmente o Potker também não está numa noite legal hoje para variar. Eu estava até comentando aqui com o Marcelo, eu não consegui lembrar o nome do jogo de infância que a gente jogava, e você usava a bolinha, batia no jogador que ele era uma tábua, e aí ele voltava, né? E você ia fazendo tabela de canto. Os jogadores no ataque da Ponte, principalmente o Potker, tá assim, a bola chega nele, bate nele e volta para frente para o adversário. Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta vai empatando com o Botafogo pelo placar de 0-0. Essa é a 11ª rodada da competição. Os jogadores da Ponte Preta divulgaram uma nota antes do jogo e o Elvis, capitão, voltou a ser capitão do time hoje, né? O Elvis publicou a nota nas suas redes sociais. Hoje, parte dos atletas da Ponte Preta entrará em campo para enfrentar o Botafogo sem ter recebido qualquer salário no ano de 2026. Ao longo da semana, fomos informados de que as pendências salariais seriam regularizadas. No entanto, houve apenas pagamentos parciais destinados a alguns funcionários, permanecendo diversos profissionais sem receber aquilo que lhe é devido. Ainda assim, estaremos em campo. Nossa postura não representa conformismo diante da situação. Pelo contrário, ela é fruto do respeito que temos pela Ponte Preta e por sua história, que marca a trajetória desse clube no futebol brasileiro. Também é uma demonstração de respeito à profissão de cada trabalhador que faz o futebol acontecer diariamente dentro e fora das 4 linhas. E, acima de tudo, é uma demonstração de respeito à torcida, que acompanha, apoia e acredita nesse clube, bem como a integridade da competição que disputamos. Hoje, honraremos nosso compromisso profissional com seriedade, dedicação e dignidade. Da mesma forma, esperamos que os compromissos assumidos com os atletas e demais profissionais sejam igualmente honrados. Entraremos em campo por amor à camisa, respeito à instituição e responsabilidade com todos aqueles que fazem parte dessa história. Mas o respeito deve existir em todas as direções. Campinas, 1º de junho de 2026. É uma vergonha atrás da outra, né? É uma vergonha atrás da outra, e os incompetentes que estão comandando a Associação Atlética Ponte Preta, eles não se cansam de passar vergonha, né? E me parece que agora a torcida também resolveu agir, né? E aquilo que a gente falou, aquela campanha que a gente fez mais cedo, né, Marcelo? Ou na Hora da Macaca já na semana passada, depois do jogo da Ponte Preta também contra a equipe do CRB no domingo. Tem que começar a colocar responsabilidade em quem é responsável, né? E não só ficar falando e só ficar focando em cima do Marco Antônio Eberlin. Tem que dar a César o que é de César. Ao presidente do clube, o José Luiz Torrano, né? Ao presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Abdala, né? Que está assistindo a tudo isso passivamente. É aquilo, né, Marcelo? Está na hora de passar a responsabilidade para quem realmente tem as responsabilidades, não é mesmo? O momento da Ponte Preta, a responsabilidade é toda do presidente, cara. É do Dr. Luiz Torrano. É toda dele. Se ele quer salvar o mandato dele, ele tem que cortar na carne. Ele tem que fazer isso. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Mas ele sabe o que tem que fazer. É isso. Bom, a Ponte... Você mudaria alguma coisa nesse time da Ponte, ô Frank? Ou a Ponte perdeu o Diego Tavares. É atacante, né? É claro que a Ponte joga no esquema no 4-3-3, ali pela direita, né? E o Diego Tavares fazia esse trabalho aí. A Ponte teve uma modificação no intervalo. Antes do intervalo, o Márcio Silva saiu contundido para a entrada do Everton. Mas você mexeria no time? Rapidinho, Frank. Eu gostaria da saída do Tarek, que também não está fazendo uma boa partida, não. Mas a gente não sabe como é que está o Léo Gomes também, né? Que vinha treinando em separado. Isso aí só o Edson pode dizer que está lá no dia a dia. Era a única alteração que eu gostaria, Carlos. No ataque, a Ponte... Atacante não vai fazer falta aí, na verdade. É isso. Vai começar o jogo. Posse de bola no Botafogo com os senhores. Ele... Marcelo Corsato. Simbora para o segundo tempo. A Ponte Preta no primeiro tempo com o Botafogo empatou pelo placar de 0-0. Como o Carlos falou agora há pouco aí, o Diego Tavares foi expulso com 30 minutos. Uma cotovelada no Patrick Bray. A Ponte tem um jogador a menos e o Everton entrou no lugar do Márcio Silva. Apita o árbitro ou a árbitra. Bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato.
Sem sossego pro torcedor da Ponte, vem Botafogo, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, chega a zaga da Ponte, afasta, tira o perigo, a bola volta, sobra, de novo pro Botafogo, Zé Hugo trabalha pelo lado direito, solta a bola pra Gabriel Inocêncio, Inocêncio dominou, tocou pro Kelvin, Kelvin devolve, toca a bola pra Gabriel Inocêncio, Inocêncio pra Kelvin, dominou pro Zé Hugo, lado direito, cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo, sobra lá dentro da grande área, Gava, chute pro gol, bate na zaga da Ponte, era o Leandro Maciel, voltou pra ele, dominou, tocou pro Inocêncio, toca pra Zé Hugo, livre de marcação, passa livre, leve e solto por ali o Brey, ele preferiu cruzar a bola pra dentro da grande área, chega Potker, afasta, tira o perigo dali, sai jogando pro time do Botafogo, aí tentou o Elvis, não conseguiu. A bola fica pro time do Botafogo, lembrando que o Elvis hoje é o capitão da Ponte. Eu posso estar enganado aqui, mas parece que o número 11 está em campo no time da Ponte Preta. Eu vou só esperar aqui para ver se é realmente essa alteração na Ponte. Se for isso, tem uma alteração no time da Ponte. Olha, o Botafogo vai pintar o gol, bola pra dentro da grande área, chuta pra trás, o Júlio tira. Gelado o Júlio agora, hein, cara. Esse cruzamento é aquele cruzamento rasteiro que passa toda a extensão do gol. E aí o Júlio tava na direção do gol, na pequena área. Ele pega com a perna esquerda, bate na bola pra ela subir, subiu e foi embora. Escanteio pro Botafogo, Carlos. É o primeiro no segundo tempo, o quinto do Botafogo no jogo. É isso. Vem escanteio, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, ela passa, vai embora. Era escanteio, né? Estão pedindo escanteio de novo, né? Era escanteio. Número 10 ali, o Rafael Gava. Era escanteio, pra mim era escanteio, né? Vamos ver, o chute do número 4. O Vilar era escanteio, pô. Eu achei que não, viu? Era, bom. Mas ela marcou. Marcou escanteio. Marcou escanteio. Marcou escanteio. É o segundo escanteio no segundo tempo, é o 10º no jogo, o 6º do Botafogo, Corsato. Escanteio pro time do Botafogo. E não tem alteração, não. O Luiz Felipe, ele estava correndo do lado aqui, acho que estava indo pro aquecimento. Peço perdão, camisa número 18, o David da hora tá no time. E teve que trocar o lado porque o escanteio, esse agora é lá do outro lado, é lá do lado esquerdo. Vai o Brey pra bola, 2 minutos e meio passados do segundo tempo. 0-0, na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta para tirar dali. Deu rebote, sobrou pro Inocêncio. Solta a bola pelo lado direito para Rafael Gava. Vai o Gava, perna canhota, dominou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira. Com o Júlio, voltou, sobrou. Não sei não se é o Júlio, tô achando que é o Gustavo Teres que tá lá, cara. Bom, a gente confirma daqui a pouco. Posta de bola pra Ponte, vem Potker. Domina, passou em desaba lá da carreira. Lado direito, puxa a bola pra perna esquerda, vai bater pro gol. Não, Potker. David da hora tava dentro da grande área, Potker. Não, Potker. O Potker, ele tá ganhando na individualidade, mas na hora de resolver, por exemplo, no primeiro tempo, ele fez isso naquela jogada de linha de fundo, já dentro da grande área, não tá sabendo escolher a melhor opção, viu, Carlos? Não tá, não. Tinha o David da hora aberto, livre, foi o único que conseguiu acompanhar ele na corrida, mas aí ele pegou, bateu de perna esquerda muito longe, ela foi lá na estátua do Gorila, lá pra fora do estádio, linha de fundo, tiro de volta pro Botafogo, 3 minutos e meio, segundo tempo, Ponte Botafogo 0-0. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior, acesse futebolinterior.com.br. 3h40 passados do segundo tempo, 3h40 passados do segundo tempo, por enquanto que eu sei mesmo, só aquela alteração ainda no primeiro tempo, tá? Posta de bola pro Zé Hugo, dominou, cruzou na boca do gol, vai sobrar a entrada da grande área, vem o chute, bate na zaga, volta, sobra pro Brey, vai queimar pro gol, se joga na bola, Júlio. Raça, menino, é isso, menino. Tocou a bola, sobrou pra Ponte. Elvis, boa bola, bola boa pro Potker, na individualidade, ganhou da marcação, fez a falta. Ela tá marcando a falta pro Botafogo, falta do Potker em cima do zagueiro do Botafogo, Carlos. É isso, falta do Potker. Quando ele trouxe a bola para a perna esquerda, o jogador da equipe do Botafogo veio para cima dele, era o Patrick Brey. E aí ele empurra o capitão da equipe do Botafogo, bem marcado aí pela árbitra, a Edna Alves Batista. Falta para a equipe do Botafogo no campo de defesa, Corsato. O Júlio continuou no time, tá? O Gustavo Teres também não entrou. É que acho que nós estamos querendo, sonhando, né? Sonhando com alguma alteração, mas não teve alteração, só aquela mesmo no primeiro tempo, a saída do Márcio Silva contundido para a entrada do Everton. E a Ponte tem 2 jogadores, né? Tinha, né, no time titular, 2 jogadores que passaram pelo Botafogo. O Márcio Silva, zagueiro, e o Tarek, volante. O Márcio Silva já saiu. O Márcio Silva eu não lembrava. Eu falei do Tarek, mas o Márcio Silva eu não lembrava. Ele jogou no Botafogo antes de jogar no Guarani. Muito bem. Ponte Preta, 57% entendendo que a Ponte vai vencer o jogo. 303 votos aqui na nossa enquete, tá? 30% votando no Pantera. Aqui vem para o campo de ataque pelo lado esquerdo, trabalhando posse de bola por ali. Chegou o Júlio.
Pediram a falta ali, mas ela não deu. Segue o jogo, melhor pra Ponte. Sobra com o Lucas. Toca a bola pro Júlio. Tá aqui marcado. Jogou essa bola arriscada no meio pro Tarek. Aí o Tarek saiu jogando. Tocou pro time da Ponte Preta, aí sofreu a falta. Tá parado o jogo. Falta pra Ponte Preta. Falta em cima do André Lima. Detalhe. Vai. O André Lima, que tá no jogo aí com a camisa número 8, antes de começar o jogo, ele trocou a camisa, né? Ele pôs uma camisa nova, porque aquele jogou o primeiro tempo, estava suja, viu, Corsato? O Fabrício tá com a gente por aqui também, diz que acredita na vitória da Macaca. Tá falando que o Mirassol é o maior do interior. Um abraço para você, meu querido. Obrigado pela audiência. Posse de bola para o time do Botafogo pelo lado direito, trabalhando com o Inocêncio. Inocêncio trabalhou essa bola, soltou para o time do Botafogo, para o Hugo. Hugo conseguiu tocar para o Morelli. É bom jogador, é volante, tá sempre no ataque. Olhou para dentro da grande área, cruzou. Ela sobrou para o Gava, vai pintar o gol. Tropeçou na bola. Tropeçou na bola. E aí sobrou pro Potker, falta. Tem que pintar cartão pro jogador do Botafogo, hein? Vai pintar, camisa número 5, Leandro Maciel, o argentino. Que, aliás, era meia esquerda, jogava com a 10 até dia desses. E aí, quando o Tencate chegou na equipe do Botafogo, o Tencate coloca ele pra volante. Mas é bom jogador, tem uma bola parada muito boa. O Leandro Maciel, camisa número 5, argentino. Toma cartão amarelo e ele estava pendurado, viu, Corsato? Não joga. No próximo jogo do Botafogo tá suspenso. Não vai jogar a próxima rodada. Muito bem. Então o time da Ponte Preta, Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, o Everton que entrou na vaga do Márcio Silva, Danilo Barcelos, André Lima, Tarek, Elvis, Potker e David da Hora. Esse é o time da Ponte. O Botafogo toca a bola aqui no campo de defesa. O Elvis faz a pressão, tenta ganhar. A bola é recuada. Aí o Inocêncio solta lá do outro lado pro Wallace. Técnico da Ponte, o Edson Boaro. O Botafogo, mesmo time do primeiro tempo, com Vitor Souza, Gabriel Inocêncio, Wallace, Vilar e Patrick Brey. Leandro Maciel, Morelli, Gava. Zé Hugo, Igor, com H e Y. Kelvin. É o time do Botafogo. Que chega no campo de ataque. Chegava, Ponte recupera. Aí sobrou pro Botafogo André Lima. Eu acho que ele vai tomar cartão, hein? Tomou. Amarelo pra ele. Cartão amarelo pro senhor André Lima, Carlos. É isso, mais um cartão no jogo agora pro André Lima. Nas minhas marcações aqui, deixa eu ver aqui, é o terceiro, né? Amarelo, é o terceiro amarelo e teve um vermelho, né? Isso. Então, agora André Lima não estava pendurado, né? Portanto, dá à disposição aí pro próximo jogo. Lembrando que o próximo jogo do Botafogo é na próxima segunda-feira, 8 da noite, contra o Vila Nova, fora de casa. Aliás, a partir dessa rodada, né? A partir da próxima rodada, todo dia quase tem jogo de Série B de Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Série B e a Série C não param na Copa. Zé Hugo, linha de fundo, ganhou da marcação, tocou dentro da grande área, bate no Gava. E aí, melhor pra Ponte. Bateu no Kelvin que tava lá, mas sobrou ainda pro Wallace, tocou, é pressão do Botafogo. Trabalha, posse de bola pra Morelli, meia direita, viu bem o Inocêncio passando aqui pela direita. Ele viu, puxou da perna direita pra perna esquerda, vai cruzar, trava, fecha a porta do Danilo Barcelos. Bola pro Vilar, meia direita, tá o zagueirão todo, o time do Botafogo, com exceção do goleiro no campo de ataque, a Ponte toda atrás da linha da bola, trabalhando com o Wallace, tocou a bola pra Gabriel Gava. Gabriel Gava soltou bola pelo lado direito, solta essa bola ali pro lado direito, é Rafael Gava, não é Gabriel. Lado esquerdo pro Kelvin, chega a zaga, tira. Aí a bola volta, sobra pra Ponte, Potker bateu na bola, pra fora. Saiu com bola e tudo, presença ali do Wallace, mas antes o Potker tinha batido na bola, a bola saiu. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lucas Cunha também, hein? Tem que fazer o simples, né, cara? O time já tá numa draga do caramba, né? E aí o cara quer sair fazendo toquinho de zaga de seleção brasileira, entendeu? Marquinhos e Gabriel. Aí não dá, né, velho? Mete o pé nessa bola aí, mete o pé nessa pidonga e tira daí, né? E agora o Tarek tá caído, Marcelo. Numa disputa de bola ali com a camisa número 10, o Rafael Gava. O jogo tá parado, viu? Na verdade foi com o 30, o Zé Hugo, né? Tem um braço ali, mas acho que não é um braço de apoio. Esse não é aquele gancho, né? Aquele gatilho assim, ó. Não é aquele gatilho assim, ó. Né? Porque o gatilho é assim, isso, ó. Né? Você tá querendo fazer isso, já, né? Gatilho é assim, né? Isso foi o que o Diego Tavares fez, né? Foi sem querer, querendo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Vamos lá, 10 minutos e 20 passados deste segundo tempo, 10 e 20 segundo tempo. É o Brasileirão, é a Bezona. 2026, 11ª rodada no Majestoso. Botafogo, Ponte, Botafogo. Tá tudo igual, ninguém é de ninguém, viu, Carlos? 0-0. 11ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. 2 técnicos foram demitidos. Roger Silva, depois da derrota do América 3-0 para o Juventude, foi demitido. E o Mozart Santos, depois da derrota do Ceará para cima do Operário em casa, também perdeu o seu emprego. A Rival abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Rafael Garva, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Danilo, dentro da grande área, tirou, mandou para escanteio. Escanteio, mais um, terceiro no jogo, no segundo tempo para a equipe do Botafogo, viu, Corsato? Tá lá o Garva e também o Patrick Bray. Vamos ver quem é que vai. O Garva bate com a perna direita. O Bray, ele normalmente bate com a perna esquerda. Vamos ver, os dois na bola lá, pode vir jogar ensaiada. Momento, o amor está no ar, o Gava beijou a bola, tocou pro Bray, cruzamento na boca do gol, no primeiro pau, sobe, a zaga da Ponte Preta tira, cai com o Bray, capitão do time, soltou essa bola pro Leandro Maciel, fez a finta, é o Kelvin, enganou a marcação, vai bater pro gol, subiu, foi embora, bola perigosa por pouco. Por pouco o gol do Botafogo, hein, Carlos? É isso aí, vem Arthur Kaique, hein? Uma das novidades nesse time do Botafogo, foi contratado recentemente, jogador experiente, a Ponte também vai mexer 2 vezes, Kevson e Baianinho. Kevson e Baianinho na Ponte. No Botafogo, camisa número 18, é o Arthur Kaique. E vem também o camisa de número 11 na equipe do Botafogo. Então vamos lá, Marcelo. O 18 é o Arthur Kaique. E o número 11 é o Jefferson Nem, 2 jogadores experientes. Jefferson Nem, número 11, e Arthur Kaique, número 18. Já vamos confirmar aqui as alterações do Tencate, tá bom? Muito bem. O Ger Produção tá falando que o Danilo Barcelos está cansado. E agora tem um jogador da Ponte caído ali no campo de defesa, hein? Quero ver qual foi o... Se chamou no primeiro tempo, tem que chamar no segundo tempo também, hein, Carlos? Tem um bracinho ali, hein? Um bracinho maroto ali, hein? Ah, cara, você quer que eu te fale a real? Quero. Não vai chamar, né? Não vai? É contra nós, né, velho? É a mesma jogada, hein? Eu tô contigo, mas é contra a macaquinha, né? Não vai chamar. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É o Maciel ou o Kelvin? Cara, não é o Maciel. Me parece que não é o Maciel, então não. É o Kelvin. Então é o Kelvin. Eu não sei não, tem que chamar. Se chamou para aquele lance, tem que chamar para esse, cara. E agora vamos ver também as alterações, né? Na Ponte, o camisa 26 do Daniel Baianinho e o camisa de número 32, o Kevson. Então é o 7 que vai sair, tá? E é o 7 que vai sair. Se ela deixar ele sair, é que o lance não virou nada. Se ela deixar ele sair, é que o lance não virou nada. O 7 sai para a entrada do 11. Mas a Edna e o rapazinho do VAR, o Douglas Marques das Flores. Jefferson Nem tá no jogo e sai o número 5, né? Isso. O Leandro Maciel que saiu para a entrada do 18, o Arthur Kaique. É isso. Saíram o 7 e o 5. Isso, Leandro Maciel 5, 7 Kelvin, o Leandro Maciel estava amarelado, para as entradas de Jefferson Nem 11 e Arthur Kaique, número 18, no time do Botafogo. E como eu disse, Marcelo, não virou nada aquele lance, a Ponte ainda não mexeu, tá? Cara, ô Frank, de boa, cara. Aí são 2 pesos e 2 medidas, né? É o que eu venho falando, infelizmente, em quadros e todos os jogos da Ponte eu falo isso. Chega a ser... Seria revoltante se tudo corresse normal, né? Mas se quem ama a Ponte Preta, diz que ama a Ponte Preta e está na administração, não faz a nosso favor, você imagina quem está do lado de fora e quer que a gente se dane. Realmente. Só que a gente tem que também ponderar aqui, né? Que o lance do Diego Tavares foi muito mais assintoso, né? Do que esse daí, né?
Não, Carlos, pra mim foi igualzinho, não vi diferença nenhuma. Eu também achei que o critério é o mesmo, cara. Tem um gatilho, mão aberta, asa aberta. Eu respeito a opinião de vocês, mas acho que do Diego Tavares foi mais forte, mais assintoso, mostrou mais pra arbitragem. Esse aí, eles podem ter entendido que é lance de jogo. Botafogo vem pro campo de ataque, vinha com o Jefferson Nem. Eu achei que o Nem tinha jogado na Ponte, mas ele jogou no Guarani, né? Trabalha a posse de bola pro time da Ponte, vem com o Tarek. Tarek soltou na frente pro David da hora, chega a zaga, tira a bola, volta, sobra pro Márcio Silva. Márcio Silva, André Lima. O Márcio Silva já foi embora no primeiro tempo, narrador. André Lima dominou, mas a árbitra pegou uma falta ali em cima do jogador da equipe do Botafogo, do Igor. Isso. Falta em cima do Igor, que também depois tentou dar uma reagidinha ali contra o jogador da Ponte. Léo Gomes também vai entrar. A Ponte vai mexer 3 vezes, tá? Muita hora nessa calma, tá, Carlos? Lá, então. Que eu vou anotando aqui. David da hora vai sair. Então vamos lá. 16, Léo Gomes entrou. 16. Baianinho também entrou com a 26. Baianinho 26. Daniel Baianinho entrou. E o Danilo Barcelos está saindo também. Então vamos lá. Saem Danilo Barcelos, 14. O Tarek também está saindo. Isso. Tarek, 38. E mais um que está saindo aqui. O David da hora. O David da hora, né? Então vamos lá. David da hora, Danilo Barcelos e Tarek saíram. Para as entradas de Léo Gomes, 16. Baianinho, Daniel Baianinho, 26. E o Kevson com a camisa número 32. Pegaram aí? Sim, tudo Kevson, certinho? Kevson, número 32. Isso, Kevson 32, Léo Gomes 16, Baianinho 26. Para as saídas de Danilo Barcelos 14, Tarek 38, David da hora 18. O Frank, o Arthur Kaique e o Jefferson Ney são jogadores de beirada mais rápidos, né? E ele tira o Danilo Barcelos que estava cansado, coloca o Kevson. O problema é que o Kevson na marcação também é daquele jeito, hein, o Frank? Verdade, Marcelo, mas vamos torcer para dar certo, né? Porque de qualquer forma o Danilo com o cansaço que já estava, aguentar o pessoal vindo para cima não seria nada fácil. As alterações estão corretas, aguardar que dê certo, né? Que dê encaixe. Lembrando que não tem o Diego Porfírio no banco de reservas hoje, né? O Diego que estava à frente, né? Com o Rodrigo Santana, estava à frente nesse time da Ponte aí. É isso, Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente pro Baianinho. Ele pediu a falta, vamos ver se a Edna vai dar, hein? Bola bateu nele e depois ele ia ganhar na velocidade ali do zagueiro. E aí o jogo tá parado, falta. Falta, o Vilar segurou, não merece cartão não, Não merece cartão, senhor Vilar, não? Ah, merece, né? Vai tomar cartão. Né? Merece, né? Vamos ver se é pra ele também, O VAR não né? chamou pra expulsar? É o número 13. Não, o número 13. É o Wallace. É o Wallace. Wallace. Mas não era o Wallace que tava na jogada. Até nisso ele é confuso, Deve cara. ter sido... Mas ele deve ter reclamado, né, Corsato? Até nisso ele é confuso. Ah, não, ela tá trocando. Até nisso ele é confuso. O cartão foi pro Vilar e eu daqui vi. Ô, raiva! Daqui eu vi, pro Vilar. O cartão é pro número 4, o Vilar. Se fosse pro Wallace, ele tava suspenso, não jogaria contra o Vila Nova na próxima rodada, o próximo jogo da equipe do Botafogo. Falta pra Ponte, Elvis para fazer a cobrança, Corsato. Vamos lá, 18 minutos passados deste segundo tempo. Segue 0-0. Elvis vai pra bola. Eu acho que ela trocou, ela tirou o cartão do Wallace e deu pro Vilar, tá? Mas depois a gente confirma isso. Vai Elvis pra bola, tocou a bola pra Baianinho. Baianinho devolveu, tocou pro Elvis. Vai jogar na entrada da grande área, toque de cabeça, vai pintar o gol da Ponte. Ah, não, deu de zagueiro. Foi o Everton, né? Foi o Everton que tava lá, deu de zagueiro pro time do Botafogo. Olha o Léo Gomes, cara. Jefferson Ney fez a pressão, ele quase perdeu, refugou ali para tocar para o goleiro, tinha que ter tocado antes. A bola veio aqui no campo de ataque, sobe de cabeça por ali o jogador da Ponte Preta, o André Lima, mas não chega na bola, a bola se perde, vai embora. Posse de bola para o time do Botafogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Muito bom ter você junto com a gente por aqui. Bem-vindo, bem-vinda. A nossa transmissão vem para o campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Botafogo. Bate na zaga da Ponte e vai embora. Então é escanteio, né? É escanteio para o time do Botafogo na bola pela direita aqui do Hugo. Do Zé Hugo. E ele beija a bola de novo. Momento de amor. Rafael Gava vem para fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. O quarto escanteio no segundo tempo. 20 minutos, toque de cabeça do Morelli. Tava livre o Morelli, hein?
Tava livre o Morelli e ele é goleador no campeonato. A bola vai embora, tiro de meta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ninguém marcou também o tal do Morelli lá, hein? Tava sozinho, hein? Deus do céu, hein? Ó, o Jefferson Nem, o currículo dele. Atlético Goianiense 2017, Real de Portugal até 2018, Guarani 2018, Náutico 2019, Alverca 2020-21, Lusitânia 2024-2023, aí jogou num time lá da China, o Nanjing City em 2024, depois voltou para o Brasil, Belo Clube, e agora está no São Paulo, o Jefferson Nem, jogador da equipe do Botafogo. São Paulo, Botafogo, né? É, Botafogo. A camisa é igual, mas é Botafogo, verdade. Botafogo. Ó, esse resultado coloca a Ponte com 8 pontos, mas a gente segue ainda na vice-lanterna, tá? Pelo saldo de gols. Vem o time do Botafogo, o Botafogo vai saindo da zona. Morelli bateu pro gol, Diogo Silva deu rebote, caiu pro Zé Hugo. Vai entrando na pequena área, chega a zaga da Ponte, mete o pé na bola, tira. Pra mim, desvio da zaga da Ponte na pequena área, eram 3 marcando o Zé Hugo. No rebote do Diogo Silva, a bola veio venenosa, hein? De novo ele defende como uma manchete, uma jogada de vôlei. Escanteio, mais um no jogo pro Bota, Carlos. Mais um aqui pela direita. Vem pra bola o Rafael Gava. É o 5º escanteio no segundo tempo. O 9º pro Botafogo no jogo. E escanteio, bola para dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, o Everton, meteu a cabeça na bola, tirou dali, caiu aqui pro Jefferson, nem jogou a bola pro Morelli, Morelli devolve, toca a bola para Rafael Gava para Jefferson, nem pro Morelli, linha de fundo, lado direito, bola pro Jefferson, nem cruzou na entrada da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta, tira. É defesa contra-ataque, né? Afasta a zaga da Ponte para tirar a bola, voltou, sobrou aqui no campo de defesa para o time do Botafogo com o Wallace, já jogou pro Rafael Gava, solta a bola no meio pro Jefferson Nem dominou pro time do Botafogo, trabalhando essa bola, solta no meio, trabalha o Morelli, recebe aqui pelo lado direito o Inocêncio, perna direita pro Jefferson Nem, vai pintar um gol, bateu para fora, Zé Hugo perdeu. Coloca as duas mãos na cabeça, sentindo vergonha, porque a bola passou perto, chegou a triscar no poste direito do goleiro Diogo Silva, vai embora. Perde a chance o Botafogo, Carlos. O gol do Botafogo tá bem maduro. Digamos, Elson Mariano, que vai fazer a sua reestreia aqui nos canais Futebol Interior no próximo sábado, diria que está maduraço. Oi? O Elson Mariano, né, velho? Ele que mandou falar aqui. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Já passamos da metade do segundo tempo, hein? Estamos com 23 minutos e 30 agora. 23 e 30 passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 11ª rodada, majestoso. Ponte e Botafogo, tudo igual, viu, Corsato? 0-0. Fala alguma coisa. É isso, Série B do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada no Clássico em Recife, deu Sport. O Sport venceu o Náutico pelo placar de 2-0. O São Bernardo empatou com o Novo Horizontino 1-1. Londrina em casa perdeu para o Vila Nova por 1-0. Nada ganha da emoção. Rivalo, acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Com a Macaca no Campeonato Brasileiro e o Pantera também. Falta para Ponte, bola para dentro da grande área. Afasta a zaga do Botafogo. Tira na sequência. A Edna pegou uma falta. Foul em cima do Wallace. Falta do Everton, zagueiro que estava lá na grande área para aproveitar o rebote, né? Aí fez falta, empurrou, deu nas costas do Wallace. Não pode, bola para a equipe do Botafogo. Sérgio Carvalho também é futebol interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna do Sérgio Carvalho. Vamos, Baianinho, meu querido, tá com gás, tá com fôlego. Lado esquerdo, domina, pedala, vai pra cima da marcação. Debaixo das canetas do Inocêncio. Soltou essa bola aqui pelo lado esquerdo pra Kevson. Invadiu a grande área, cruzamento na boca do gol pro Potker. Passa, vai embora.
Passa, vai embora. Quase a Ponte chegou no contragolpe na velô do Kevson, Carlos. Quando o Baianinho pega a bola, ele tinha 4 jogadores na sua marcação. Inteligente, esperou o Kevson passar. O Kevson passou, foi para a linha de fundo, cruzou. O Pote, que ele vinha na corrida, não conseguiu acertar a cabeçada. A bola foi fora, linha de fundo, tiro de volta. Vem Botafogo. Gava, daí bateu pro gol. Passa, vai embora. Passa, vai embora. O Gava é bom jogador. O Gava é de Americana. Rafael Gava é de Americana. É aqui vizinho da região metropolitana de Campinas. O Rafael Gava bateu na bola, tava livraço de marcação também, hein? O que você tá olhando, Carlos? Tá me achando bonito? Obrigado. Eu acho você lindo. Ô, Frank, 25 minutos e 40, quase 26. Fala do jogo pra gente aí, Frank, 0-0. Olha, por incrível que pareça, a Ponte voltou a gostar do jogo, né? Com 10 jogadores, gente, é impressionante. Essas mexidas do Edson acabaram dando um pouquinho mais de coragem para a Ponte, né? Mas o Botafogo é aquela história, um jogador a mais, tá vindo para cima, a Ponte tem que ter atenção, não podemos ter falha. É risco zero, porque errou, vai ser um abraço. Tanto que o Botafogo aí quase já deixou dele, né, Marcelo? Mas assim, ainda acredito, gente. Vou mudar só o placar, Marcelo, agora vou mudar para 1-0. Quarta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. No YouTube, Hora da Macaca, tá? O programa é às segundas, mas a Ponte jogando segunda-feira. A gente passa para quarta-feira, 9 da noite. Vamos falar um pouquinho da Associação Atlética Ponte Preta. Baianinho de peito, dominou. Campo ofensivo, tocou pro Elvis. Aí faltou velocidade, chega Baianinho por baixo no carrinho. Da Edna, vai ser expulso. Ele tava pesaço da vida com um jogador aqui no campo de defesa. Aí na sequência ele foi e acertou o Gava. Daniel Baianinho. E, ó, não duvido não do VAR não chamar, viu, Carlos? E a Ponte tem mais um jogador expulso, tá? Cara, se expulsar, vou dizer pra você, viu? Não estaria errada a Edna, tá? Desnecessário, né, cara? Jogada ali no meio campo, não precisava ter feito isso que ele fez, né? Olha, cara, se fosse pra expulsão, é que ele dá uma segurada no pé depois, né? O pé fica embaixo e acerta a canela, né? Mas desnecessário. E só pra confirmar... Ele desistiu de fazer o que ele ia fazer. E só pra confirmar esse cartão pro Baianinho, né? E só pra confirmar aquele cartão lá do Botafogo foi pro Vilar mesmo, viu? O Wallace não tomou aquele cartão, o Vilar tomou o cartão amarelo lá. A Edna, ela olha pra camisa, tira do número 13 e dá pro número 4. O Ger Produção fala que o Elvis tem que sair. Você tá com o Ger Produção, Franco Francisco, meu comentarista? O Elvis tem que vazar? O único que sabe bater numa bola com habilidade e conseguir pôr alguém na cara do gol, se eu pedir pra tirar ele, aí eu posso levantar daqui e ir embora, né, gente? Acho que ele tá falando pela movimentação, né? Mas o Elvis tá correndo, cara. Tá. Não dá pra dizer que os meninos não estão correndo, né? Não, estão com vontade. Não dá pra gente criticar. Se a Ponte perder o jogo pro Botafogo, aí não dá pra criticar os caras. Não, de jeito nenhum. Morelli, lado direito, cruzamento na boca do gol, trava a zaga da Ponte Preta, Léo Gomes. Travou, fez o corte e comemorou. O Léo Gomes, cara, assim, é claro, a gente entende a situação da Ponte, mas o Léo Gomes, porque ele, pelo que a gente conhece do futebol dele, porque ele já jogou no futebol brasileiro, ele era para ser titular desse time, né? Posse de bola pro time do Botafogo pelo lado esquerdo com o Brey. Brey dominou, soltou essa bola um pouco mais da frente, procurava ali o Arthur Kaique, barbudo, Arthur Kaique, também já jogou pelo Guarani, solta a bola, perde, recupera o Wallace, sai jogando, toca a bola para Vilar. Vilar já passa a metade do gramado pela meia direita, o Gabriel Inocêncio tá pedindo, o Zé Hugo também, se movimenta por ali o Arthur Kaique, a Ponte Preta marca, faz uma linha de 5 ali no campo de defesa, a bola sobrou pro Kaique, linha de fundo, vai para cima da marcação dele, por ali o Lucas Cunha joga por baixo, no carrinho a bola se perde, vai embora, mais um escanteio, Carlos. Mais um escanteio agora pro time do Botafogo, é o 6º no segundo tempo, hein, já completou 10 escanteios, o time do Botafogo, 14 no total, vem pra bola ali o camisa de número 10, Rafael Gava. Cara, mas quantos beijos ele deu na bola hoje, beijou de novo a bola. Gava, vai pra bola, perna direita, na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta, tira. Aí deu o rebote, sobrou pro time do Botafogo de novo, na direita, Gava, vem cruzamento, toque de cabeça, fora! Toque de cabeça do Igor, HY, golpeou de cabeça, a bola subiu, foi embora, quase o gol do Botafogo, hein, Carlos? Ah, eu não aguento, viu, cara? Aliás, mandar um abraço para Alex Júnior, que tá na nossa sintonia. Os caras, eles veem a gente sofrendo e não estão nem aí, né? Bom, Botafogo vai mexer, hein? Anota aí, o camisa número 4, Vilar, tá indo embora para a entrada do 31. E também o 23 está entrando na equipe do Botafogo. Vamos lá para as alterações, então, na equipe
do Botafogo, viu, Forçato? 23 no 30. Isso, 23 está indo embora, o camisa número 30. É o Zé Hugo, que está indo embora. Vamos lá. O camisa número 23 é o Wesley. Anotou aí? Wesley. Wesley, 23. Tá no time. E também o Pedrinho, 31. Pedrinho, 31. O Wesley, número 23. Saíram Vilar, 7. Vilar 4 e Zé Hugo, número 30. Anotou aí? Anotei. Vem Ponte, campo de ataque, bola com o Potker. Chega, bate na bola, tentou chegar essa bola ali pro jogador da Ponte, que era o André Lima. Bate a zaga da equipe do Botafogo, trabalhando pela primeira vez no jogo. O menino que entrou aí, o número 23 do Botafogo. Wesley. Wesley, é isso. Na Ponte vai mexer também. Vai sair o camisa número 9, o William Potker, para a entrada do número 23. Sem olhar na papeleta, eu acredito que é o Brandão. Mas eu vou olhar aqui agora para ter certeza. Palácios é zagueiro. É zagueiro, queridão. Jesus! Palácios. Fazer o quê? Tem que marcar, filho. 1 ponto é melhor que 0. Né? Palácios. É a última alteração. Não pode mexer mais. A Ponte já trocou 5 vezes o William Potker. E o Potker sai extenuado, hein? E eu queria lembrar que o Potker estava jogando como lateral direito pro Júlio ficar um pouquinho mais para dentro da área aqui. Fechar a casinha. 0-0. Vamos ficar ali na penúltima colocação, vamos para 8 pontos. Palácio parece que vai ser lateral, hein? Vai para a cobrança do Manuel. Palácios, Red Bull Bragantino. Palácios, vai pra bola, jogou, entrada da grande área, subiu o Baianinho de cabeça. Se bem que a gente tomou um gol esses dias do menino lá do São Bernardo, né? Que acho que é um pouquinho maior só do que o Baianinho. Vai que o Baianinho mete uma bola na rede, né? FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Alex, vamos curtir a transmissão Nação. Tá de sacanagem, né, Alex? A gente sabe que você não é da nação preta e branca. Posse de bola pro time do Botafogo, trabalhando por aqui com o Morelli. Morelli, campo de ataque, lado direito, trabalha, solta essa bola no campo de defesa, trabalhando ali com o número 22, que é o Gabriel Inocêncio. Gabriel Inocêncio deu um tapa na bola, perdeu. Recupera o time da Ponte Preta e o Palácios saiu jogando, empurrou o jogador do Botafogo. Falta campo de ataque, meia esquerda. Favorece o Pantera, Carlos. Só para dar uma informação aqui, um dos possíveis treinadores da Ponte Preta, o Danilo, ex-Corinthians, lembra? Jogou no Corinthians, campeão pelo São Paulo, pelo Corinthians. Esse já não vem mais, tá? Ele acaba de acertar com o Uberlândia. Deixa o Edson Boaro mesmo, gente. Não vamos mexer com o treinador, não. Falta pro... A voz da consciência me lembra algumas coisas. 33 do segundo tempo. Vai pra bola, Patrick Bray. Patrick Bray. Vai pra bola. É com R mesmo. Perna esquerda, na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Everton, tira, deu rebote, sobrou, intermediária para o time do Botafogo com o Inocêncio, toca essa bola aqui pelo lado direito pro Pedrinho, jogou no fedor, na boca do gol, a zaga da Ponte tira, sobra com o Léo Gomes alongou o passe, quase deu pro Baianinho, tem que voltar a marcar, Baianinho, tem que voltar a marcar, queridaço, bola com o Inocêncio, tocou pro Morelli, entrada da grande área, devolveu, tocou pro Inocêncio vira, toca a bola no meio, trabalhando com o Gava soltou o lado esquerdo pro Bray domina, toca pro Kaique, joga essa bola dentro da grande área, proteção da zaga, a bola se perde, vai embora. Cara, contra o Cuiabá, se eu sou o Boaro, eu coloco o time com 10 em campo. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 34 minutos passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2026 no Majestoso. Tá tudo igual, 0 Ponte, 0 Botafogo, Carlos. Série B do Campeonato Brasileiro, essa é a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport venceu o Náutico pelo placar de 2-0. O Ceará perdeu em casa para a equipe do Atlético por 2-1. Rivalo, maior patrocinador do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha
venha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior conosco. A Rádio Futebol na canela. Quem sabe numa bola vadia, hein? A Ponte vai pra rede, é falta pra Ponte. Elvis, curtinho, pro Baianinho, Elvis, Baianinho. Dominou aqui na entrada da grande área. Briga aqui, Patrick Bray. Chega, explode contra a marcação. Podia ter jogado dentro da grande área, né? Mas ele tentou jogar com o Baianinho. O Baianinho também tá elétrico, hein? Tá serelépio o Baianinho. Lateral pra Ponte. Vai pra bola ali o Palácios. Na cobrança do manual, 35 minutos e meio. 0-0. Ponte e Botafogo. Botafogo e Ponte. Ponte e Botafogo. Botafogo e Ponte. É jogo da parte de baixo da tabela. Palácios na boca do gol. Wallace. O Wallace é meio apavoradão também, né? Tava sozinho de novo, hein? Meteu o pé esquerdo na bola, deu escanteio de graça pra Ponte, viu, Carlos? É o primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo, hein? Primeiro escanteio pra Macaca. Vem lá pra fazer a cobrança o Elvis. Aí ele pede pra que o Palácios vá pra grande área. Afinal de contas, o cara é bitelo, é gigante. Quem sabe ele faz o gol? Numa bola de cabeça, numa bola vadia de cabeça, o gol da Ponte, né? Quem sabe? Vamos lá, o Palácios conversou alguma coisa com o Elvis lá, hein? O Frank falou que é agora, que a hora é agora. Quem sabe... É que eu tô com pouca garganta hoje. Quem sabe na bola parada. Vai pra bola o time da Ponte Preta, 36 minutos e meio. Elvis vai pra bola, vamos meu capitão. Chuveirão na boca do gol, primeiro pau, sobe todo mundo. Uns 10 caíram lá dentro da grande área. E aí o Palácios vem escorregando. Parecia aquele tapete com sabão. E aí a bola foi embora, lateral posta de bola pro time do Botafogo. A Edna pediu pra esperar um cadinho, porque tem um jogador do Botafogo caído lá na grande área. Mas agora vai valer. Tá valendo. Tá valendo. FI Play Som Imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Botafogo vem para o campo de ataque. A Ponte tem um jogador a menos desde aproximadamente 30 minutos do primeiro tempo, quando o Diego Tavares fez uma falta para cartão vermelho. A Edna deu amarelo no campo, mas aí o VAR chamou. Olha o Botafogo, bola para dentro da grande área, vai pintar o gol, batida para fora. Igor, HYGOR, perdeu. Igor dominou e aí, na verdade, ele não perdeu, né? Vamos dar a César o que é de César. Lucas Cunha no corte, Carlos. É escanteio. Defesaça do Lucas Cunha pro time da Ponte. Escanteio. Escanteio pro Botafogo. Bola pra dentro da grande área. Diogo Silva. E tinha um jogador do Botafogo na pequena área livre. Vai, Baianinho. Dominou. Bola deu nele, hein? Baianinho tá esquisito. Não tá estranho. 26 pra bola. O número da camisa dele, 0 pra ele. Não, mas não tá estranho. Tá, sei lá, parece que tá... Tá elétrico, né? Sei lá, estranho. Bray, domina, Patrick, barbudo, já com as meias arreadas. Capitão do time. Outra bola um pouco mais atrás ali para o número 22. Gabriel Inocêncio. Não sei se vou chamar de lei do ex, né? Mas ele estava no elenco da Ponte Preta no começo do Campeonato Paulista. Não jogou nenhum jogo. Será que fez amistoso? Amistoso fez, como também fez o Wallace. O Wallace não, né? O Wallace estava machucado. Ah, é? O Wallace estava machucado, tanto que ele sai da Ponte, a Ponte coloca... É que não dá para acreditar no que a Ponte põe nas redes sociais, né? Mas a Ponte fala que o Wallace sai porque ele estava contundido, né? Agora, o Igor Inocêncio jogou, sim. E como o Herbert também, lembra? Do Guarani, também jogou, fez até gol pela Ponte Preta em jogo amistoso. Mas aí foi estrear contra a Ponte Preta num derby e fez gol contra a Ponte. Botafogo vem de novo o campo de ataque. Agora há pouco teve um BOzinho lá no banco de reservas e o Potker estava envolvido. Bola pro Botafogo, vem um chute pro gol. Passa, vai embora. A Ponte marca de longe, né? A Ponte marca de longe, né? A confusão é com o Tarek, tá? E o Potker também está envolvido ali no meio dessa confusão, viu, Corsato? FI Play Som Imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A Edna chegou a colocar a mão ali no ouvido para ouvir o VAR. Acesse futebolinterior.com.br e fique informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração. E ainda tenha acesso à Rádio Futebol Interior. 24 horas no ar com muito futebol para você. Lembrando que vem aí a Copa
Copa do Mundo. Brasil estreia dia 13, a Copa começa dia 11 e o Portal Futebol Interior estará acompanhando par e passo a Copa do Mundo com representante, hein? Isso, Pedro Lino estará lá, inclusive no domingo, sábado, né? O jogo da seleção brasileira Marrocos, contra 7 da noite. O Egito, né? O jogo é contra o Egito. Ah, você tá falando o jogo antes da estreia da Copa, tá? Isso, é sábado agora. Já vai estar lá no sábado? Não, calma, deixa eu te explicar. Nós vamos acompanhar aqui, vamos fazer um trabalho de acompanhar esse jogo com o Marcondes e com o Pedro Lino. Entendeu? Brasil e Egito, no dia 7. E aí o Pedro Lino no dia 6, né? E o Pedro Lino viaja na segunda, dia 8. Nosso enviado. Nosso enviado especial, que aliás estará na entrevista coletiva do técnico Edson Boara daqui a pouco. O Botafogo vai mexer, viu? Camisa número 10, o Rafael Gava tá indo embora. Tá entrando o 29, viu, Corsato? Na equipe do Botafogo. Vamos lá, então. Camisa 29 do Botafogo. Anote aí, por gentileza. Vou anotar, tô com a caneta na mão. Thiago, com TH, Moraes. Thiago Moraes, 29, na vaga do Rafael Gava, número 10. Thiago Moraes, portanto, alteração no time do Cláudio Tencati, a última deles. Isso. Abraçando aqui o Tecati, tá com a gente. 237 aparelhos conectados, temos 84 curtidas. Quem sabe chegamos a 100 curtidas, hein? Gente, vamos lá. Vamos curtir, vamos dar like. Lá, pô. Vai lá, se você não curtiu ainda, não esquece de deixar a sua curtida. Vem o time do Botafogo, campo de ataque, posse de bola, recupera o time da Ponte com o André Lima, tocou pro Elvis, Elvis dominou, soltou bola pelo lado esquerdo para Baianinho, toca para Kevson, Kevson dominou, jogou na frente, correu o Elvis, Cara, com 41,5, o Elvis correu, o Elvis cara. Tá correndo, cara. E o Elvis correu, foi pra bola, agora vai voltar aqui pro campo de defesa. Frank, vou de carona com você, que era a sua opinião, fala do jogo. Eu tenho que deixar registrado aqui o parabéns para esses 10 jogadores da Ponte que estão em campo, hein? Que partida que fizeram na questão de garra, correria. O Carlos acabou de falar aí, Marcelo, você viu o pique que o Elvis deu para chegar na jogada e já tá lá na entrada da área ajudando na marcação. Não me mata do coração, não, queridão! O André Lima tem que dar um bico nessa bola, cara. Não pode esquecer que estamos com um a menos. O Botafogo é todo pressão. 42. Haja coração. Tá recuperado já o Galvão Bueno, vai narrar a Copa no SBT. Haja coração. Graças a Deus, né? Posse de bola pro time do Botafogo, Patrick Ebrei. Dominou, tocou ali pro menino que entrou agora há pouco. O Thiago Moraes com TH. Soltou essa bola pelo lado direito para Pedrinho. Para Jefferson Nem. Cruzamento na boca do gol. Toque de cabeça, Diogo Silva. E o goleiro da Ponte se contundiu. Diogo Silva joga a bola para escanteio e se choca contra a trave do lado esquerdo. Mais uma defesaça, que baita goleiro é esse Diogo Silva, hein? Se a Ponte tivesse no comando gente competente como o Diogo Silva é no gol, a Ponte ia ser campeã brasileira da Série A, viu, Carlos? Marcelo, mas nem tudo é como sonhamos, né? Pelo contrário, a gente só tem incompetente comandando a Ponte Preta nesse momento. O Diogo Silva tá caído ali. E detalhe, hein? Se o Diogo Silva tiver que sair, a Ponte não pode mexer mais. A Ponte já fez todas as alterações no jogo e aí vai ter que ser um jogador de linha para ficar ali no gol da Ponte Preta. A verdade é que é escanteio para a equipe do Botafogo, viu? Anote aí, torcedor, mais um. Você que gosta de marcar escanteios, é o 8º no segundo tempo, com 5 no primeiro tempo, já são 13 para a equipe do Botafogo contra só 5 da Ponte, portanto 18 no total. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. É escanteio, Diogo Silva com probleminha no ombro ali, parece que tá recuperado, voltou pro gol. Vai pra bola, autorizado, primeiro pau, boca do gol, sobe, a zaga da Ponte tira dali. Afasta o perigo, André Lima. Vem essa bola de novo alongada. Vou falar uma coisa pra você, cara. O Botafogo começou o campeonato daquele jeito, né? Onzaço. Mas depois caiu de produção e olha... Ponte Preta na draga que tá. O Botafogo com um jogador a mais não conseguir ganhar. É preocupante, hein, Carlos? Hein, Frank? Primeiro o Carlos, depois o Frank. Sim, né? O torcedor do Botafogo, nesse momento, tá preocupadíssimo. O torcedor da Ponte, a Ponte perde o jogo antes de começar a jogar, né? E o torcedor do Botafogo, que não é à toa que o Botafogo não ganha desde a segunda rodada, da terceira rodada pra frente, ou empatou ou perdeu.
Mas o resultado vai tirando o Botafogo da zona do rebaixamento. Vai indo a 10 no saldo de gols. Ele passa o time do Avaí. Agora o Lucas Cunha, que evitou um gol feito do Botafogo, mete o pé na bola, tira dali. Lateral, posse de bola, campo de ataque. Favorece o Pantera. Tem público e renda quando você quiser. Pedrinho vai para a cobrança do Manual. 2 bolas em campo. O Inocêncio vai ter que tirar uma delas para execução do Manual. 44,50. Daqui a pouquinho, toca eletrônico 45 já. Público e renda. Bola para dentro da grande área. Desvio, ficou viva. Entrada da grande área, sobe o Palácios, ganhou da marcação, ganhou de novo, vai para o campo de ataque Palácios, vai pintar um golaço no Majestoso, invadiu a grande área, perna direita, bateu pro gol, espalmou o goleiro, deu rebote, Baianinha, pênalti. Pra mim foi pênalti. A Edna faz o sinal que a Edna fez lá, Carlos, na câmera, que não foi nada. O Botafogo reclama aqui, a Ponte reclama lá. O Lucas tira a bola para ver o que vai acontecer. Todo o banco da Ponte Preta se movimenta. E agora que eu quero ver, o meu comentarista se levantou. O Elvis está conversando. Agora que são elas. Agora é que eu quero ver. O lance aqui na pequena área. Hein? O Palácios foi ganhando de todo aí. mundo. Aqui no campo de defesa, na área da Ponte, não foi nada. O Palácio, eu tô achando que é melhor botar o Palácio de atacante, cara. Na força, ele bateu a primeira defesa do goleiro no jogo. E aí a bola pro Baianinho foi pênalti. Foi pênalti. Se o VAR não chamar, não marcar esse pênalti aí, o Elson Mariano vai terminar narrando o jogo aqui, Carlos. Vamos colocar o Elson Mariano para narrar? Você tá lá. Não vai mais narrar também. Não vai mais narrar também. Vamos ver, ela aponta lá, fala que não foi nada. Lá não foi nada, aqui também não foi nada. Segue o jogo, ela tá falando. Não, ela vai aqui, ó. Não, pelo que eu tô entendendo, ela tá falando que ela vai ver o lance lá. Ela tá vendo o lance de lá, ó, pelo que eu entendi. Não, ela vai dar cartão, pro PH. Pro Luiz Felipe no banco. Deu cartão pro PH. Cara, isso aí foi pênalti, velho. Deu vermelho agora. Agora ela deu vermelho. Ela deu amarelo, ele chutou o copo, ela deu vermelho, Carlos. Ela deu amarelo, depois o vermelho. PH, meu filho. PH, meu filho. Os meninos estão pilhados, né? Os meninos estão pilhados. E a bola saiu aqui para a linha de... Você tem que sair daí, você não pode ficar, PH. Você foi expulso, querido. 47, por enquanto, nada dos acréscimos. Ela pede para esperar, faz o sinal de calma. Cara, foi pênalti, velho. Foi pênalti. Aquilo ali não é um ombro contra ombro. Aquilo é uma mão nas costas do jogador da Ponte, do Baianinho. Foi pênalti. Aí, ela dá o amarelo pro PH, o PH chuta o copo. Aí ela expulsa o PH. Cara, foi muito pênalti, não foi pênalti. Foi muito pênalti. Uma demora danada. Ela pede a bola. Entendendo como a nossa situação tá, já aconteceu isso no lance lá parecido com a expulsão do Diego Tavares. Eu tô achando que ela nem vai no VAR, viu, Carlos? Ela deu lateral. É isso. Ai. Pra mim foi pênalti, cara. Enfim, vamos que vamos. Posse de bola pro time do Botafogo. Por enquanto, nada dos acréscimos. Botafogo trabalhando pelo lado direito. Bola com o Morelli. 48. Tem jogo ainda. Vem toque de cabeça para dentro da grande área. Vai pintar o gol do Botafogo pra fora. Tava impedido, né? Tava impedido lá do outro lado. O jogador do Botafogo. O cara que tem TH no nome. O Thiago. Perde a chance de fazer o gol, mas estava já em posição irregular no toque de cabeça do Igor, né, Carlos? Muito impedido. Tava muito à frente o Thiago Moraes, camisa número 29, e o Diogo Silva foi bem pra bola, né, pra não deixar o cara fazer aí o arremate. Segue 0-0 o jogo, a Ponte teve a chance de fazer o gol, e aí depois nem o VAR nem chamou, né? Eu avisei, né, vocês, né? Vocês ficam criando expectativa aí, velho. Tem o Caboclo aqui falando, o narrador, estuda um pouco, o narrador da TV falou que não foi, eu tô C e A pro narrador da TV. Eu tô dando a minha opinião aqui. O narrador da TV que faça o serviço dele lá. Eu tô 6. C e A pro narrador da TV, meu filho. Cada um tem a sua opinião, se a gente é obrigado a ter a mesma opinião que o cara da TV. Você acha que não foi pênalti? Eu acho que foi, acabou. Posse de bola pro time do Botafogo, bola enfiada aqui no campo de ataque, a zaga da Ponte tira, mas ela pegou uma falta, viu, Corsato? Deu os acréscimos, então 6 minutos de acréscimo. Marcelo. 6 minutos de acréscimo, vai, Frank. Não se preocupa não, porque é o lado
3% de Campinas falando na live. Ah, cara, eu acho que opinião é opinião, independente de pra que time torce. O quarto árbitro tá sofrendo uma pressãozinha ali, o Guilherme Nunes de Santana. Ó, Marcelo, expulsou mais alguém, estamos lá, caminhando para 50 minutos, a Ponte tem uma falta com o Elvis. Aquilo que eu disse, torcida da Ponte, hoje o menor público da Ponte no ano, hein? 2.046 torcedores apenas. Lá no futebol interior, repercutindo também a torcida da Ponte Preta com as faixas no Majestoso. Olha a cobrança de falta. Bola para dentro da grande área. Afasta a zaga do Botafogo, tira 50. Último giro do cronômetro, pelo menos no tempo que ela marcou ali. 50 minutos passados do segundo tempo. Posse de bola para o time do Botafogo. A Ponte vai empatando. Jogo polêmico. Teve Ponte, jogador expulso. Um lance parecido no jogador do Botafogo. O VAR não chamou. E aí, para mim, um pênalti que também não foi chamado pelo VAR. Enfim, um jogo polêmico. A Ponte vai empatando com o Botafogo. O Botafogo vem para o campo de ataque, joga com um jogador a mais desde 30 minutos do primeiro tempo. Não consegue furar o bloqueio da Ponte. Bola com o Morelli, dominou, parou, pensou, tocou essa bola. Elvis vai na marcação. Ele solta mais atrás para o Inocêncio, que agora virou zagueiro. Toca para o Morelli, descolou o cruzamento dentro da grande área. A zaga da Ponte de Peixinho tira, deu rebote, sobrou para o time do Botafogo para Inocêncio. O Elvis está correndo atrás da bola, solta a bola do outro lado para o Wallace. W-A-L-L-A-C-E, Wallace. Trabalhou, soltou essa bola pelo lado direito. É pro Morelli, cruzou a entrada da grande área. Afasta a zaga da Ponte Preta, tira. Rebote é pra eles. Última chance pro Botafogo. Dentro da grande área. Bola pra trás, passou. Morelli bateu pro gol. Agora pode acabar. Né? Morelli, depois dessa, nem a Edna suportou. Apita a árbitra. Edna Batista. Ponto final do jogo. Fim de jogo depois dessa pataquada do Morelli, que é bom jogador, hein? Fim de jogo no Majestoso. E ninguém contente com a arbitragem. O Botafogo, a Ponte Preta. O Botafogo não consegue vencer a Ponte com um jogador a mais. A Ponte segue na zona do rebaixamento. Na penúltima colocação, o Botafogo também. Estamos abraçados na parte de baixo da tabela. Fim de jogo no Majestoso. Você passou público e renda, Carlos? Passei o público, 2.046. A renda, 49.390. 2.046 o público total, para uma arrecadação de R$49.390. Torcedor da Ponte que prometeu público zero, né? Muita gente não foi, né? Muita gente não foi. Só 2.046 pagantes. Cara, que coisa ridícula. A arbitragem da Edna, ela não consegue agradar ninguém, cara. Ela não agradou o Botafogo, não agradou a Ponte Preta, ela não conseguiu agradar ninguém. E olha que ela surgiu como uma excelente árbitra. Mas os caras do Botafogo, com todo o respeito que tem ao pessoal de Ribeirão Preto, tem que levantar a mão pro céu aí, viu? Porque era pro Botafogo perder. Era pênalti. Perder não, tem que converter o pênalti primeiro, né? Sim, né? Mas era pra Ponte, tinha que ter batido um pênalti. Cara, ela não conseguiu, a arbitragem hoje conseguiu ser pior que os dois times. Olha lá, tá todo mundo reclamando. Tem os caras do Botafogo reclamando com ela e os caras da Ponte Preta também reclamando com ela. Que fase, Se cara. tem uma coisa boa no jogo, vai começar o fim de jogo do Portal Futebol Interior. Se tem uma coisa boa no jogo, que descobrimos um atacante aí de força, o Palácios. Francisco, antes até... não. O Elvis vai falar, né, Carlos? Isso, Elvis falando, vamos ouvir o craque da macaca, camisa 10 da Ponte, capitão do time hoje, Elvis falando nos microfones. É só as pessoas lerem e ver o que está acontecendo. Sobre isso eu já falei que eu não quero mais falar, que não compete a nós jogadores que estamos se doando e trabalhando todo dia aqui falar. A gente está aqui para tentar representar da melhor maneira possível, como a diretoria também está tentando resolver, só que infelizmente não está conseguindo. E sobre isso quem tem que falar é o presidente e o vice, não é os jogadores. A gente está aqui para trabalhar e cumprir o que a gente tem que fazer. Então isso eu acho que essa pergunta vocês têm que fazer para eles e deixar nós jogadores trabalhar e perguntar sobre o jogo. Entendo o seu trabalho e respeito muito. Então estou explicando para de uma vez por todas, toda vez perguntar isso para a gente é chato. Sobre o jogo, a equipe se doou, o que a gente se comprometeu em fazer a gente fez. Não conseguimos fazer uma partida brilhante tecnicamente, nenhum dos dois times eu acho. Só que com todo o respeito do mundo, diante de todos os problemas que a gente vem passando, eu não sei o que a CBF está pensando sobre a Ponte Preta no futebol brasileiro, sinceramente. Porque todo árbitro que vem aqui, a interpretação é sempre contra a Ponte Preta.
Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. A gente é trabalhador aqui. Se tem problemas de bastidores da CBF com a Ponte Preta, eles que se resolvam. A gente não pode estar pagando o pato. Até porque, no jogo contra o Ceará, se eu não me engano, a bola bate na mão do nosso jogador e entra, eles deram a falta. Interpretação bacana. No mesmo lance, no outro jogo contra a gente, a interpretação foi totalmente diferente. Então, assim, qual é o critério que é usado? É um critério para os outros times e para nós é um? Então, assim, acho que a gente está se dedicando. A gente tem que sair dessa situação o quanto antes, mas fica a minha pergunta, numa boa, o que está acontecendo? Porque a interpretação para a gente é sempre diferente. Então eu só queria saber isso. Valeu. Tá certo, obrigado. Tá aí o Elvis, né? De novo, foi perguntado do atraso salarial, né? E aí, eu acho que ele chega a ser ríspido, né? Mas depois ele não é mal educado, ele fala que ele respeita a pergunta. O Patrick Bray, do Botafogo, vai falar também. Vamos colocar um pouquinho aqui o Patrick Bray para falar. Infelizmente, realmente foi isso que aconteceu, né? A gente com a mais, desde os, acho, não sei se 20 ali, por aí. Acaba que faz a Ponte se fechar muito. A gente tentou bastante, criamos bastante oportunidades de gol. Acabou que a gente não foi eficaz e, resumidamente, o jogo foi isso. A gente tentando fazer o gol, eles tentando se defender. E, infelizmente, a gente não conseguiu chegar no gol. Obrigado. Tá, então, o Gabriel Gava. Rapaz, que fase, né? Que fase. Botafogo tem que colocar as barbas de molho, porque esse era o jogo. Quem falou foi o Gava ou foi o Bray? Foi o Bray, desculpa. O Bray, o Patrick Bray, o capitão do time. Onde saiu o Gava, vocês me perdoem. Aí o Bray tentando explicar o inexplicável, né? E é isso, o Botafogo tem que tomar atento aí na competição, porque, cara, todo mundo tá ganhando da Ponte, todo mundo sabe as condições da Ponte Preta. A Ponte entrou em campo hoje com os jogadores soltando nota pra imprensa e pra torcida, falando que não receberam um mês de salário. Nesse ano. Poxa. Não caiu nada na conta esse ano. Mas uma coisa a gente tem que colocar aqui, né? Faltou técnica. Obviamente que falta técnica, porque senão o time também não estaria nessa condição. Mas não faltou garra, né? Não. Esses caras estão representando a Ponte Preta dentro do campo e a gente tem que honrar o nome desses jogadores. Por exemplo, o Diogo Silva fez a 11ª partida dele, vai fazer a 12ª partida dele no jogo contra o Cuiabá e não sei mais se joga pela Ponte Preta. O Diogo Silva tem proposta do CRB. Pode sair. CRB na mesma divisão, né? Outros jogadores, o Elvis tem propostas de time de Série C e de time de Série D. Né? Para a Série D, ele não precisaria esperar o fechamento da janela. Mas para a Série C, sim. Né? Então, pode sair também. O Potker tem proposta do Operário. Também pode sair. Enfim, o time da Ponte pode se desmanchar aí no decorrer da competição. O que está ruim pode ficar bem pior, viu, Corsato? Muito bem, Carlos Corsato vai assumir o fim de jogo do Portal Futebol Interior. Transmitimos aqui o empate da Ponte Preta com o Botafogo. Resultado que tira o Botafogo, esse empate, da zona do rebaixamento, né? Mesmo número de pontos do Avaí, que entra agora na zona, só que o Botafogo tem um saldo melhor do que o Avaí. O Botafogo está zerado de saldo e o Avaí tem 4. Se a Ponte consegue vencer o jogo, por incrível que pareça, quem ia sair da zona do rebaixamento era a Ponte Preta, né? Então, assim, é um jogo onde a arbitragem e o VAR conseguiram ser piores do que os dois times. E tem outra coisa, né? Não sei se o Bolacha consegue colocar aí a classificação. Consegue? Põe na tela pra gente aí, Bolacha, porque tá começando a ficar complicado. Porque fora os times com 10 pontos, né? E nós já temos um time com 10 na zona do rebaixamento, o time mais próximo é um com 13. A Ponte já está a 5 pontos desse time. Ou seja, no mínimo 2 rodadas perfeitas para a Ponte Preta, para ela conseguir alcançar esse time. Quer dizer, o tempo está passando, né? O tempo está passando e a Ponte está cada vez mais aí montando e alicerçando aí a sua vaga entre os 4 últimos colocados. É uma pena, né? É uma pena que a incompetência do pessoal que está tomando conta aí da Ponte Preta está fazendo com que a Ponte passe todas as vergonhas que ela jamais passou na vida, né? E fazendo esse campeonato pífio aí, sem contar treinadores, né? Ponte Preta já foi atrás do Humberto Loser, que preferiu o América, que tem 3 pontos, mas não quis vir para a Ponte. De novo, né? Já pode pedir música do Fantástico, a 3ª recusa do Loser na Ponte Preta. Informação que eu passei com exclusividade na Hora da Macaca, que o Gilson Kleina foi também chamado, mas a Ponte deve para o Gilson da Massa, né? E não mostrou para o Gilson que teria condições de pagar esse dinheiro. Aí teve o Danilo, né, técnico que
poderia ser técnico da Ponte Preta. Detalhe, hein, o Danilo não pediu... o Danilo, ele não pediu garantias. Não. Era outro que não ia receber. O Danilo não pediu garantias. Era outro que não ia receber ele também. Ele viria para a Ponte Preta, né? Mas aí a Ponte virou, né, o seu olhar para o Márcio Zanardi. Isso na quarta-feira. Na quarta-feira o Márcio Zanardi falou, eu tenho interesse, né? Mas eu preciso de garantias de que vocês vão pagar o meu salário e de que vocês vão pagar também os jogadores. E aí a Ponte Preta não falou mais com ele. Sabe quando você chama alguém no Zap? Você chama alguém no Zap e você fala pro cara assim, eu quero comprar um negócio seu aí, tá? Tá bom, mas eu quero pagar em 100 parcelas de R$1. O cara nunca mais responde você. Então a Ponte passou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, jogou na segunda e o Márcio Zanardi nada. E hoje perdeu o Danilo, né? Que foi o único que havia aceitado sem garantia. Não há garantia, né? E aí esse já foi embora. Esse já foi embora, então o Danilo não vem mais e o Edson Boaro, pelo menos, Marcelo, conquistou um ponto, coisa que a Ponte Preta não conseguia há 4 rodadas atrás. Edson Boaro, treinador da Macaca. Beleza, vou fechar a transmissão aqui, a jornada esportiva continua porque vem aí o fim de jogo, você vai comandar, vai trazer aí os quadros do programa e com o empate, eu tô tão desacostumado. Tem o melhor em campo, né? Tem. Então o pessoal pode votar no melhor em campo melhor aqui. Em campo da Ponte, tá? Pode votar no melhor em campo da Ponte Preta que a gente vai eleger o melhor da Ponte. Porque a gente só toma burdoada, né? Então a gente tá desacostumado com esse quadro na nossa transmissão. O Bolacha tá falando que tirou até a vinheta do... Procura aí a vinheta. Procura a vinheta aí. Procura a vinheta aí, Bolacha. É isso, então, agradecendo você que ficou junto com a gente. Obrigado aí aos antes também, não tem problema, importante você tá dando audiência pra gente. O Carlos fala, não, se reclamar, não, eu gosto, cara, eu gosto eu sou igual o Marco Antônio Eberlin, eu gosto do fervo, eu gosto da crítica, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Você não podia escolher outra pessoa, não? Isso, Bolacha, isso você quer falar? Não, coloca o que ele falou? Ele não quer falar, aí a torcida fez um coro pra ele hoje. Não, então, mas... Tinha até faixa. O cara tá falando aqui, é bugrino, né? Mas tudo bem. Falou que eu já fui melhor e que vai abrir uma reclamação no portal Futebol Interior. Você pode abrir uma reclamação no raio que o parta. No raio que o parta, você pode abrir uma reclamação. Eu tô pouco me lixando. Agora, você tá falando que eu já fui melhor, eu nunca fui bom, cara. Eu sempre fui ruim. Você tá enganado. Vai, Marcelo. Eu sempre fui ruim, tá? Mas obrigado aí pela audiência. Seguinte, não acabou não, pô. A gente vai conseguir até as 10 da noite. Não, mas eu vou comandar. Fim de jogo. E eu vou participar muito, tá? Quero falar bastante. É isso. Agradecendo a todo mundo que mandou mensagem pra gente aí. Vamos que vamos, porque o fim de jogo vem aí. E ele já está se preparando para trazer tudo pra você deste empate da Ponte Preta 0-0. Já a gente volta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar
E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É hora de printar a tela. Carlos Corsato. Bora lá então, 9 da noite, mais 11 minutos. Tá no ar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta empatou com a equipe do Botafogo pelo placar de 0-0. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Dá pra mim ali nossos patrocinadores, Marcelo. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 997 88 38 21. Placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo, e Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano. Franco Francisco, pega o microfone aí porque eu quero saber de você. 0 Ponte, 0 Botafogo. Pra você, resultado justo? Carlos, por incrível que pareça, eu vou dizer que hoje não. Hoje a Ponte merecia sair com pelo menos uma vitória aí, 1-0 que fosse. Podem falar o que quiser, pode passar quantas vezes quiser. Esse lance aí do Baianinho foi pênalti. Foi pênalti aqui, foi pênalti em Ribeirão Preto, foi pênalti aonde esse esporte é conhecido como futebol. Só a Edna não viu e só o VAR, coisa que acontece com constância para a Ponte Preta. Mas, diante de tudo que estão fazendo com a Ponte, eu sou obrigado a concordar com a declaração do Elvis. O Elvis foi perfeito. Tudo que o Elvis falou hoje, eu assino embaixo e dou nota 10 para ele, viu, Carlão? É aquilo, Carlos, até falando antes de você, assim, os caras estão pilhados, né? A gente vê dentro do campo e, assim, não vamos tirar a razão deles, porque, cara, a gente já tá no meio do ano, cara. Tem gente aí que não recebeu R$1 nesse ano. Não pode, né? Agora, o que o Elvis falou, ele tem razão, cara. No mesmo jogo hoje, lances parecidos. O VAR chama para um, não chama para o outro. No lance do jogador da equipe do Botafogo, que agora eu só estava querendo olhar aqui para ver qual que é o 7, né? O Kelvin. Eu respeito a opinião de vocês, mas acho que ele não foi tão assintoso quanto o Diego Tavares. O Diego Tavares, ele realmente dá a cotovelada. Tem o gatilho. Ele vai com a volúpia. Já o Kelvin, você pode usar o argumento de que, ele fez um movimento talvez natural, com um pouquinho mais de força, mas que ele poderia fazer. Agora, gente, não é chororô de Ponte Pretano, né? O lance lá do pênalti foi pênalti, O jogador da Ponte estava na frente da bola e o zagueiro do Botafogo, pra mim, isso na minha visão, o zagueiro do Botafogo, além de pegar ele por baixo, ainda empurra pelas costas. Então ele fez 2 faltas. E, mas o cara não estava perto da bola. Não interessa, a bola estava em jogo e era lance, né, do jogador disputando a bola dentro da grande área. Então, pra mim, pênalti. Mas eu respeito e não acho que vocês estão fora no mundo da lua
quando dizem que o Kelvin, jogador da equipe do Botafogo, teria que ser expulso também. Respeito. Mas acho que no caso do Kelvin, a Edna foi bem. No caso do Kelvin. Mas no caso do jogador, no caso do pênalti, aí, cara, pra mim era cal. Pênalti pra Ponte, se ia fazer o gol também não sei. É isso. Mas era pênalti, né? Teria que ser convertido. Agora, sim, é claro que o Frank é o comentarista, eu respeito muito a opinião do Frank. Se tivesse que ter um ganhador, teria que ser o Botafogo. Porque se você for contar quantas defesas fez o Diogo, né? E quantas fez o Vitor quase não falei o nome dele, fez uma só no final. Mas salvou o Botafogo. Sim, mas o Diogo fez também. Sim. O Diogo fez também. Sim. E, só que assim, vamos lá. O Botafogo jogou quase metade do primeiro tempo e mais o segundo tempo inteirinho com um jogador a mais num time que não vencia há 4 partidas, né? Um time que tomou 14 gols em casa e o time do Botafogo não conseguiu ganhar da Ponte Preta e pior, quase perdeu. Então a situação do Botafogo também é preocupante, né? Mas a Ponte Preta dá um alento para o torcedor porque não perdeu, estanca um pouco aquela sucessão de derrotas. Agora a Ponte tem mais um jogo em casa, é na terça-feira, né? Na próxima terça. Terça-feira contra o Cuiabá, 7 da noite. E aí até lá a gente vai saber se vai ter treinador novo, se não vai ter. De boa mesmo, cara. Do jeito que tá essa bagunça aí, esquece isso aí, gente. Esquece esse negócio de procurar treinador. Deixa o Edson Boara aí. É perigoso o Edson Boara fazer mais do que qualquer outro treinador. Ele conhece o ambiente, sabe do clube, sabe das dificuldades. Também não tá recebendo igual todo mundo. Porque vai vir um cara aí que, querendo ou não, não pode falar que não tá recebendo, porque ele não trabalhou ainda, né? Então, assim, os jogadores não vai ter muita ascendência ao jogador. Então, de boa, para com isso, deixa o Edson Boara de treinador até o final e vamos embora. Eu entendo que talvez tá no site Futebol Interior, tem até imagens aqui. Depois eu vou ver com o Bolacha aqui pra gente ver se a gente coloca no ar, mas depois do intervalo, tranquilo. Imagem de protestos, né, do torcedor ponte-pretano fora do estádio, com sinalizador e tudo. Olha, demorou pra torcida acordar, né? Mas é aquilo, gente. Eu acho que tem que se imputar responsabilidade para quem realmente é responsável. E a gente sabe que o Marco Antônio Eberlin é o homem forte da Ponte Preta, a gente sabe disso. Mas ele não é um cara que tem a caneta, né? Então vou repetir aqui, tá na hora de começar a cobrar de quem tem o poder da caneta. E hoje na Ponte Preta são 2 pessoas que têm o poder da caneta. 2 pessoas. O presidente da diretoria executiva, que é o doutor Torrano, e o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta, que é o José Armando Abdala Júnior. Esses caras são os caras que têm a caneta. O Abdala, para você ter uma ideia, ele pode e tem o poder de provocar uma sessão extraordinária do Conselho. Ele tem esse poder, né? Mas até agora foi omisso, né? Até agora não fez nada. Para o Abdala, a Ponte Preta é a primeira colocada no campeonato. Eu tô achando que o Abdala não tá entendendo o que está acontecendo. Eu acho que o Abdala acha que a Ponte está na primeira colocação do campeonato e que está tudo certo com os salários, né? Eu acho que ele não tem essa informação de que os jogadores da Ponte não receberam um salário no ano sequer. Ele não, essa informação não chegou até ele ainda. Assim, eu estou entendendo o que você está falando, mas estar na última colocação, na penúltima, na zona do rebaixamento... Não faz diferença. Tudo bem. O que... Tudo bem, não é tudo bem, mas faz parte. É do jogo. É do jogo. É do jogo. E não dá improbidade administrativa, gestão temerosa. É do jogo. Agora, do jeito que a Ponte Preta está sendo gerida, a Ponte Preta tem que se reinventar. A Ponte Preta precisa dar um ESC e começar de novo, cara. E tá ficando feio, porque eu não vou falar aqui o nome do torcedor e não vou falar também o nome do dirigente. Mas daqui a pouco, isso aí vai virar print de internet. Teve um torcedor que foi indagar um ex-diretor. Indagou um ex-diretor. Aí você acha normalmente que o cara não vai responder, né? Você fala, o cara não responde, né? Cara, o cara respondeu com um texto que, se fosse direcionado a mim, eu teria vergonha. E aí o que vai acontecer? Esse texto vai para as redes sociais. Vai viralizar.
Por quê? Porque esse torcedor já mandou em grupo de torcedor. Então já vai estar na rede social aí, né? E aí é tudo que a gente imagina que pode acontecer, mas descrito por esse ex-diretor. Tudo que você imagina que acontece, descrito por esse ex-diretor. Eu não sei se esse ex-diretor entendeu de que essa conversa não sairia dali, né? Mas a conversa saiu. Já vai virar print de rede social, né? Quer dizer, é um eita atrás de outro eita. E o que mostra? A incompetência, né, dessa atual diretoria. Além de incompetente, porque o que me deixa muito chateado é que, por exemplo, a pessoa pode, né, e tem o direito de me chamar de incompetente. Agora, ser ou não incompetente depende do seu desempenho profissional. É uma coisa. Ser ou não mentiroso, aí já é caráter, né? Aí já não é negócio de trabalho. Porque a mentira, se você é mentiroso, você não tem caráter. Porque você é um mentiroso. Agora, se você é um incompetente, tá bom, você só é um incompetente. E aí é profissionalmente falando e tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, quando parte pro lado da mentira, né? Aí mostra desvio de caráter. E aí, desvio de caráter, pô, aí não dá, né? Aí não dá. E ultimamente, o Ponte Preta, o que a gente tá vendo é só mentira, cara. É uma mentira atrás da outra, sabe? Os caras não cansam de mentir, velho. Pra jogar dosada aí, eu vou repetir o que eu falo na hora da macaca. Parece a vendinha, a bodega do meu pai. Né? O meu pai também, ele não se especializou, né? E não se atualizou, então não tinha computador lá na venda do meu pai. Era tudo na caneta e no caderno. Né? Por exemplo, Frank chegava lá para pedir fiado, só tinha seu nome, Frank. Mais nada, de endereço, CPF, nada, né? Aí, os motivados incompetentes aqui, né? Resolvemos colocar um cartaz, mas é um cartaz que todo mundo colocava. Fiado só amanhã. Então parece que a ponte é assim, ó, eu vou te pagar amanhã, tá? Aí o jogador chega, e aí, velho? E aí, garrafa? Você falou que você ia me pagar amanhã. Aí passa, outro dia, amanhã. E esse amanhã vai ser eterno, pô. Assim, e quantos conselheiros são no total, Carlos? Só para eu fazer uma continha aqui. Conselheiros natos, 150, eleitos, 150 e mais os suplentes, 75. Número de conselheiros da Ponte Preta antes da eleição, aptos para a eleição, hoje eu não tenho essa informação, tá? Mas aptos para a eleição eram 759. Então vamos lá. São 759 pessoas. Cara, claro que tem muita gente competente aí, tem muita gente que pode ajudar. Num nicho de 700 pessoas, tem muita gente boa, cara. Muita gente que quer ajudar, mas até isso os caras estão espantando. Sabe? Porque ninguém quer se associar a isso que está acontecendo hoje. Falei no começo da transmissão, o tal do ego, há 3 décadas, está matando a Associação Atlética Ponte Preta. Eu não vejo perspectiva com esse pessoal que está aí. Ó, só para lembrar que não teremos coletiva na Ponte TV, tá? Não? Não, vai ter a coletiva, nosso repórter o Pedro Lino tá lá, tá gravando, vai mandar o áudio daqui a pouco, tá? Mas não vai ter a imagem da Ponte TV, não. Alguém adivinha o motivo? Esses dias eu estava conversando com um rapaz que trabalha lá, e ele falou que hoje ele é colaborador. Colaborador. Ele nem se sente mais funcionário. É melhor assim. Falou, eu faço quando dá. É melhor. Quando dá, eu faço. É melhor assim, né? É melhor assim. Sabe, então assim, pra fechar a minha parada, esse negócio do treinador, para de procurar treinador. Porque vai ser vexame atrás de vexame. Hoje teve o Matheus Regis, que ganhou na justiça e com direito é dele. Teve as faixas. É vergonha em cima de vergonha. Falar em faixa. Sem contar os treinadores que recusam a Ponte Preta. E outra, vai contratar um treinador, Carlos, para daqui 3 meses, esse cara não vai ser demitido. Ele vai pedir demissão de novo. Como os outros fizeram. Isso. Só pedir um espacinho aqui. Tá pronto, Bolacha? Rapaz, Bolacha, você é sensacional. Eu recebi aqui um vídeo do protesto, né? De 30 segundos o vídeo, do protesto da torcida da Ponte Preta fora do estádio.
alguns torcedores, inclusive, que não entraram. Teve muita gente que não entrou. Cara, ridículo o público aqui da Ponte. 2.000 pessoas. Eu achei que não ia dar 1.000. O menor público da Ponte Preta no ano. Uma renda menor de 50 mil. Deu prejuízo de novo o jogo da Ponte Preta. Mas sem contar que o Botafogo mandou algum lá. Tinha umas 100 pessoas lá da torcida do Botafogo. Mas a torcida da Ponte também abandonou, tá? Abandonou. E a informação é de que eles só voltam quando a diretoria executiva desistir da Ponte Preta. Solta aí, Bolacha. Vamos ver o vídeo. Olha lá, ó. Olha o vídeo aí. É isso. Então, a torcida da Ponte, que essa faixa que estava dentro do estádio, né? Saiu para fora do estádio. Essa é... Não vai ler, não, a pior... eu não consegui ler o que está escrito ali. Essa aí eu consegui, Carlão. Fora é Berlim. Não, a primeira, mas tem uma outra. Não, essa é a faixa que estava lá no estádio. Então, mas eles estão focados. Por isso que eu falo, ele gosta do embate. Porque ele virou um escudo para todo mundo que tá lá na Ponte Preta. Porque hoje ele não manda mais, teoricamente. É isso que eu tô dizendo. Quem manda é o Torrano. É isso que eu tô dizendo. Quem manda... Tem o Abdala? Teve uma faixa pro Abdala? Teve também. Teve no campo, teve. Eu vi lá no campo. Agora, eu não vi pro presidente, porque o presidente é que pode fazer as coisas. Ele tem o poder, sabe? Aí você tem um diretor de marketing que, se a gente for entrar nessa... Essa é a pior gestão. Com certeza, essa é a pior gestão. Do Torrano, e é do Torrano. E olha que ele está substituindo foi um dos piores, que é o Eberlin. Dentro do campo, tudo bem, tem coisas que a gente pode falar que o Eberlin manteve o time, pegou o time nas mesmas na Série A1 e na Série B e deixou na Série B e na Série A1. Tá, mas teve 2 rebaixamentos também, sem contar um monte de salário atrasado. Fora do campo foi um horror, mas dentro do campo vamos dizer que foi uma nota 5. Agora, o Torrano tem tudo para ser o pior presidente da história. E se ele sair hoje, ele vai ser o pior presidente da história. Ele vai ser... Porque o Campeonato Paulista e esse Campeonato Brasileiro aí, ó, com o tanto de derrota que tem, um tanto de vergonha que a gente tá passando, sabe? Então, doutor Torrano, se você quer salvar o seu mandato, eu não sei se você quer salvar o mandato, ou se você quer continuar, porque se você não quiser continuar, tudo bem, entrega o boné e vai embora. Vai embora. Se você não consegue, porque a Ponte precisa de alguém que faça para ontem. A Ponte tem que ser decisão mais rápida. Você destituiu o diretor de marketing. Cara, como tem polícia, acho que tem mais polícia na frente do estádio do que torcedor lá agora, viu? Tem. Rapaz! Você destituiu o diretor de marketing. A Ponte está sendo diretor de marketing desde aquele dia. E o que a Ponte mais precisa hoje é de dinheiro. O que mais a Ponte precisa é de dinheiro. Tem alguém no mercado prospectando dinheiro? Eu não vou entrar aqui na parada de novo do que foi feito lá com o influenciador, que para mim foi errado. A ideia foi muito boa, a execução foi péssima. Antes de contrato assinado, não se faz nada. Mas o contrato estava na mesa para ser assinado. Não poderia ter colocado na camisa do clube. Não poderia ter colocado na camisa do clube. O contrato não estava assinado. Que fosse permuta. O contrato não estava assinado. Não é bagunça. Não pode ser bagunça. A Ponte não pode ser bagunça. Associação Atlética Ponte Preta. Então é o seguinte, no meio de 700 conselheiros, tem muita gente boa no meio desses 700 conselheiros, mas eles estão afugentados. Eles não vão se meter com essa patifaria que está acontecendo aí. E é vergonha em cima de vergonha. Gente, um time profissional que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro não pagou um mês de salário no ano. Ah, eu parei, né? 9 da noite, mais 29 minutos. Quer falar, Franqui? Ah, Carlos, eu quero sim, né? Eu estava me lembrando que nós somos a primeira democracia no futebol, né? Mas, olha, para todos que compõem a diretoria da Ponte Preta, conselho, eu queria dar um recado para vocês, está muito feio. O torcedor não pode levantar faixa dentro do estádio, que a polícia vai e recolhe. Não, essa história da faixa, deixa eu até colocar aqui. Não, mas peraí, mas não pode ter manifestação, mas não é só no estádio da Ponte Preta. É em E qualquer lá estádio. de fora, a Carlos? Ponte tomou... Não, lá de fora pode, pô.
pode. Lá de fora e por tava. que tá cheio de polícia Não, lá pra baixar o cacete na galera? a polícia tá na frente do portão. Do lado de fora Desculpa, o povo tem o direito de manifestar, gente. Mas dentro do campo esse tipo de faixa não pode. Isso seja vai no ser nosso... punida, tá? Isso no nosso país, isso seja onde for, gente. Isso aqui, é só um recado para quem hoje está achando que é dono da Ponte Preta. A voz do povo é a voz de Deus. Eu não vou mudar esse ditado e ninguém vai mudar nunca. Ô, Frank, mas eles são donos. Entendeu? Sem pagar. Você entendeu? A ponte, ela é para quem? Para o seu torcedor. Sim. Você tirou o torcedor, acabou a Ponte Preta. Sim. Então, o que esse bando de incompetentes estão fazendo lá? Porque estão lá e não é de hoje. Desde quando entrou seu Eberlin na Ponte Preta, me mostrem aonde ele salvou a Ponte Preta. Ele deu 2 títulos. E quantos rebaixamentos? E quanta vergonha esse clube tem passado. É uma em cima da outra. Vocês estão usando a palavra eita. Eu já vou falar a real. É uma vergonha em cima da outra. Só está faltando da WO por não ter jogador. Com detalhe, hein? A janela abriu, eu acho que isso vai acontecer. É só o que eu quero deixar registrado aqui. A minha indignação. Incompetência ao extremo. E não ter gente, a moral. Isso aí é a amoral. Na verdade, é a amoral o que estão fazendo vocês que estão à frente da Ponte Preta. Não consegue fazer nada? Não tem problema. Pegue o seu boné, pegue o seu banquinho e vai saindo de fininho. É isso. Gente, 9 da noite, mais 31 minutos. Então, a entrevista coletiva da Ponte Preta, né? O nosso repórter tá lá, tá gravando. A entrevista coletiva a gente vai colocar daqui a pouquinho, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo e depois do intervalo o Frank Francisco vai dar notas. Tem o quadro Melhor em Campo, né? Então vamos fazer o Melhor em Campo na volta depois do intervalo e depois as notas dos jogadores da Ponte. Depois do empate, depois de 4 rodadas, a Ponte Preta conseguiu 1 ponto no campeonato, hein? Empatou com o Botafogo pelo placar de 0-0. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e o Macaquinho não perdeu, velho. Empatou 0-0 com a equipe do Botafogo, uma entrevista coletiva do Edson Boaro. Já chegou, vou mandar pro Bolacha, mas antes eu quero fazer aqui o melhor em campo. Quero fazer o melhor em campo e aí eu vou encaminhar o áudio da entrevista coletiva pro nosso querido Eduardo Rodrigues. Ô, Bolacha, solta aí a vinheta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Ô Corsato, eu vou ler as mensagens aqui antes de chamar o melhor em campo seu e o melhor em campo do Frank Francisco. E aí eu vou ler as mensagens. Gente, mensagens com o melhor em campo, tá? E aí a gente vai pontuando aqui para saber em quem o nosso internauta, o nosso telespectador tá votando no melhor em campo. Vamos lá, tem uma propagandinha aqui que passa rapidinho, tá bom? Aí você dá pulo nela aqui, ó, e vamos lá, deu certo. Bom, o palpite pro jogo hoje, 50% da nossa audiência, obviamente, que é mais da torcida da Ponte, né, entendiam que a Ponte ia vencer o jogo, 34 pro Botafogo, 16 pro um empate. Vamos lá, vou começar aqui de trás pra frente, tá bom, Corsato? Caneta, papel, tudo na mão? Duas Você ainda. pode emprestar essa folha aí também pra gente? Vamos lá, Neuri Menezes. Melhor em campo, Palácios, o único que quase fez um gol. Cara, eu acho que eu vou votar nele também. Eu ia dizer isso também. Marcos João Carvalho. Mas os caras correram hoje. Marcos João Carvalho, Diogo Silva. Tem uma parada difícil aí. Beleza. Marcos João Carvalho. Segunda-feira tem Hora da Macaca, hein? Wilson Segunda da não, Rocha. quarta. Potker, o melhor em campo. O Potker tomou cartão, tomou, mas não tá suspenso, né? Tem um ouvinte aqui, é que pessoa não se identifica. O Potker não tava suspenso, não. O Potker, eu vi aqui. O Potker não tava, não. Não. Com cartões na Ponte, eu não vou falar aqui os caras que já saíram, tá? Mas pendurados estavam o Lucas Cunha, o Danilo Barcelos, o Tarek e o Léo Gomes. Isso. Esses eram os pendurados. Tem um ouvinte aqui que ele não se identifica, né? Mas tá falando que a gente tá defendendo o Eberlin. Imagine se a gente tivesse atacando. Hein? Pelo amor de Deus, Meu Deus hein? do céu, cara. Jesus. Mas, ó, é isso, cara. Não, ninguém tá atacando. A gente tá dando a nossa opinião Enquanto aqui. Enquanto tem gente que acha que a gente defende e tem gente que acha que a gente não defende, sinal de que o trabalho tá sendo bem feito. Isso né? é democracia, né, É cara? isso, é isso. Mas, ô, querido, eu fico imaginando o Eberlin ouvindo a nossa transmissão, velho. Meu Deus do céu. É que talvez você não tenha entendido o que a gente está colocando, mas tá tudo bem. Como não tem o seu nome aqui e você tem os nossos, né? É até injusto a gente ficar dando moral para você. O Nelson Letrinta Júnior. Concordo plenamente com você. Sem dúvida, conselheiros que votaram nessa chapa são todos culpados. Roberto César Santos. Gente, vamos botar aqui no Melhor em Campo. Então fecha a transmissão, o melhor em campo aí. A gente vota aqui e vamos lá pro Edson Boaro, vai. É que tá empatado aqui na torcida. Vamos lá. Mas pega mais um só, vai. Eu não sou o comandante da equipe, nem do programa. Pega mais um só e a gente fecha, vai. Ô, Fabião. Cara, que diferença de 500 para 2 mil torcedores, hein, Fabião? Você tá dando moral aí, ó. Não, o Fabião é gente boa, pô. O Fabião é nosso ouvinte, cara. Não, mas os outros também são, pô. Fábio Bruno tá sempre com a gente aqui. Os outros também são. O Fabião tá sempre com a gente aqui. Grande Tá Fabião. na dele. Só não vou falar como é que ele chama a gente aqui, porque eu nem na Hora da Macaca chamo o time dele assim. O Davi Penteado tá mandando uma informação importante aqui. Tá dizendo que o Roger será o técnico da Ponte. O anúncio vai acontecer amanhã. Não vai, não. O Abimael tá dizendo nota 10 para todos pelo caráter. O Ronaldo Neto, Diogo Silva melhor em campo. Então pronto. Não. Ronaldo Neto. Peraí, 2 votos pro Diogo Silva, eleito pela galera, o craque do jogo. Calma, já tá acabando já? Tá acabando já. Vamos lá. O Jacir Ferreira, Diogo Silva melhor em campo. 3 votos pra ele.
O Potker foi o jogador que venceu mais duelos na estatística, diz aqui o Wilson Rocha. Foi mesmo. Só que na hora da decisão final ele deu uma claudicada. O Severino está dizendo que o Júlio foi o melhor em campo. Severino. O Samuel Pereira, Diogo Silva, melhor em campo. Samuca. O Silvio Seco está desejando parabéns a todos os jogadores. Não faltou garra. Dito isso, Potker, o melhor em campo. Boa. Garra não faltou mesmo não, viu? O Gildati está dizendo que o melhor foi o Diogo. O Gaioso. Samuel, você marcou? Samuel, marquei. Marcou? O Samuel votou no Diogo. Diogo Silva. O Pedro tá falando que a Edna foi a pior em campo. A gente não vota no pior em campo, viu, Eu acho Pedro? que nem foi a Edna, foi o VAR, cara. O VAR que prejudicou a arbitragem da Edna. O VAR tá aí pra isso, né, cara? Porque o VAR chama na primeira expulsão, não chama na segunda. Aí no pênalti não chama pra ela analisar. Elvis pela garra, o Abimael. Primeiro voto pro Capita. Correndo aos 50 minutos. Só foi o Rodrigo Santana vazar, ele voltou com a faixa de capitão, tá? Quem votou no Elvis aí? Foi o Abimael. E o Elvis jogou bem hoje, tá? Bom, jogou é isso, mal, gente. São essas as mensagens que eu tenho aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 votos. Diogo Silva, Carlos, pela galera. O craque, né? Vamos lá, então. Frank Francisco, pra você, quem foi o melhor em campo? Carlos, uma briga muito boa. Teve alguém aqui na live que até falou o meu pensamento. Eu hoje daria para todos os jogadores como o melhor em campo, pela garra, disposição. O Bolacha. A quinta o Bolacha série não sai vem, do não, viu, Bolacha? Isso é quinta série, rapaz. Mas vamos lá. Eu tive um empate técnico aqui, viu, Carlão? Diogo Silva e o William Potker. Eu falei para vocês que ele estava de lateral direito no segundo tempo. Sim. E o Júlio estava por dentro, porque o Júlio já estava sem gás. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou contestar a galera, não. Diogo Silva. Diogo Silva. E você, Marcelo? Cara, eu sou um cara crítico do Palácios, porque a primeira impressão é a que fica, né? E o Palácios, no primeiro jogo que ele entrou com a Ponte Preta, pelo amor de Deus, foi um horror. Foi um horror. Mas hoje, cara, aquela jogada ali, eu acho que ele tá jogando na posição errada. Eu vi você gritando gol. E ele entrou com vontade, cara. Entrou dando carrinho. E ele entrou de lateral, cara. Acho que o Edson Bora falou esse cara. Porque o Edson Bora botou ele de lateral. É lateral. Ele tava batendo lateral. É cara que conhece da posição. É cara que tem força pra chegar no ataque. Porque a jogada que ele fez não é qualquer um que faz, não. Não, cara. Porque assim, ele não foi na técnica, não. Foi na força. Foi na força. Foi na força. Então, não, assim, mas até a conclusão dele foi legal. Foi Chutou no outro canto. É que o goleiro fez uma defesaça. Torcida do Botafogo tem que erguer a mão pro céu, porque o goleiro salvou eles. Então é o seguinte, eu gosto do Júlio. Acho que o Júlio até não foi mal hoje. Melhor do que no outro jogo. Mas tô pensando seriamente que contra o Cuiabá podemos botar o Palácio de lateral direito. Vou votar no Palácios, cara. Palácios. O Nico votou no Potker como o melhor em campo. O Ger Produção Richioto também votou no Potker. Mas eu vou ficar também com o Diogo Silva. Ele fez várias defesas que acabou salvando aí a Ponte de não perder o jogo. Então, Diogo Silva, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Até a arte mudou, cara. Fazia tempo que não tinha o craque do jogo aqui, até a arte mudou. Eu não tinha prestado atenção. É porque você não estava vendo na tela, né? Não, mas eu assisto a transmissão depois. Você fala, tem que sempre ouvir depois, tal. Não, claro que eu não assisto tudo, mas eu vou pegando os pedaços assim. Tá. Vamos lá, então. Nós temos 18 minutos de entrevista coletiva do Edson Boara. Ô, louco, tudo isso. 18 minutos. Vamos colocar a entrevista no ar. Para de ficar... Deus do céu. Nossa, cara, você falou tudo, Bolacha. Você falou tudo, viu? Tem um moleque chato, vai ter o velho chato. Se bem que já tem um velho lá em São Paulo, lá que usa esse nick aí. Vamos lá, então. A entrevista coletiva do técnico da Ponte. Solta aí, Bolacha. Boa noite, Edson. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Como que você trabalhou esse elenco? A gente já sabendo de tudo que está acontecendo. Como que você trabalhou o mental desse elenco nessa semana? Boa noite a todos. Isso é muito importante que você falou, o mental do jogador, né? A gente sabe que a gente passa por uma dificuldade muito grande no extra-campo, mas nós conversamos bastante nesses 3, 4 treinamentos sobre isso, que nós temos que fazer a nossa parte. Os jogadores compraram a ideia. Eu acho que eles foram fantásticos, né? Desde o primeiro treinamento que eu fiz, eles me acolheram muito bem, entenderam muito bem o propósito que nós
desenhamos para esse jogo. Não esperávamos, logicamente, ficar com um jogador a menos. Trabalhamos numa situação de 11, né, contra 11, mas depois tivemos que alterar a formação, mas sem abrir mão das 2 linhas de 4 nossa atrás que sustentou. Fizemos semana de treinamentos nesse sentido, de quando nós perdêssemos, não por expulsão, mas perdêssemos o Elvis e o Potker na marcação, nós tínhamos 2 linhas de 4 que podia suprir isso. E acabou acontecendo, precisando das 2 linhas de 4 suportar a falta de um jogador. Mas eu estou muito feliz porque os jogadores entenderam o propósito, sabem que o momento é difícil e eu acho que nós temos que evoluir, andar para frente e eu tenho certeza que nós temos dias melhores aí pela frente. Edson, boa noite. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você explicasse a estratégia utilizada para essa partida de hoje, como foi essa semana de trabalho, essa conversa sua com os jogadores e também as alterações no decorrer do jogo, a saída do Potker, por exemplo, para a entrada do Palácios, que quase fez um golaço. Queria que você explicasse como que você teve essas ideias, de onde surgiu essas táticas para essa partida de hoje. Na verdade, a entrada do Palácio foi uma necessidade, né? Pelo fato de nós estarmos com um jogador a menos e também um jogador descansado que entra. O Palácio é muito voluntarioso, né? Entrou do lado direito, no lugar ali onde o Júlio trabalha, adiantamos um pouquinho o Júlio e tiramos o Potker. Preferi, na situação de tirar o Elvis ou o Potker, eu preferi tirar o Potker para o Elvis ter um pouquinho mais de controle de bola, sabendo que com o Potker dificilmente nós meteríamos uma bola para o Potker fazer o gol. Com o jogador a menos era muito difícil, nós estamos muito recuado. Então, o Elvis a permanência do Elvis no campo foi o fato do Elvis ter mais controle, segurar um pouco mais a bola, fazer a enfiada de bola do jogador que está mais descansado que entrou, né? Por causa do Baianinho, o próprio o Palácio que entrou, quase fez um gol. Então, a estratégia foi mais ou menos pelo que a gente fez no treinamento. A ideia, logicamente, era começar com 11 e terminar com 11. Na necessidade, né, a gente teve que fazer essa alteração, mas suportaram muito bem, compraram a ideia do que a gente precisa fazer. Eu acho que nós tomamos, na verdade, nesses 4, 5 jogos, foram 4 jogos, né? Tomamos 19 gols, os últimos, né? E mesmo jogando com uma linha de 5. E a gente preferiu fazer 2 linhas de 4, fazendo o balanço, para que a gente pudesse também ter a força de sair também, não só de defender. A gente tem a nossa força um pouquinho mais na frente, mas eu acho que foi uma necessidade, uma emergência agora a minha entrada, né, como treinador nesses dias, e fico muito feliz pelo que foi conquistado o empate. Não tomamos gol, né, mas eu acho que tem coisa pela frente, melhor pela frente, dias melhores aí pela frente, para que a gente possa conseguir pontos e tirar a Ponte Preta dessas últimas colocações. Boa noite, Edson. Fernando César, da Rádio Central. Eu queria que você comentasse da arbitragem, né? Aquele lance do Baianinho, ela nem no VAR foi. Qual que é a sua visão disso aí? E outra coisa também, a diretoria conversou com você. Você tem a chance de ser efetivado ou a diretoria segue no mercado atrás de um novo profissional? Sobre o pênalti, depois a gente vê as imagens, né? É bem claro o pênalti, né? E o que eu fico mais assustado é de que não vai nem olhar o VAR. Pelo menos num lance duvidoso, o VAR está para isso, para tirar dúvida. É só isso. Se ela pode ir lá e falar, não foi pênalti. Não, é pênalti. Então, mas não foi ver. Ou o VAR não chamou, ou ela não foi. Então, eu acho que o VAR veio para você não ser prejudicado. O VAR só veio no futebol para não prejudicar, não ter injustiça. E continuamos com injustiça ainda sobre isso. Tem que melhorar um pouquinho mais a qualidade do VAR, né? De quem comanda o VAR, para que essas coisas não possam acontecer. Eu acho assim que não chamar o VAR não chamar, isso que eu acho que eu fico mais indignado, né? Pode ir lá ver, não foi pênalti, beleza, tá tudo certo, vamos em frente, mas abrir mão de ver, a gente não aceito muito isso não. Não, eu não conversei sobre isso com a diretoria, sobre a permanência, né? A emergência foi para esse jogo, a gente entrou numa emergência para esse jogo, a gente fez todo o trabalho visando exclusivamente esse jogo. Eu de forma alguma pensei no meu futuro, né? Eu pensei muito mais até esse ponto de hoje, não tem nada definido com
com a diretoria, não tive nenhuma conversa sobre isso, mas fica agora a critério do que vai acontecer pela frente aí. Eu estou bem tranquilo, acho que a gente conseguiu, juntamente com os jogadores, com o apoio dos jogadores, fazer uma boa apresentação, né? Segurar um time bom, um time que também eu acho que não merecia estar nessas condições, por estar numa condição melhor, um time muito bem preparado. Tivemos também sorte em alguns lances, né? Que a bola passou muito perto da gente. Tivemos chance de ganhar o jogo, inclusive, com 2, 3 bolas, que podemos ter ganho o jogo com um jogador a menos. Mas eu estou contente por ter conseguido, juntamente com os jogadores, superar essa dificuldade desse jogo de hoje. Edson, tudo bem? O Wendel Coral para a Jovem Pan News Campinas. Eu quero voltar nessa questão da arbitragem, porque tem um ingrediente a mais, né? Porque se esse pênalti fosse marcado, esse gol hipotético saísse, a Ponte saía da zona de rebaixamento. Sim. Ao fim dessa 11ª rodada. E alguns jogadores, o Elvis para a televisão e ali para nós da rádio, o André Lima e principalmente o Baianinho, evidentemente, muito irritados, proferiram críticas também à CBF, principalmente a Edna Alves Batista e o VAR do Douglas Marques das Flores. Eu quero tocar no aspecto mental, porque todas essas circunstâncias adversas, que vocês muito bem sabem internamente, tá tudo difícil, né? E ainda algo que poderia vir para dar um alento prejudica ainda mais. Como trabalhar o aspecto mental do grupo ao longo dessa semana, já que o próximo jogo é só na terça-feira contra o Cuiabá, aqui mesmo em casa, para não deixar isso atrapalhar ainda mais a sequência da Ponte? Só para complementar, só lembrando que a Ponte sairia da zona de rebaixamento se vencesse esse jogo hoje. Sim, né? É uma oportunidade para a gente mudar isso, né, nesse jogo, né, de sair dessa situação. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente pode melhorar a cada dia, né? Principalmente não tomar gol, né? Não tomar gol. Se você sai atrás no resultado, fica muito mais difícil, né? Mas muita gente bateu muito na parte física da Ponte Preta, né? Durante esse tempo todo. E hoje foi provado, né, com um jogador a menos, o que os caras fizeram nesse jogo. Todos, né? Quem ficou de fora, quem entrou, deu 100%. Então eu fiquei muito feliz com isso. Isso influencia muito na parte mental. Se eu vejo notícias, né, muitas notícias, que o time da Ponte não tem um bom condicionamento físico, isso vai para o jogador. Ele fala, eu não tô legal não. Mas eles estão muito bem fisicamente. Então provaram isso hoje. Se não estivesse bem fisicamente, e eu acho o seguinte, nós temos também um grupo, né, grande de jogadores, nós tínhamos 20 jogadores de linha hoje no jogo de hoje, usamos todo mundo. Cada um que entrou só evoluiu, só melhorou, só deu sua contribuição. Então, eu acho que a parte mental, como você falou, eu acho ela muito importante. Então, todos eles, desde o primeiro treinamento até o jogo de hoje, na última palestra antes do jogo, a gente percebia que os jogadores estavam muito compenetrados nesse jogo, estavam muito concentrados para fazer o melhor. E eu acho que nós fizemos o melhor possível dentro das possibilidades que nós tínhamos no jogo de hoje. Boa noite, Edson. Thiago Cipollini, da Rádio Resenha, tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza, Edson. A gente sabe que não é fácil pegar uma equipe em transição, assim, que já tinha o técnico Rodrigo Santana no comando e teve essa questão da transferência, e você, como uma emergência, acabou assumindo a Ponte Preta. Você teve aí alguns dias para trabalhar, só que a gente percebe, e é aceitável, que a Ponte não se encaixou muito bem, talvez, no esquema tático durante o jogo. Teve muita chance, muitos lances de perigo da equipe do Botafogo, a Ponte criou menos. Isso é aceitável, nós sabemos. Teve também esse erro de arbitragem, e inclusive gostaria que você comentasse se houve alguma conversa entre os jogadores, que os jogadores saíram muito revoltados. O pênalti foi ali na nossa frente, um pênalti, assim, na minha opinião, claro, né, que mudaria os rumos da Ponte Preta no campeonato. Eu queria que você dissesse pra gente qual que é o sentimento. Esse empate acabou sendo algo favorável, dadas as circunstâncias? Não, sem dúvida, sem dúvida. Um jogador a menos, um time que é melhor organizado, porque está com mais tempo para o seu treinador. Eu entrei agora, né? Não é em 3 dias que você consegue mudar tudo. Então eu tentei ser o mais simples possível, né, com os jogadores, mesmo no esquema tático, eu tentei fazer o mais simples possível, para que a gente não tivesse um trauma também grande de querer achar que nós vamos mudar tudo, inclusive jogadores. Se você olhar o número nosso de gols, nós teríamos que trocar todo mundo, né? Mas eu acho que não é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer um melhor posicionamento com um jogador a menos. Eu concordo com você que quando nós estávamos 11 contra 11, nós não estávamos tão bem quando nós ficamos, né, defendendo com um jogador a menos.
Eu acho que nós temos que ajustar um pouquinho melhor isso, mas isso aí é questão de treinamento, né? Foi muito pouco tempo. Nós precisamos ajeitar primeiro. É igual construir uma casa. Nós vamos primeiro, né, embaixo, depois nós vamos chegar lá no telhado. Então, a gente tentou fazer o melhor defensivamente hoje, para não tomarmos gol e tivemos chance de ganhar o jogo. Mas futuramente nós temos que fazer um equilíbrio maior entre defesa e ataque, para que nós estejamos em uma condição melhor dentro do campeonato, porque nós não podemos também só ficar defendendo nas últimas colocações. Então, é questão de equilíbrio, e a gente tentar equilibrar essas duas coisas, defesa e ataque também. Né? Edson, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você respondeu ali que não teve nenhuma conversa, não teve nenhum combinado em você ser efetivado no cargo para a sequência da temporada, mas eu queria saber de você, se dependesse do Edson, você toparia assumir a Ponte para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, é uma pergunta difícil. É lógico que eu tenho o maior prazer de estar na Ponte Preta como treinador. Eu acho que eu cheguei na Ponte Preta com 15 anos, né? Como atleta, saí daqui com 24 anos. Na verdade, eu nunca programei muito a minha vida. Né? Cheguei em seleção, cheguei aqui na Ponte Preta, que eu passei no teste com 15 anos. Depois fui para o times grandes, Corinthians, Palmeiras, enfim. Cheguei em seleção de base, cheguei em seleção brasileira. Mas se eu falar para você, desde quando eu era pequeno, com 15 anos, quando eu vim fazer teste na Ponte Preta, você pensava em ser jogador de futebol? Nunca pensei nisso. Então, eu sempre fui assim, deixa as coisas acontecer, naturalmente. Não sou eu que vou decidir isso. Né? Logicamente, eu vou estar junto para decidir isso, mas eu primeiro preciso saber da aceitação disso, né? Do interesse disso. Porque isso é um planejamento do clube. O clube passa por uma dificuldade agora financeira. Acredito que foi uma decisão acertada de ter escolhido um funcionário do clube. Poderia ter sido João Brigatti também, poderia ser Nenê Santana, que estava aqui já conhece os jogadores. Aconteceu de eu ser escolhido, então, como seria outro, também teria feito a mesma situação. Agora, depende do que a diretoria pensa. A gente, não sei se a gente vai ter uma conversa sobre isso, não tem nenhuma referência em relação a isso. Então, também não estou preocupado com isso também não. Sabe? Eu acho que o que a diretoria resolver, a gente vai acatar e ver o que é melhor para mim e para Ponte Preta também. Beleza? Ô Edson, boa noite, prazer falar contigo, prazer. Diego Alves da IPTV. Você, embora dispensasse aí qualquer tipo de apresentação, mas você fez aí um relato, né, um resumo, né, da sua história com a Ponte Preta, e até diante disso, pela identificação que você tem com o clube, pelo tempo que você está aqui, como é que você tem observado, né, todo esse momento do clube, hoje mais um capítulo, né, dessa situação com a nota que os jogadores publicaram pouco antes do elenco subir ao campo, né, falando sobre o fato de que alguns jogadores sequer receberam um mês de salário neste ano. E você também afetado por essa situação, né? Houve um momento em que você chega a quase deixar o clube, mas permanece. Como é que foi esse processo para você também? Claro, se você sentir a vontade para falar sobre isso, como é que foi esse processo para você também, né? De ter tanta identificação com o clube, observar o que está acontecendo e também estar sendo afetado por esse momento que o clube está vivendo. Realmente é uma situação difícil que o clube passa, né? Mas eu acho assim, ou você está dentro ou você está fora. Se você está aceitando isso, a gente espera que as coisas melhorem pela frente, acredita que as coisas possam melhorar, né? Por isso que eu continuei, né? Eu voltei atrás da minha decisão de sair, de permanecer, como aconteceu isso há uns 15, 20 dias atrás. Não me arrependo de forma alguma de ter continuado. Não, eu acho, como falei, não programei sair da Ponte Preta, nem programei ficar na Ponte Preta, nem programei ser treinador da Ponte Preta. Então aconteceu naturalmente dentro de um processo que precisava ser um da casa para pegar nesse momento. Mas eu acho assim, a Ponte, na minha vida, como jogador, eu tentei parar minha carreira de jogador aqui na Ponte Preta em 94, acho que 94, faz muito tempo. Tentei parar, eu queria encerrar minha carreira na Ponte Preta, mas por alguma razão não aconteceu naquele momento, né?
E depois eu volto para Ponte Preta para ser técnico, depois de tantos anos, né? Vou vir para cá em 2022, vim para cá em 2022, e para ser técnico do Sub-20. Né? E agora, hoje, tive o grande prazer de dirigir a Ponte Preta profissionalmente no time, né, principal. E é para mim uma satisfação muito grande ter chegado a isso na Ponte Preta. Eu cheguei com 15 anos, né, não consegui parar como jogador aqui na Ponte Preta, que também não tem problema nenhum, isso faz parte do processo, das coisas acontecerem ou não. E também agora eu estou na Ponte Preta e agora, nesse dia de hoje, contra o Botafogo, a gente faz uma estreia como técnico da Ponte Preta. Então, isso aí, para mim, tem um valor muito grande, né? É um reconhecimento grande. Se eu tivesse que parar hoje, eu estaria satisfeitíssimo. Falei, eu parei na Ponte Preta. É o lugar que eu comecei, é aqui que eu fui formado, é aqui que eu formei como atleta, é aqui que eu fui formado como pessoa, né? Eu tive pessoas do meu lado boas, né, que foram seu Milton dos Santos, seu Zé Duarte, né, que me deram oportunidade no profissional e também me deixou como lateral, me criou como lateral direito, e a gente acabou chegando na seleção brasileira, disputando Copa do Mundo, eliminatória, enfim. Então, foi uma carreira brilhante como atleta. E agora, como técnico, eu estou há muito tempo como técnico, desde 98 sou técnico de futebol. Só trabalhei na base 3 anos aqui pela Ponte Preta, mas o restante sempre trabalhei no profissional. Tenho jogos pelo São Bernardo também, disputei quase 90 jogos pelo São Bernardo, na equipe principal. Fui campeão da Copa Paulista em 2013 pelo São Bernardo. E tenho uma carreira também, passei pelo Paysandu como treinador, passei pelo Noroeste, passei pelo Taubaté, passei em outras. Então eu conheço todas as divisões já passei por todas elas. E sei das dificuldades que eu tive em todas elas. Então eu sou calejado nesse processo. Então estou sempre acreditando que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. E como o nosso limite é os atletas e o campo, né? Outras coisas eu não posso fazer parte. Então, o que faz parte da gente dentro do campo, que é dentro do campo, a gente fazer o treinamento, trabalhar a mentalidade dos atletas, né? Passar a informação, que eles captem a informação do que nós vamos fazer no campo taticamente, e eles entenderem isso e transformar o que eles fizeram hoje, isso é satisfatório. Isso eu consigo controlar, mas o restante a gente não consegue. Edson Boaro, o treinador da Ponte Preta, falando em entrevista coletiva. Enquanto o Edson falava, estava batendo um papo aqui, Bolacha, o Elcio, o Frank e eu e o Marcelo aqui. Frank, transcende o futebol isso aí, né? A palavra do Edson, ela chega a emocionar. O Ponte Pretano de verdade, ele não tem como não se emocionar com o que disse o Edson Boaro aí, né? E é aquilo, caiu na mão de um Ponte Pretano. Quando o Ponte Pretano de coração, ele assume alguma coisa, né? Você vê a diferença do trabalho. E uma outra coisa que chamou a atenção, né? Ele olhou assim, porque a Ponte tomou muitos gols, né? 14 gols, ele falou 19, poxa, já tomamos muitos. E ele ainda falou 19, né? Mas a Ponte tomou 14 gols em 4 jogos. E aí ele claramente falou, ó, é começar arrumando a casinha, né? O negócio é não tomar. Então, quando ele diz que ele sai feliz, né, com o jogo, é porque, pelas circunstâncias, cara, um time que tomou gol até com um jogador a mais, hoje jogou 2/3 da partida com um jogador a menos e não foi vazado pelo Botafogo. E alguém pode falar assim, né? Ah, não, mas a Ponte jogou com o Botafogo, ok. A Ponte perdeu por Londrina, que estava atrás dela, e tomou 2 gols com o Londrina com um jogador a mais. Então, acho que essa é a felicidade. E o resto do que ele fala aí, do escolher a Ponte Preta, do ser Ponte Pretano, enfim, de ter a Ponte Preta e respeitar o clube, né? Carlos, isso aí... quem conhece um pouquinho da Nega Véia, quem ama a Ponte Preta, essa entrevista do Edson é para a posteridade, né? E a gente só ouve isso dos ídolos. Nós aqui em off, estava falando para você, lembro de uma entrevista sua com o Oscar, foi a mesma conversa. Se você ouviu o Polozzi, vai ser a mesma coisa. Todos esses grandes ídolos, Juninho, nossa, todos os grandes ídolos da Ponte, a conversa é essa. Foram formados dentro do clube. Isso é maravilhoso. Em contrapartida, a gente tem coisas que, meu Deus, só Jesus. E, Carlão,
Tô com o Marcelo. O Marcelo falou bastante na transmissão, né? Ó, deixa o Edson aí, esquece essa história de treinador. Marcelo, parabéns para você. Eu vou levantar a bandeira junto com você. Hashtag Edson Boaro. Mas tem que deixar aqui claro que, pessoal, pelo amor de Deus, tem que pagar, gente. Isso é um mínimo. O trabalhador é digno de receber pelo seu trabalho. Isso é o mínimo. Você não vai conseguir? Não tem problema. Pegue o seu boné e vai saindo de fininho. O Carlos, só para falar da entrevista aí, em um momento eu entendi que ele não queria. No outro momento eu entendi que ele queria. Porque ele começa a falar que ele já passou por todas as divisões. É sim, cara. Então, assim, eu tô indeciso como ele tá indeciso. Mas de boa, vocês não gostam de acertar em nada, deixa o Edson Boaro. Para de procurar treinador. Deixa o Edson Boaro. Bom, 10 da noite, mais 5 minutos. Vamos lá, rapidinho, mas em 10 minutos vamos ser sucintos aqui. A gente vai terminar todos os quadros da jornada esportiva, tá? Você consegue? Consigo, eu consigo. Rivalo, Hipercap Brasil, restaurante do Dadá, placar ao vivo, Casa do Perfurador e Hora da Macaca. Agora, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Frank Francisco, goleirão, Diogo Silva, fez o 11º jogo dele com a camisa da Ponte nessa Série B. Nota 7, Carlos. E vou explicar uma coisa aqui antes da gente continuar bem rapidinho. Não tem nota menor que 5, mesmo com a expulsão do Diego. Júlio. O Júlio, nota 6. Márcio Silva. Márcio Silva, nota 6. Márcio Silva saiu ainda no primeiro tempo, né? Para a entrada do Everton. Quer já dar nota para o Everton? Não, vamos dar nota no final, vamos né? Com o time titular. Isso. Lucas Cunha. Meia dúzia. Danilo Barcelos. Danilo, meia dúzia. André Lima. André Lima, meia dúzia. Tarek. O Tarek voluntarioso, mas nota 5. E o nosso camisa 10, Elvis. Olha, pela correria de exposição, hoje, essa nota 6 eu vou dar com gosto. Hoje valeu 6. Isso aí é pros caras que ficam metendo o pau no Elvis, né? Cara, é o seguinte, cara, quando tá meter o pau, fiquem à vontade. Mas, por favor, metam o pau em quem não faz nada pro clube, né? Exatamente. No jogo anterior, que a Ponte perdeu de 4-2 pro CRB, no blog Planeta dos Macacos, eu dei a nota pro Elvis e coloquei assim, 1 gol e uma assistência. O que mais que o Elvis precisa fazer? Vai ser presidente do clube? E pagar o salário dos jogadores, só porque, isso. pô, né? E hoje o cara correu 50 minutos, tava dando pique no lado lá do campo, coisa que não era pra ele fazer. E o Edson foi muito bem. Sim. Falou, deixei o Elvis no campo porque ele segura a bola. E o Potker não segura a bola e não ia receber, dificilmente ia receber uma bola. Até te cutuquei na hora, né? É jogador, já jogou boleiro, sabe o que tá fazendo. Isso aí. Diego Tavares foi expulso a 30 minutos do primeiro tempo pela Edna. Diego, você desculpa, eu fiquei... vou falar, Carlão, fiquei pistola com você, maluco. Que expulsão idiota. Mas eu gosto de você, você honra a camisa, nota 5. Aí eu acho que é excesso de vontade, né? Verdade. Excesso de vontade, mas poxa, poderia dar uma segurada, né? Potker. O Potker, nota 7, que correria, que voluntariedade, que luta, que garra. Pra mim, ele e o Diogo foram os 2 melhores, então dei nota 7 pra ele. David da hora? David da hora, nota 6, Carlão. 6 pro David. Então 6. tá, agora vamos pros caras que entraram aqui. Vamos começar com o Everton. Entrou na vaga do Márcio Silva, que saiu contundido. Não comprometeu. Nota 5, Carlos. Kevson. Kevson, nota 5 também. Não comprometeu. E, aliás, fez uma belíssima jogada no ataque. No ataque, pro cruzamento pro cabeçada do Potker, né? Sim. Aí entrou o Léo Gomes. Léo Gomes também não comprometeu, Carlos. Nota 5. O Baianinho. O Baianinho é assim, ele entra bem quando entra assim no jogo, na correria, né? Ele é um jogador de velocidade. Nota 6 pra ele, deu trabalho pro Botafogo. E ó, ia fazer o gol se não sofre pênalti, hein? E o Palácios? O Palácios, nota meia dúzia, né? Tô com o Marcelo. Que grata surpresa, Palácio. Seja sempre assim, garra, luta, disposição, que já tá ganhando o nosso coração. Acho que arranjamos um lateral direito. Joga lá de lateral. Edson Boaro, treineiro. O Edson, diante de tudo que a gente tem visto na Ponte, e aqui, meu respeito ao antigo treinador da Ponte, o Rodrigo, já falei, Santana. Ele é um jovem. Aliás, que fase do Rodrigo, 9 gols em 2 jogos. E assim, ele é um jovem, vai ter sucesso com certeza pela carreira, mas não era o momento dele na Ponte e eu não errei, Carlão. A estreia dele na Copa do Brasil contra o Guarani. Terrível, pelo amor de Deus, hein?
E diante Nós de ganhamos, tudo, pô. diante de tudo que nós estamos vendo aqui, Carlos, eu vou dar uma nota só pelo caráter e por ser um cara que conhece da mortadela. Essa é nova, hein? Ele conhece da mortadela. Eu gostei do que a Ponte teve aí. Se a gente fosse balançar entre prós e contras, a Ponte cresceu, teve mudança. Nota 7 pro Edson. Nota 7 para o técnico da Ponte Preta. Ponte que empatou com o Botafogo depois de 4 rodadas. Na 5ª rodada, a Ponte conquistou 1 ponto na competição. Ponte 0, Botafogo também 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, vamos lá para a ficha técnica. Ficha técnica do jogo. Prepara aí porque o Marcelo vai fazer a ficha técnica do jogo no pique, mas naquele pique do Rádio Esportivo do Brasil. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Simbora, Estádio Moisés Lucarelli, Campeonato Brasileiro, Série B, 11ª rodada, Ponte de Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Márcio Silva, depois o Everton, Danilo Barcelos, depois Kevson, André Lima, Tarek, depois Léo Gomes, Elvis, Diego Tavares, Potker, depois Palácios, David da Hora, depois o Baianinho, Edson Boar, o treinador da Macaca. A equipe do Botafogo, Pantera, de Victor Souza, Gabriel Inocêncio, Wallace Vilar, depois Wesley e Patrick Brey, Leandro Maciel, Morelli, Rafael Gava, o Leandro Maciel foi substituído pelo Arthur Kaique, o Rafael Gava também no jogo, não, ele ficou até o fim, né? Não, foi substituído pelo Thiago Moraes, tá? O Zé Hugo, depois o Pedrinho, o Igor, o Kelvin, depois o Jefferson Ney, Cláudio Tencati, contrato renovado, né? Até 2027 com o Pantera. Bom, Chapecoense queria ele. Queria. Fez proposta e tudo. Edna Alves Batista, a árbitra. Neuza Inês Bach, Fabrini Bevilacqua, auxiliar número 2. Quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana. E o VAR, Douglas Marques das Flores. Que lambança da arbitragem no estádio Moisés Lucarelli nesta noite. Cartões amarelos aqui para Ponte Preta, André Lima, Potker e Baianinho. Teve também 2 cartões vermelhos para Macaca, tá? O Diego Tavares tomou amarelo depois no VAR, o vermelho direto. E o PH, o Luiz Felipe, ele toma o amarelo e depois toma o vermelho. Então, tomou o cartão amarelo e depois o vermelho. Conta também o cartão amarelo. Porque ele não tomou o segundo amarelo, ele tomou o vermelho direto. Isso, ele tomou um amarelo e depois o vermelho. Ele não toma o segundo amarelo, né? Já o Botafogo, o cartão amarelo pro Vilar. Pelas minhas contas aqui. Leandro Maciel também. Ah, o Leandro Maciel, verdade. Tem o Leandro Maciel também que tomou cartão amarelo. Não tivemos gol. 2.046 torcedores para R$ 49.390. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. Ficha técnica do jogo. Bora, Frank, seu destaque final. A Ponte Preta empatou com a equipe do Botafogo. Ah, é isso. Pô, obrigado, hein? Você me salvou agora, hein? Marcelo agora deu uma de Edson Boaro. Não dá pra despedir você ainda, Frank. E no comentário final você também não pode falar tchau, tá? Então tem o comentário final, né, Bolacha? Tem que preparar aí, então, a vinhetinha do comentário. Ai, que maravilha. Então vamos pro comentário final. Agora, o comentário final. Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco. Transmitimos aqui o empate da Ponte Preta contra o Botafogo pelo placar de 0-0. Aquela perguntinha básica de todos os comentários finais aqui. Justo o resultado, Frank? 0 Ponte, 0 Botafogo? Como a gente sempre fala, Carlos, não tem justiça no futebol. Sim. Mas hoje eu sou obrigado a dizer que se fosse para ter um vencedor, por tudo que nós vimos rolando nos 90 minutos, seria a Ponte Preta. E não estou desmerecendo o Botafogo. O Botafogo veio, jogou, acuou a Ponte, apertou, mas eu só quero fazer o seguinte, eu gosto muito da história do copo meio cheio e meio vazio. A Ponte, há 3 jogos seguidos, ela tomou quantos gols? Em 4 jogos, em 4 jogos, 14 gols. Hoje, ela enfrentou o Botafogo com um detalhe, com 10 jogadores, a maior parte do jogo todo. É verdade. E a Ponte, em vários momentos, chegou a ser superior que o Botafogo. E nós estamos aqui chorando de um pênalti, muito pênalti, que poderia ter mudado a história do jogo. Então, o que eu posso dizer, Carlão? Hoje, se tivesse que ter um vencedor, para mim seria a Ponte Preta.
Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. E aí, Marcelo, Ponte Preta empatou com o Botafogo 0-0. Último lance de ataque da Ponte Preta. Palácios rompeu a zaga adversária, bate pro gol. Vitor Souza faz a defesa. E aí tem o Daniel Baianinho no lance lá com o zagueiro da equipe do Botafogo. E poderia ter sido marcado o pênalti. Mas o pênalti não foi marcado e o jogo terminou 0-0. É, jogada do colombiano Palácios, né? Que tem o volante box to box. Ele é o zagueiro barra que estava de lateral direito. Box to box. Ele chuta, o goleiro pega do Botafogo e depois, na sequência, para mim também pênalti. É claro que o pênalti teria que ter convertido para a Ponte Preta vencer o jogo. Mas um jogo tecnicamente muito fraco. Duas equipes que vão lutar até o fim, mas muito para permanência na Série B na próxima temporada. Eu acho que melhor para a Ponte até o empate, que a Ponte jogou, como o Frank disse, com um jogador a menos boa parte do primeiro tempo e todo o segundo tempo. Mas pior que os dois times, só o time de arbitragem. Que horror, Carlos. Que horror. Edna Alves Batista foi quem apitou o jogo com a Neuza Inês Bach, Fabrini Bevilacqua Costa e o Douglas Marques das Flores no VAR. Só para registrar, as bandeiras não. As bandeiras foram bem. Mas a Edna e o cara do VAR, meu pai amado. É isso. Lembrando que o Botafogo volta a campo na segunda-feira, 8 da noite, contra o Vila Nova, 12ª rodada fora de casa, o jogo em Goiás. E a Ponte Preta joga no Majestoso, 7 da noite na terça-feira, dia 9 de junho, encara o time do Cuiabá. Comentário final. Muito bem. Agora sim, Frank Francisco, seu destaque final. Macaquinha jogou, não perdeu, empatou com o Botafogo 0-0. Carlos, quero deixar aqui meu agradecimento ao Edson Boaro, de todas as bobagens que a gente já viu na Ponte. Uma coisa certa, o Edson entrou no momento certo, deu o recado, fez o que tinha que fazer e mostrou claramente. A preocupação foi com a cozinha, não tomar gol, o time não tomou gol. A Ponte vinha jogando muito mal, jogando com 11 contra 10 e a Ponte tomando paulada. Hoje a Ponte jogou com 10 contra 11. E olha, pessoal de Ribeirão, não me leva a mal, mas pode se preocupar, porque a coisa não tá bonita pro lado de vocês, Eles sabem, Frank, eles sabem. Não tá bonito. Hoje era jogo pro Botafogo ganhar, né? Sim, né? sem Hoje dúvida. era jogo pro Botafogo ganhar e sair dessa situação. Isso não é o goleiro do Botafogo, Sim. naquele lance do Palácios, Sim, eles tinham sim. saído realmente Sim. derrotados do Majestoso. Porque até antes do pênalti, a gente não pode esquecer a defesa do Vitor Souza, sim. que foi uma defesaça. E que defesa. Então é isso, gente. Eu quero deixar meu agradecimento para o Edson, para todos os jogadores. Hoje, de fato, todos eles mereciam sair com destaque de melhor em campo. Tirando o Tavares, que estava pilhado, amigo. E ó, eu vou repetir, hein? Gosto muito do seu futebol. Você é lutador, mas hoje eu fiquei puto contigo. Que cagada, hein, meu brother? Ó, beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de Futebol Interior. E aí, Corsato? Bora, né? A Ponte empatou com o Botafogo 0-0. E na terça-feira vai agora dar um fôlego pra nós. Terça-feira tem mais jogo. Amanhã terça, na quarta-feira dessa semana ainda tem a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, pra gente falar muito desse jogo, prospectar o momento da Ponte Preta, que é um momento assim maravilhoso, espetacular. Nossa. Não tem muita coisa pra falar, né? E aí na semana que vem tem o jogo contra o Cuiabá e a gente na Hora da Macaca, infelizmente, tá falando mais do fora das quatro linhas do que o dentro das quatro linhas. Hoje transmitimos aí um empate, a Ponte que vinha de 4 derrotas, né? Só para entender o seguinte, vamos parar com esse negócio de procurar treinador, tá? Fica com o Edson Boaro mesmo e vamos tocar o barco. Eu acho que não salva mais do rebaixamento. Do jeito que tá aí, não salva mais. Pô, 1º de junho, receberam um mês ainda de salário. Como é que um time desse vai escapar do rebaixamento? Que seria o segundo do ano, né? Mas, quem sabe, né? Uma luz aí no fim do túnel. Mas a palavra ego vem maltratando demais a Ponte Preta, porque os dirigentes da Ponte Preta, todos, a maioria, né? Não vou dizer todos. O ego é maior do que todo mundo, do que todos eles. E aí acabam não pensando na Ponte Preta, porque se pensassem na Ponte Preta, essa situação, ela não estaria acontecendo. Grande abraço, Carlos. Sempre um prazer estar com você, com o Bolacha, com o Frank, com a nossa audiência. E até a próxima. Tchau.
Esse Marcelo Corsato transmitiu o jogo da Ponte aqui rapidinho, rapidinho nas mensagens, e depois aí até para vocês saírem da tela, o Bolacha vai colocar a Série B do Campeonato Brasileiro na tela. O Osmar Dantas, pela entrevista, mais que óbvio, quer continuar como técnico, diz ele aqui. Vai torcer muito para ninguém aceitar vir para a Ponte. E digo, mas não acho que esse é que o Edson iria fazer isso não. E digo mais, que fique ele mesmo. O Wilson da Rocha, pelo jeito ele quer ficar como técnico. O Roberto César Santos. E como sempre, esses incompetentes nem vão formalizar a reclamação. O histórico da Edna é sempre de prejudicar a Ponte nos jogos que ela apita. Lamentável. Luiz Felipe não tinha contrato até 31 de maio. Ô Silvio, eu vou pesquisar no BID, tá? Juro por Deus, cara, que eu também já tô com o saco cheio. Era até abril, depois maio, depois junho. E eu procurei aqui, porque poderia ter sido uma renovação contratual, né? Mas não tem. Enquanto vocês falavam aqui, eu fui há 15 dias atrás no BID e não achei renovação contratual dele. Então, imagino que o contrato deveria ser um pouquinho maior. O Edson, que me desculpe, mas Luiz Felipe Miguel no banco, ele entra com Baianinha de rasgar com a unha. O sujeito ruim de bola, esse Baianinho. Eu gostei da entrada do Baianinho, sim. Falta jogador que chuta fora da área na Ponte, diz aqui o Jacir. Os dois. Mas aí, né? Aí você levantou a voz pro Todo-Poderoso. Dane-se o time, sai fora. O melhor jogador do time saiu fora e vai pro Ceará, né? Vai jogar no Ceará. O Joel da Silva tá voltando no melhor em campo nos 2.000 torcedores que foram pro estádio. Então bora lá, já tá na tela aqui, e se vocês quiserem sair, fiquem à vontade, tá? Frank e Marcelo, obrigado, viu? Tá na tela aqui, baixa lá a tela, ô Bolacha, mais uma que você colocou lá. Isso, tudo, eu quero ver lá desde o começo. Vamos lá para a tabela então. Depois a gente vai para a classificação. Bom, os jogos da 11ª rodada. Juventude 3, América 0. Atlético Goianiense 1, Goiás também 1. Avaí 1, Criciúma 2. Atlético 1, Fortaleza 0. Sport 2, Náutico 0. São Bernardo e Novo Horizontino empataram pelo placar de 1-1. O Londrina acabou perdendo em casa para o Vila Nova pelo placar de 1-0. O Ceará em casa perdeu para o Operário por 2-1. No meio da transmissão eu falei que tinha sido o Atlético, né? Mas foi o Operário que venceu o Ceará, tá? Encontro de rubros negros. O Cuiabá venceu o CRB 2-0. Cuiabá, próximo adversário da Ponte. O CRB vinha de 4 vitórias seguidas, né? Perdeu para a equipe do Cuiabá. A Ponte Preta empatou com o Botafogo 0-0. Agora, no placar ao vivo Futebol Interior, o Bolacha sobe a tela lá porque a gente vai para a classificação. Tá lá, dá para ver do jeito que tá ali. Tava bom daquele jeito lá também, viu, Bolacha? Sport 22, líder. Vila Nova 22, segundo colocado. São Bernardo, porque tem 2 verdes ali, um do lado do Sport e um do lado do Vila Nova. Porque 2 times sobem direto, né, nesse campeonato. Seriam o Sport e Vila Nova nesse momento, tá? Os outros 4 que estão com o azul mais clarinho são os times que iriam disputar o play-off para mais 2 vagas. São Bernardo, terceiro, 21. Náutico, quarto, 19. Fortaleza, quinto, 18. Goiás, sexto, 17. É bom lembrar que o Goiás, há 4 rodadas atrás, estava atrás da Ponte no campeonato. Goiás agora é o sexto. Novo Horizontino é o sétimo, 17. Criciúma, oitavo, 17. Atlético, nono, 17. Juventude, 10º, 16. Operário, 11º, 16. CRB, 12º, 14. Ceará, 13º. Ceará que mandou embora o técnico, o Mozart Santos, né? 13º, 13. Eu tô curioso para saber quem será o técnico do Ceará, cara. 14º colocado, o Atlético Goianiense, 13. 15º Cuiabá, próximo adversário da Ponte, 15º com 13. E aí o Botafogo agora saiu lá da zona da degola, é o 16º com 10. 10 pontos também, mas aí já enterrado na zona do rebaixamento. Vamos lembrar que a Ponte, quando enfrenta o Avaí, a Ponte venceu o Avaí. A Ponte tem 2 vitórias na competição, América e Avaí. Quando a Ponte vence o Avaí era líder do campeonato. E aí o Avaí perdeu para a Ponte. E aí começa a degringolar, né? O Avaí também tem problema salarial, tá? Aliás, dos 4 times que estão na zona do rebaixamento, 3 têm salários atrasados. Um mais, a Ponte Preta é o concurso, né? Não pagou ninguém nesse ano ainda, né, dos jogadores. Mas o Avaí tem de 2 a 3 meses de salário atrasado.
o América vai completar 2 meses de salário atrasado. 17º, Avaí 10. O Londrina é o único que está com as contas em dia, só que dentro do campo não está legal. 18º, 8 pontos ganhos. A Ponte também tem 8, mas perde ali no saldo de gols, né? Para a equipe do Avaí é uma pena, né? Porque esse monte de gol que a Ponte Preta tomou para a equipe do Londrina. A Ponte tomou 14 gols nos últimos 5 jogos. E só tem 4 gols mais de saldo, ou menos, como queiram, né? Do que o Londrina. Imagine se a Ponte tivesse perdido todos os jogos por 1-0 ali. A Ponte estaria na frente do Londrina nesse momento. Faz diferença? Faz. No final do campeonato vai fazer sim. A Ponte é a 19ª com 8. O América Mineiro, o único time que não venceu na competição ainda, é o último colocado com apenas 3 pontos. O América você vê ali na classificação do Portal Futebol Interior. 11 jogos, 3 pontos em 3 empates, 8 derrotas. Marcou 6, sofreu 22, saldo negativo de menos 16. O América tem a pior defesa e o pior ataque do campeonato. Não à toa está na última colocação da competição. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Você que mandou mensagem pra gente aqui, agradeço de montão, tá? Deixa eu agradecer aqui ao Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Bolacha, você é simplesmente fantástico, viu? Você é sensacional. Bolacha que tá de férias lá na Que Toca Notícia, mas aqui, né? Soldado chamou o soldado vem pro fronte, vem pro confronto. Com o Franco Francisco nos comentários, o Marcelo Corsato na narração. Com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a direção comercial do nosso querido Roberto Marcondes. Agradecendo ao Pedro Lino também, que esteve lá na entrevista coletiva, trazendo a entrevista coletiva pra gente do técnico interino da Ponte, o Edson Boaro. Para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá, Disque Entregas, o Dadá aberto até 2 da madrugada, hein? Você que de repente tem aquelas garras no dente, sabe? Que gosta da noite, vai pro Dadá, 997-88-3821. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo, Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano, 2514-1171. Quarta-feira tem Hora da Macaca, viu, meus amigos? 9 da noite lá no YouTube. Hora da Macaca que já passou de mais de 1.700 inscritos. Jamais imaginei que isso poderia acontecer algum dia na minha vida. Obrigado a você que ficou conosco. Foram mais de 100 curtidas na nossa transmissão. Mais uma vez, nós agradecemos. Todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Braço do tamanho do Majestoso. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.